Não sabemos o que está havendo, mas nós não vamos permitir esse domínio. Bora, simbora! Temos que retirar nossos pertences do forte. Vamos! Traga o canhão! Capitão Adra, senhor! Olha, eles não tomaram totalmente o forte, mas possuem um grande número de nativos com eles. São muitos, senhor. Ora, tá com medo, Van Soares? Eu morrerei se preciso for, mas tirarei os meus pertences enterrados lá no forte. Vamos, não tenha medo! Coragem, homem! Fogo! Enquanto o capitão Adrian e sua tropa avançavam rumo à fortaleza de Santa Catarina, uma grande multidão armada, constituída na sua maioria de índios tabajaras, com alguns oficiais portugueses, saíram ao seu encontro, dispostos a lutar. Possivelmente esta tropa ilusitana tinha vindo da cidade da Nossa Senhora das Neves do Forte, Templo de Santo Antônio, assim que souberam da rendição dos holandeses em Recife. Mas o capitão tinha todos os seus pertences enterrados em uma sala do forte e não iria abrir mão de levá-los consigo. Senhor, são muitos! Ora, Adria, como lhe falei, não precisam ter medo. Atirem neles com o canhão, atirem agora! Fogo! Fogo! A turba, armada de foices e arma de fogo, se aproximava tendo em frente um ilusitano como líder. A tropa holandesa preparava o canhão, enquanto as duas tropas se analisam e vagarosamente se aproximam. Atira agora! Mas enquanto os soldados acertam a mira, o que assusta a tropa adversária era o fogo que é colocado na cavidade superior e traseira do canhão, que não fazia que todo o canhão explodisse. O fogo era colocado, mas o fogo saía pela culatra, sem disparar toda a pólvora existente no interior de todo o canhão. Porém, mesmo com todo esse problema, o tamanho e a possibilidade dele ser acionado mantinham a marcha do inimigo ilusitano vagarosa e cuidadosa. Do lado sul da rua da antiga igreja estavam os holandeses, e vindo do lado norte os ilusitanos, dispostos a defenderem o forte abandonado. Eu disse fogo na culatra, fogo! Agora, enquanto eles estão longe, fogo! O que está acontecendo? Por que essa demora? O que está acontecendo aí? Enquanto o imediato do capitão Adrian gritava com os soldados embaraçados com o canhão, o seu grande amor, a Índia Potiguara, ao qual ele chamava de Mercier, chegou alvoroçada, segurando em seu braço direito, o chamando a fugir daquele confronto. Ele não sabia falar direito a sua língua tupi, mas entendia perfeitamente o que ela queria. Ela estava em pânico e queria que ele desertasse, evitando aquele confronto, pois a guerra estava perdida. Meu amor, vamos embora! Essa guerra está perdida! Não, Mercê, não sou um covarde! Não vou abandonar meu capitão! Tem que ficar aqui! Vamos embora! Essa guerra está perdida e eles são muitos! Vamos embora! Eu não posso ir, por favor! Vá embora! Não fique aqui! Aqui é muito perigoso! Vamos embora! Essa guerra está perdida! Sai daqui, Mercê! Vá embora, por favor! Vamos! Essa guerra está perdida! Vamos! Aqui é perigoso demais! Você não pode ficar aqui! Não atrapalhe! A Índia insistia para que Van Soares abandonasse aquele confronto e, quase em desespero, puxava o seu braço. Na frente de todos, a tensão aumentava. Os lusitanos confiantes se aproximavam, com a moral de vencedores, como se declarassem abertamente que não tinham medo.
Agarrada ao braço de seu soldado branco que tanto amava, a Índia Mercier chorava e as lágrimas caíam em sua linda boca morena, querendo salvar o seu amor estrangeiro. Van, o que está acontecendo aí? Manda essa nativa embora e me prepare para o confronto! Aqui não é tempo de brincadeira! Manda ele embora! Prepare as armas para o confronto! A guerra vai começar! Todo mundo preparado! Por favor, Mercier, não tenho tempo! Vai embora! A guerra já começou! Nós estamos aqui em confronto! Vai embora! As armas foram apontadas enquanto alguns soldados ainda tentavam fazer o canhão disparar, sobre o grito de Van Soares, que insistia no uso do canhão, até para igualar as forças que para os holandeses estava muito desigual. A munição não era o suficiente para derrubar nem um quarto daquela turma, e insistir naquele combate era algo quase suicida. Com a turba que vinha da direção norte para o sul, os olhares se cruzavam e o capitão ordenava a retirada da Índia Mercier, mas ela se agarrava ao seu amor desesperadamente. Eu não saio daqui sem você, meu amor. Eu não saio mesmo. Eu não saio daqui. Vambora. Vamos comigo. Vambora. Ô, Mercier, eu não sou covarde. Eu não posso deixar o meu capitão. A guerra já começou. Vai embora. Os combatentes se prepararam e no ar já começava a ter um cheiro de morte. A turba raivosa se aproximava a uma distância perigosa. E Van Soares já não ouve mais os desesperados chamados de sua amada Índia. O líder lusitano, à frente dos tabajaras e caboclos que trazia, puxou a sua arma da cintura e apontou em direção aos holandeses, e dá o primeiro tiro. O som daquele tiro parecia o eco do inferno. E repentinamente a Índia Mercier caiu segurando o braço de Van Soares. Enquanto os tiros estouraram de ambos os lados, em meio às fumaças e pólvora, Van Soares socorre a sua amada que definha. Mercier, fala comigo, por favor, Mercier! Van Soares esfregou a roupa. Eu te amo muito, meu amor. Mercier, por favor, Mercier, acorda, levanta! Mercier, pelo amor de Deus, acorda! Mercier! Com seus olhos pretos, Mercier olhava profundamente para o seu amado branco, o homem que mais amara em toda a sua vida, como se quisera guardar a última imagem da vida. Mercier gravava cada expressão enquanto Van Soares chorava profundamente, agarrado ao seu corpo pequenino e delicado de nativa. Mercier, a Índia amada, morre nos braços do seu grande amor, e como se quisesse permanecer o observando, manteve os olhos abertos mesmo depois do último suspiro. Mercier! Enquanto o desesperado Van Soares de Goa
segurava o corpo de sua amada em lágrimas. As duas turbas se enfrentam à distância como tiros, como se os dois grupos estivessem em uma espécie de observação respeitosa. O grito de Van Soares ecoou mais alto do que os tiros que estavam sendo disparados. A mata, os bichos e as pedras ouviram o som do desespero, que assustou até os irados combatentes. Van Soares repousa delicadamente o corpo de sua amada índia cor de canela e puxa sua espada em um punhal que recebera de seu pai. E em uma loucura repentina levanta-se e parte em direção ao oficial lusitano, cego a tudo e a todos, em um ato de plena insanidade, sem se preocupar se haveria vida depois daquela maratona. Seus amigos, sem saber o que deveriam fazer, o acompanharam, atirando e recebendo a devida resposta da parte dos lusitanos. A ira de Van Soares parecia ter contaminado a todos. Todos os holandeses, acompanhados por índios potiguaras, avançam sobre a grande turba em sua frente, mesmo esta sendo 3 vezes superior em números. Desesperados, os holandeses correm em busca do inimigo, como se quisessem vingar a vida da belíssima Mercienne. Em seus semblantes havia ódio e sede de vingança. Os lusitanos ficaram até admirados com tal atitude repentina e espontânea. Vamos! Pega eles, vamos lá! Vamos! Tendo à frente Van Soares de Goa, os soldados holandeses correm como se estivessem numa maratona da morte, e o medo da morte não mais havia. Soldados cruzam na frente do oficial lusitano, mas a espada e o punhal de Van Soares Goa abre caminho de sangue e carne. Ele queria o assassino de seu amor, mesmo que fosse preciso morrer. Van Soares derruba 1, 2 e em frente ao lusitano recebe um tiro, do qual só sente o calor e o cheiro de pólvora no ar. Que não o impede de saltar literalmente dezenas de vezes, mesmo depois dele não mais demonstrar nenhuma condição de vida. Ah, seu miserável, você matou meu grande amor! Toma! Você matou meu grande amor! Enquanto o desesperado Van Soares desfere golpes, os soldados holandeses lutam no meio da multidão de nativos tabajaras. O vingador holandês permanece sobre o corpo do oficial português, enquanto a sua vista vai escurecendo. Um grupo de aproximadamente 12 soldados holandeses correm no meio da mata, próximo à praia do Jacaré, buscando barcos para atravessarem o rio Sanhanguá, em direção ao Forte Velho, onde eles poderiam se dirigir à Baía da Traição, aonde a multidão de nativos potiguaras os protegeriam. Eles carregavam um oficial sobre uma maca improvisada, com paus e cipós. Soldados, corram! Vamos! Eles estão vindo atrás de nós! Vamos! O desespero era grande e os homens se atolavam no mangue, mas não soltavam seu oficial ferido, que era Van Soares. Com seu ombro ferido, o oficial holandês vai acordando
mediante as batidas dos galhos de matos por onde os soldados passavam, em uma corrida desesperada. Vamos, corram por suas vidas! O que foi que aconteceu? Você é um herói, Vô Soares. Você matou o capitão português em frente de sua tropa. Você é um herói. Mas você foi ferido no ombro e o capitão Adrian morreu no combate. Perdemos a batalha, Vô Soares, mas você é um bravo oficial. Não se mexa muito, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Vamos que vamos, vamos pessoal, vamos! Cadê Mercier? Cadê Mercier, meu grande amor? Cadê? Morreu nos seus braços, Vô Soares, morreu nos seus braços. E não tivemos tempo de recolher o seu corpo. Eu também morri. Falta apenas o meu corpo. A minha alma não mais existe. Ela morreu com Mercier. Enquanto os soldados carregavam a maca com Vô Soares de Goa, ele imaginava o que vivera desde o dia em que saiu de Amsterdã rumo às terras dominadas. A grande glória de sua chegada naquela região onde todos soldavam os navios. Partimos de Amsterdã rumo às terras do Brasil em 23 de janeiro de 1647, sob grande aclamação e honra. Para as famílias dos soldados e oficiais recém-recrutados, era uma honra ter um filho a serviço da Companhia das Índias Ocidentais. Em meio a muito choro e aplauso, eu me perguntava a que destino eu estava indo. Olha, meu filho, eu estou muito feliz que você está indo nessa jornada. Vai ser muito bom, muito importante para você. Encare esta jornada como o amor à sua pátria. Você vai defendê-la, você vai honrá-la. E muitas experiências bonitas você vai encontrar em sua vida. Eu e tua mãe estaremos aqui torcendo por você. Vá de cabeça erguida e traga as vitórias. Olha, pai, eu vou. Não era bem do meu interesse, não. Eu vou ser sincero pro senhor. Eu vou porque estamos dentro desse sistema. Tudo é novo. Mas eu vou. O senhor me incentivou, eu vou. E vou de cabeça erguida, seguindo as orientações que o senhor me passou. Isso mesmo, meu filho, isso mesmo. Vá de cabeça erguida, será muito bom para você. Papai está feliz, sua mãe também está feliz. Estamos aqui porque sabemos que temos um bravo e valente guerreiro indo honrar a nossa pátria. Quando o navio partiu do porto e a terra foi se distanciando e fugindo da vista, certa solidão coletiva recaiu sobre todos. E novamente eu me perguntava: existem realização e felicidade longe daqueles que amamos? Certa escuridão nos sobreveio, mesmo estando em pleno dia de sol forte, e um frio congelava nossa alma. Quando chegamos a este mundo, encontramos todo um sistema pronto, cheio de regras e dominadores. E este sistema é tão grande que, vivendo ou morrendo, parece em nada mudar o seu rumo. Somos como um pingo d'água que surge na correnteza de um grande rio. E quando este pingo d'água evapora, mesmo assim, o rio continua sua forma e rumo. Mas este pingo d'água se tornará verdadeiramente útil quando matar a sede de um ser vivente. A solidão produz um mofo na alma,
chamada de angústia. É como se estivéssemos nos inflamando. Mas a tripulação logo cuidou de socorrer esta situação com músicas e piadas. Alguns marinheiros eram verdadeiros palhaços. E os palhaços, com simples gargalhadas, espantam os fantasmas da existência. Lá estávamos, em alto mar, rumo a um destino de heróis para combater uma guerra que não era nossa. Alguns pensam que lutam pelos interesses de seu país, mas sempre pensei que muitos morrem por interesses de poucos, para proteger seus bens. Mas o que podemos fazer se o sistema nos leva a esta sorte? À noite, eu via o mar e a lua como um casal sagrado a namorar, e como um amor verdadeiro, cheio de espectadores que são as estrelas, que parecem aplaudir, piscando seu brilho de muitas cores. Deitado no convés, olhando o infinito, eu tinha a impressão que se levantasse a mão, tocaria naquelas estrelas tão brilhosas. Essas estrelas são as coisas mais lindas. A lua com esse brilho maravilhoso. Eu sou uma amante da natureza mesmo. É bom observar. Parece até que eu posso até tocar essas estrelas com as minhas mãos. Não dá. Mas elas parecem ser tão presentes. Brilho intenso. Esse romance maravilhoso. Eles que dizem que a lua é a lua dos amores. Estou aqui, podendo admirar essa coisa maravilhosa, sem saber na verdade o que virá pela frente, mas vou experimentar essa sensação bonita, cada momento bonito aqui, eu vou guardar na minha alma, eu vou guardar no meu coração. Mas como o destino de nossos pés, as estrelas fogem do alcance de nossas mãos. Existem tantas coisas que fogem de nosso controle, tantos poderes que não podemos dominá-los, apenas respeitá-los, e um deles é o coração. Quem o enganará ou calará sua voz, fugindo de sua força? A vida é incrível, e tudo nela parece novo, até aquilo que é repetido. A vida é cheia de dinâmica, e fatos novos vão surgindo a cada curva nessa estrada imensa da existência. Até o velho repetido se torna novo, pois nunca se repetira antes. No oceano, sob uma embarcação que meu pai construíra com seus ajudantes, eu era tomado por uma sensação de aventura e, junto aos marinheiros, aguardava as novidades do mar da vida. Que belas embarcações eram aquelas, que pareciam cortar as águas com a agilidade de um samurai. Meu pai dizia que os pais das embarcações eram os chineses, dos quais tinha aprendido a sua arte. As velas com a nossa bandeira no topo davam uma sensação de brilho e força. Todos aqueles canhões mostravam a autoridade da melhor marinha do mundo. Os dominadores do mercado do mar. Dominávamos o mercado de transportes de mercadorias, e grandes distâncias eram vencidas pelos marinheiros experientes da Companhia das Índias Ocidentais.
A vida realmente nos prega muitas surpresas, né? Quem diria que um dia eu estaria aqui, nesse navio, no meio de tanta gente, numa missão desconhecida. A vida é assim mesmo, mas estou aqui, cabeça erguida, pensando no meu pai, pensando na minha mãe, pensando em tudo que eu deixei para trás. Mas vou fazer o meu melhor, vou ser valente em tudo que eu puder. Vai ser uma experiência muito boa, tenho certeza disso. Durante os dias da nossa navegação, percebia que nada somos sem um grupo que nos dê a devida cobertura. E uma comida compartilhada é uma excelente maneira de fazermos irmãos. Na verdade, estávamos sonhando um sonho coletivo, e a esperança do que não sabíamos nos mantinha. Como o alimento sustenta o corpo, a esperança sustenta a alma e a fortifica. Queres matar um homem? Destrua a esperança dele. Sonhávamos em ser atores e participarmos de algo grande, que era o domínio do Brasil, que andava com certa dificuldade. Sonhávamos com o novo, com a importância de sermos atores aos nossos oficiais. E enquanto os dias passavam, os olhos brilhavam com o brilho dos sonhos que vêm diretamente da alma. No mar ao longe, vimos uma esquadra de poucos navios. E a tensão foi nítida. Haveria combate no mar ou não? Olha lá! Navios! Navios! Todos apostos! Fiquem todos preparados! Todos preparados! Nossa, será que já vai começar a guerra? Corre, corre, corre! Eram os espanhóis, que cuidaram em passar ao longe e tomaram um rumo rápido para fugirem do nosso alcance. Os Filipes tinham retornado o poder da coroa portuguesa aos portugueses. Mas ainda estavam presentes no oceano, tendo como inimigo principal os ingleses. Estávamos prontos para lutarmos, mesmo que nunca tivéssemos combatido antes. Isto era com a maioria dos marinheiros e oficiais recém-formados. Estudei muito, mas nunca tinha experimentado a sensação de um combate verdadeiro. Nesta euforia de combate, encontrei um marinheiro chamado Salles. Que há muitos anos servia a marinha holandesa e já tinha viajado o mundo inteiro. Ele era baixinho, palaco e faltava alguns dentes em sua boca que insistia em sorrir, já que tinha uma idade avançada para a maioria dos marinheiros. Mas acredito que o deixava servir como marinheiro por causa de sua grande experiência. Os oficiais não deviam conversar muito com as praças, mas uma conversa leva a outra, e quando notei, estávamos batendo aquele papo. Decidi fazer uma investigação pessoal do mundo que me esperava, ouvindo o velho lobo do mar. E qual é o seu nome? Meu nome é Salles. Olha, é bom demais conversar com o senhor, hein? Nossa, tem muita coisa para contar e eu tô aqui prontinho para ouvir, viu? Eu tô aqui sempre pronto. Podemos conversar quantas vezes você quiser, sempre que você desejar, viu? O senhor vai ficar onde lá? Olha, eu vou ficar na Fia Cabedelo, lá na emborcada do Rio Paraíba. Ah, tá, lá é mais calmo, lá é mais tranquilo, o senhor vai gostar de lá. Eu vou lá para o Rio Grande do Norte.
Lá eu gosto mais, mas poderei continuar com a tropa, pois a minha vida é o mar. Bom, o senhor certamente enfrentou muitos confrontos, né? Sim, muitos, a vida toda. A vida toda no mar, a vida toda velejando, a vida toda lutando, batalhando. Já vivi histórias demais. Já vi várias vezes a morte na minha frente. Porém ela não me levou, pois eu não tenho medo dela não. Respeito suas regras, mas não a temo, por isso que ela me respeita. Nunca tenha medo, Mão Soares, da morte, nunca tenha medo. A respeite, vá no seu limite, no seu tempo, mas o medo atrai a força dela. Acredite na vida, mesmo diante da face da morte. Por tiros de canhões nos recepcionando e centenas de barcaças com nativos e nobres, sobre elas acenando com seus canhões e atirando para cima. As nossas esperanças, nossos guerreiros vivos. Parecia que junto com os navios vieram a esperança e a segurança que todos aguardavam. Que cena linda! A baía de Cabedelo, repleto de barcos. Bandeiras brancas sendo acenadas, cavalheiros com suas melhores roupas e damas com suas sombrinhas coloridas acenando seu lanço. A baía estava repleta de homens e soldados holandeses que coloriam as relvas verdes de Cabedelo, fazendo ser a Baía dos Holandeses. Nas bocas vimos os sorrisos e as gargalhadas de alívio, e dentro dos barcos, segurando suas cordas, olhávamos um imenso brilho nos olhares. Eles não se cansavam de nos saudar quando os nossos barcos se aproximavam, descendo as águas para nos dirigirmos à terra. Houve grande vibração. Percebi o porquê Salles, o velho lobo do mar, queria tanto continuar navegando pelo mundo. A glória massageia qualquer alma, a deixando dormente para as dores da vida. Quando me dirigi para o barco de aproximação, junto com alguns oficiais, Salles me chamou e me deu a sua faca de estimação. Oficial Mão Soares, leve com você esta faca. Ela me trouxe muita sorte. Ela me acompanhou por toda a vida. É um presente. Ô, Salles, muito obrigado. Deus o abençoe. Se nós não tivermos mais a oportunidade de conversarmos, desejo a você muita sorte. Muito obrigado, viu? Pela confiança, pela conversa. Fico muito feliz e grato mesmo por esse presente, viu? Lembre-se, Mão Soares, não temas a morte. A respeite sempre, mas nunca temas. A coragem atrai a vitória. Fomos aclamados pelo povo. Índios, potiguaras, nobres e militares, e nesta cena de glória eu entendi o porquê Maurício de Nassau se apaixonou tanto por estas terras e por este povo. Descemos nas proximidades do Forte de Santa Catarina e Paulo Linge, um dos governantes da região dominada, veio nos receber. O oficial de maior patente recebeu as boas-vindas de Linge e a turma vibrou. Cada cena era motivo de vibração, como se o povo buscasse motivo para se alegrarem, expressarem as suas alegrias interiores.
Muitos deles não sabiam que a maior parte da frota ancorada iria embora principalmente para o Recife, aonde havia conflitos mais graves. Vejam que homens lindos! Nossa, que lindos! São homens lindos! Nossa, dessa vez eu caso. Dessa vez a gente casa. Agora descalha, que homens lindos! Quieta, meninas, deixa eles chegarem, calma, logo vocês vão conhecer um deles, calma aí. Que bom que os militares vieram, hein? Olha, a gente precisava ter mais homens valentes aqui. Sejam bem-vindos, venham, ei! Toda a comitiva foi levada para junto da igreja matriz, aonde havia mesas com toalhas brancas e muita comida. O local era aberto e próximo às mesas dos oficiais existiam muitas mesas para os nobres e populares. O povo era diferente e olhavam para cada um de nós com aspecto de admiração. O tupi era a língua oficial dos nativos potiguara. E estava entre os oficiais Pedro Poti, um nativo potiguara de renome e respeito desde o domínio de Nassau. A mesa era farta e tinha tudo para comer, até comidas que nunca vimos antes. Foi um dia de grande confraternização. Os nativos nos rodeavam com seus olhares curiosos e mediam cada passo que dávamos. Entramos para o forte de Santa Catarina, também chamado de Margarida, em homenagem ao irmão Maurício de Nassau. Porém o nome não pegou. Todos ainda chamavam de Forte de Santa Catarina, que era a santa da família. Baixou-se a ponte e nós entramos no forte com grande aclamação. Por lá nos hospedamos. O forte tinha um ar diferente, como se tivesse nele muitas memórias absorvidas, exalando certo odor histórico. E sob o seu lado oeste-sul, vimos Lucena, forte e velho, o atalaia que era um observatório, e a igreja de Nossa Senhora da Guia. E entre esses lugares havia a Bahia, que eu chamava de Baía das Dores e dos Amores, já que era um ponto de partida e chegada, aonde havia as dores do adeus e as alegrias da chegada. Alguém me disse que quando o navio chegava em Cabedelo do Padre, a prostituta se alegrava. Aquele povo era amoroso e vivia a eterna expectativa da espera, como se aguardassem sempre a chegada de alguém. Das muralhas víamos o povo se alegrando por dias a nossa simples chegada, como se alegra uma família com o filho que nasce. Depois que a esquadra foi embora, nos deixando alguns barcos de tamanho médio e um grande, armas, munições, recebemos as primeiras instruções. Elinge demonstrou o seu grande desejo de retornar à cidade de Nossa Senhora das Neves, a qual chamávamos de Frederica. As igrejas de São Pedro e de São Francisco serviam de forte para os lusitanos, que esquartelados resistiam a toda a investida holandesa. Com homens e armas, Paulo Linge queria tentar conquistar aquele povoado mais uma vez. Foram feitos todos os planejamentos e com barcos atacaríamos a parte do Porto do Capim, em direção à igreja de São Pedro e convento de São Francisco. Dava a nítida impressão que a retomada cidade de Frederica pelos lusitanos em 1645 afetou a moral e a autoestima de Paulo Linge, que tentava desesperadamente reconquistá-la. Homens,
É um grande desejo meu retornar a Nossa Senhora das Neves, a nossa querida Frederica, que foi tomada de nossas mãos. E eu conto com vocês, homens valentes, guerreiros, para conquistarmos de volta aquilo que é nosso. Quem está com a gente? Vamos pegar de volta! Vamos! Estamos com o senhor! Vamos lá! Formamos o ataque e de madrugada atacamos o povoado de Nossa Senhora das Neves. Fomos recebidos sobre o fogo cruzado e tiros de canhões que assustavam mais do que acertavam o alvo. A cidade estava deserta. Todos os nobres e simples se aquarcelaram nos mosteiros e principalmente no convento de São Francisco. Das janelas, eles atiravam nossa tropa e em correria procurávamos uma entrada. Eles eram auxiliados por índios da nação que se enfrentavam com os índios que nos apoiavam dentro das matas ao redor dos templos. Foi o meu primeiro combate. Nos combates, o pavor vem. Porém, eu me lembrei do que Salles disse. Não tenha medo da morte. Respeite ela. Lembre-se, Val Soares, não temas a morte. A respeite sempre, mas nunca temas. A coragem atrai a vitória. Como lutei, e nada me detinha em meio ao combate. Os tiros pareciam passar longe ou eram desviados. Nativos e soldados caíam mediante a minha arma e a minha espada. Ataque o Forte de São Francisco! Entre nele agora! Os tiros faziam uma sinfonia e enchiam o ar de cheiro e fumaça azul. Índios agarrados com brancos, índios com índios, a rolarem no jardim sagrado, enquanto tentávamos arrombar portas e janelas. Em meio a moribundos, gemendo, eu gritava: ataquem! Eu quero o Forte de São Francisco! Economizem munição! Vamos! Eles estavam em todos os lugares, nas árvores, por detrás das pedras e barreiras naturais. Homens de guerra e até populares munidos de facões, foices, picaretes nos atacavam com incrível ferocidade. Eles eram rechaçados por nossa tropa, bem treinada e armada. Mas quanto mais matávamos, mais surgiam. Fomos xingados, excomungados de ambos os exércitos, mostrando que existia algo ligado à religião, provocando ódio em ambos os combates. Os esquartelados lusitanos mantinham seu poder nos conventos de São Francisco, Santo Antônio, Igreja de São Pedro e a Igreja da Misericórdia. Os carmelitas em seu convento também davam sustentação a esta resistência. Existiam túneis entre esses prédios e vasta armazenagem de comida e água. Antônio de Albuquerque, auxiliado por Matias de Albuquerque, no Recife, sempre resistia ao ataque provocado pelos holandeses. Mas eu queria esta vitória a qualquer custo e forçava a tropa a atacar sem piedade. Finalmente achamos uma passagem do lado leste da fortificação, que foi aberta através da força, e entramos, apoiado pelas armas, e houve grande combate em frente ao altar principal. Eu ordenei a entrada de todos os soldados, pois a tomada do forte templo de São Francisco representava a retomada da cidade de Nossa Senhora das Neves. Brancos e índios lutavam sem parar, e a minha espada cortava como nunca, e ninguém ousava me enfrentar. Ô Soares, vamos! Temos que ir embora! Foi ordenada a retirada! Índios tabajaras a vencer a nossa tropa lá na Igreja dos Carmelitas da Misericórdia e no convento de São Pedro! Vamos! Vamos, senhor! Vamos embora! Não vamos! Vamos ficar! Tomem o Forte de São Francisco agora e fechem as portas! Já tomamos o convento e não vamos voltar atrás! Mas, senhor, são muitos! Dê sinal que o templo de São Francisco é nosso!
parecia que tínhamos vencido e a tropa que estava em retirada foi chamada de volta. Porém, enquanto colocávamos mulheres, crianças e nobres no centro do templo, chegaram à porta dele uma multidão revoltosa de nativos e mestiços, pronto para a retomada dos templos, e a luta recomeçou em ritmo alucinante. Peguem esses idólatras! Olha, os filhos da besta estão atacando! Sim, são idólatras mesmo, são idólatras, filhos da besta, e vamos acabar com eles! Os filhos da besta são os idólatras, são religiões do diabo! Vamos pra cima! Fomos surpreendidos com tropas que saíram, abrindo caminho a fogo dos túneis existentes no lado velho da igreja. Saíram como formigas sedentas de sangue, e não conseguíamos detê-los. Até a cruz foi utilizada como espada. Senhor, eles estão quase arrombando a porta dianteira e existe uma multidão ao lado oeste do templo. Mantenham a resistência, mantenham! Ser líder não é tão fácil assim, principalmente quando em nossas mãos estão a vida de fiéis soldados que morreriam para nos proteger. Na vida temos que admitir os fracassos para que eles não nos consumam. Admitir um fracasso talvez seja a melhor maneira de anular e nos proteger de um próximo vacilo. Enquanto eu pensava e lutava, mais inimigos surgiam e nos cercavam e a munição já não era tanta. Nobre não é o homem que nunca cai, mas todo aquele que sempre se levanta de suas quedas. Preparar para debandar! 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 Vamos! Só tínhamos uma saída, o lado oeste com suas janelas altas, que dava para uma mata densa. Vamos para a janela agora! Vamos, homens! Agora, vamos! Passamos poucas horas dentro do convento, sentindo o gosto da vitória e da retomada não somente do templo, mas de toda a cidade. Mas não podíamos ficar isolados, já que os demais pelotões tinham sido vencidos. E em poucas horas toda a cidade estaria naquele local. Já que não podemos vencer, devemos sobreviver agora para lutar depois, já que mortos não lutam. Ao chegarmos às janelas, tendo isolado os guerreiros que vinham dos túneis, fomos surpreendidos por uma multidão de índios tabajaras e caboclos que atiravam flechas em nós, atingindo o peito direito de um de nossos guerreiros. Ele cai, mas não podíamos nos intimidar mediante a morte. Homens, vamos lutar pelas nossas vidas! Não tenham medo da morte, pois dá azar! Olhem nos olhos deles e os destruam! Vamos para a mata, rumo a Cabedelo! Abram caminho a fogo e a espada! Agora! Então a minha tropa, deixando para trás um tapete de feridos e moribundo, chega à mata aonde fugimos sem sermos perseguidos, pois estávamos cobertos pela mata. Corremos por horas, até que ordenei que parassem por alguns instantes. Olhei para minha mão e a luva estava vermelha de sangue. Retirei a mesma rapidamente para analisar o ferimento, porém nenhum corte havia. Era o sangue dos que eu enfrentei que coalhava em minha luva de oficial. Nestas horas, a carne treme com a tensão anterior, e a triste realidade da guerra recai em nossa consciência.
ao meu lado índios potiguaras e soldados exaustos, famintos e com alguns ferimentos. Eu tinha perdido vários homens, mas o estrago no exército inimigo foi nítido. Mostramos a nossa força. Mas na guerra não existe vencedores. Existem sim aqueles que menos perderam. Na guerra todos somos vítimas. Vamos, soldados, para o forte de Santa Catarina! A marcha passou a ser lenta e dolorosa, e como um cão ferido, voltamos para casa. Ao chegarmos ao forte, a ponte baixou para uma tropa que trazia em seus ombros o peso da derrota. Mas o rasgo na alma para ele não havia remédio. Depois do ocorrido, várias reuniões Paulo Lige realizava conosco, e o interesse dele pelo Forte de São Francisco era visível. Ele era capaz de arriscar a segurança do forte para conquistar a cidade de Nossa Senhora das Neves. Passamos a realizar expedições interiorana com a intenção de agrupar novas tribos indígenas para fins militares, já que ele era um tropeiro antes de se tornar um oficial português. Ele se converteu ao protestantismo e mostrava a todos que o domínio holandês era o melhor para o Nordeste. Para alguns, ele era traidor, mas para outros, homem idealista, que reconheceu o valor dos holandeses e sua capacidade de progresso. Morto por Matias da Cunha, que o enforcou e cortou seus membros, se tornou uma espécie de herói para alguns. As trilhas e tribos demonstradas por Calabar foram muito úteis para novos contatos. Paulo Lige estava obcecado pela ideia de retomar Frederica e sabia que nenhum poder se estabeleceria naquele lugar sem o auxílio dos nativos. Os nativos, ao contrário dos brancos, lutavam por simpatia e o interesse capitalista neles não havia. Eles trabalhavam pela comida do hoje. Amanhã, eles retornavam a trabalhar para ter. Era um sistema comum, aonde todos dividiam suas mercadorias e caças. Apesar da barreira da língua, os holandeses se davam muito bem com os potiguaras, e os portugueses tinham a simpatia dos tabajaras. Os nativos faziam simpatias e o que recebia não era tido como capitalização, era como um presente. Um espelho ou um punhal para um índio tinha o mesmo valor que um barril cheio de moedas de ouro. A forma deles verem a vida era diferente dos capitalistas e gananciosos homens brancos. Poder-se-ia conquistar a fidelidade de um índio apenas com uma fruta ou comida, e um branco com uma porção de ouro não era confiável a sua fidelidade. Até seus líderes dominavam diferentemente sobre eles. O pajé, ou chefe, dominava os seus sob admiração e respeito vindo da alma, não por prata, ouro ou ameaças de morte, vantagens. Eles obedeciam a seus chefes simplesmente porque eles eram chefes. A mata para estes era sagrada e milhares deles não a danificava, porém uma pouca centena de brancos era suficientes para desmatar em muitos lugares. Isto não era compreendido pelos índios.
mas a simpatia os fazia lutar. Lutavam por seus amigos sem saber que se assemelhavam a inimigos ferozes. Quero que todos vocês prestem muita atenção ao meu conselho. Nós temos que fazer amizade com os índios, ser amigos dos índios. Eles são os nossos companheiros que vão nos ajudar na guerra. Sejam simpáticos, sejam agradáveis a todos. Eles são os nossos aliados de guerra. Existiam muitas tribos no interior, seguindo os rios Sanhanuá e Paraíba, que eram formados por algumas centenas de índios que tinham uma vida comum. Pescavam, caçavam e cuidavam de suas famílias pacificamente. No interior próximo à Serra do Borborema, existiam as terras de Bodopitá. Existiam índios da nação de Zebucauá Cariris, até a Serra da Boa Vista. Eram índios de guerra e existiam em uma grande quantidade no local, tornando difícil a ideia de um possível domínio. Para nós, holandeses, o ambiente das terras dominadas era maravilhoso, com todas aquelas árvores e rios. Em nossa viagem de reconhecimento, anotávamos tudo, e as regiões em que passamos eram bem detalhadas em relatório. Passamos pela Lagoa de Paó, habitadas também por tribos cariris, que nos recepcionaram com alegria. Estamos muito felizes com as nossas, com meus pais, com nossa família aqui. Então, meu pai vai trazer muita gente para nos conhecer, mas de longe que o Senhor veio, lembrou para nós trazer mais parentes do Senhor, para a gente conhecer o que a gente faz aqui, o que a gente está fazendo aqui, mostrando o que no céu, cultura, nossa cultura. Subimos a Serra do Paó, a Lagoa Grande atualmente. Encontramos uma serra linda, de uma beleza estranha e primitiva, que encantava a nossa vista, a Serra do Paó. Serra de Alagoa, Grande Areia. Sobre a serra, uma linda mata fechada, era coberta por uma névoa toda manhã. Os oficiais de Paulo Lynch encontraram dificuldade de comunicação com os nativos, mesmo acompanhados por potiguaras. O idioma do interior das terras dominadas era muito diferente. Apesar da amizade que fizemos, os índios não eram ambiciosos, dificultando um possível recrutamento para o combate. O que existia entre os nativos do interior era uma rivalidade com os nativos tabajaras, e mais para o interior com os arirus, índios dos sertões paraibanos. Mas a vida deles era tão simples e agradável a eles mesmos que pareciam ricos por sua felicidade. A terra dava a eles tudo o que necessitavam, como uma mãe ministra aos seus filhos o puro leite. A mata era a vida deles. A terra era boa por onde passávamos, e a recepção era até constrangedora. Simpáticos em sua maioria, logo nos serviam suas comidas, como fizeram com Pedro Álvares Cabral, primeiro navegante português. Em minhas caminhadas pelos matos e nessas tribos, eu percebia que o homem não pode ser manso em demasia, pois seria destruído pela fera que existe nos corações gananciosos. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo para aqueles índios serem dominados, escravizados e até mortos por brancos dominantes.
Existe uma força insaciável no homem que o força a devorar os seus semelhantes em nome de sua sobrevivência. É a lei que criara para oprimir o fraco. Era uma multidão de índios gentis, simpáticos, a sorrirem e nos observar, admirados com cada ato que fazíamos. Como crianças, facilmente seriam dominados, mesmo sendo uma multidão tão forte, fazia da inocência do espírito e a falta de organização os seus maiores defeitos. Os holandeses tratavam bem os nativos e os respeitavam como legítimos donos desta terra, e através de alianças e acordos tentava adquirir seus serviços e proteção. Mas existiam aqueles sedentos de terra e poder que dizimaria a tudo e a todos que cruzassem o caminho deles e de seus lucros. Depois de muitos dias retornávamos ao forte de Santa Catarina, trazendo informações e alguns nativos com a intenção de agrupá-los ao nosso exército. Existia entre nós reverendos vindos de Amsterdã que sonhavam em evangelizar aquela região e ganhar as almas daqueles nativos para a obediência ao Cristo. Enquanto permanecia no forte, exercíamos o trabalho de fazer algumas patrulhas. Tomar conta do Atalaia no Forte Velho, que era um centro de observação que vinha até a praia do Cabo Branco. Dirigia guardas de observações na Igreja da Guia, em Lucena, ponto estratégico de observação. Estamos aqui nesta reunião para decidir algumas estratégias de guerra, alguns pontos importantes para avançarmos nessa batalha. Mas antes eu gostaria de saber a visão de vocês, se alguém tem alguma coisa para falar, coloque agora para discutirmos em torno desse assunto. Nós não estamos lutando somente contra portugueses nobres, mas contra exércitos de bandidos vindos de Portugal, da pior espécie, ladrões, assassinos, estrupadores. Mas não é que é mesmo? Esses portugueses estão loucos. Estão trazendo um verdadeiro exército de demônios para o Brasil. Ladrões, assassinos, estupradores, pessoas sentenciadas pela coroa, com várias coroas. É um verdadeiro exército de demônios, comandado por nobres portugueses. Eles são ingratos, matam índios, matam índias, estupram, são sem escrúpulos, nasceram para o mal. Os portugueses estão loucos. Os portugueses estão alistando bandidos, criminosos e pessoas com toda sorte de crime, estão punindo outros e mandando para o Brasil para se ajuntar às fileiras dos brasileiros para lutar contra nós holandeses. Mas é isso mesmo, esse povo é safado, ordinário, nós temos que combater eles. Os nobres portugueses pensam que depois da guerra eles vão controlar essa turma, eles vão crescer como formiga e vão morder a bunda deles. Não importa quem são eles, as nossas espadas os cortarão. Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vamos! Passei a tomar conta de toda a patrulha responsável pelos pontos de observação que eram importantíssimos no caso de um ataque por mar ou por terra. Deveríamos fazer sinais de fogo se fosse à noite, e espelhos davam brilho de alerta durante o dia em um possível ataque.
Como os lusitanos estavam utilizando a estratégia do ataque repentino, o medo era sermos atacados de surpresa na troca da guarda. Para evitarmos este acontecimento, passávamos alguns dias nos pontos de observação. E não tínhamos dia certo para a rendição por outros militares, para confundir o inimigo. Passávamos pelo Atalaia, deixando os soldados descansados, e partíamos em direção à Igreja da Guia, aonde fazíamos a troca da guarda, e descíamos para Lucena, utilizando barcaça nos mangues, logo embaixo, lado sul da Igreja da Guia. A tensão na troca era nítida, e o Atalaia no Porto Velho era o ponto mais vulnerável a um ataque do inimigo, pois era isolado dos demais, tendo ao lado oeste uma grande planície. Era um trabalho rotineiro, mas a tensão dava um toque especial a cada dia. O ser humano se acostuma com o que é bom e com o que é ruim. Tanto a paz acostuma a alma humana, quanto o medo assegura o desejo de aventura. Porém, como Salles me ordenou um segredo, eu não temia, respeitava a morte e as situações, mas o medo era afugentado do meu coração, pois acreditava que ele atraía muitos males. Apesar de participarmos de uma força armada tão grande, uma das maiores do mundo, às vezes nos faltava farinha e pão. Nisto, os praças e até os oficiais necessitavam caçar, até como complemento de sua alimentação, que era rarefeita. Os nativos eram taxados com impostos, que eram entregues nos postos militares, mas às vezes este pagamento atrasava, e em alguns casos não vinham. Além dos pesados impostos, tinha os juros dos empréstimos que muitos tomaram da Companhia das Índias Ocidentais e a alguns judeus banqueiros. Como o povo não tinha a cultura da produção, como nos países capitalistas, todo esse sistema ficava comprometido e falho. Os praças saíam nas horas vagas a caçar ou pescar, e infelizmente começaram a aparecer soldados mortos no campo. Levando os soldados pelo Forte Velho, encontramos 2 soldados mortos entre as árvores. Atacavam repentinamente soldados e camponeses que apoiavam os holandeses. Por ordens superiores, passei a comandar patrulhas que visavam encontrar estes guerreiros das sombras e do oculto. Era difícil a identificação deles, que se passava por camponeses transportando suas cargas das aldeias interioranas. Foi designada alguma ajuda indígena para nos auxiliar, mas nada encontramos, só alguns cadáveres de companheiros nossos mortos a tiros e pauladas. Era um mundo complicado, cheio de índios de diversas tribos que falavam o tupi e o desebocuá cariris, nativos mestiços e nobres de diversas nações. Isto impossibilitava a criação de um novo rosto comum ao inimigo. Ele, o inimigo do poder holandês, tinha várias faces: índia, negra, mameluco, cafuso, enquanto a face do homem holandês era reconhecida até nos mais complexos disfarces. Nossa língua era difícil para os nativos, e até os nossos nomes eles não conseguiam pronunciar. Às vezes esses empecilhos nos tornavam solitários, e a solidão enlouquece qualquer alma,
até a alma do mais nobre dos príncipes. Linge ordenou a investigação de alguns fazendeiros acerca do apoio aos portugueses e ao pagamento de algumas dívidas, isto pressionado por alguns banqueiros. Os empréstimos da Companhia das Índias Ocidentais em Amsterdã beneficiaram muito o Brasil, mas alguns banqueiros exigiam juros muito altos, chegando a impossibilitar o pagamento, e aquilo que parecia ser a salvação da lavoura foi a sua perdição. No meio desta guerra estava eu e meus soldados, lutando por vários interesses, que não eram os meus. Enquanto os meus homens passavam apertos e morriam por ataques repentinos, banqueiros levavam seus milhares de florins, dinheiro da época, para suas casas cheias de pompa e comida. A vida se apresenta muito desigual. E enquanto alguns morrem, outros riem, expressam suas gargalhadas através de suas bocas gordas e suas panças avolumadas. Alguns se sentem no direito de beber e de comer a carne do seu semelhante, e para isto formam leis legalizando sua impiedade. O poder tem duas admiradoras, que vão para onde ele for. A falsidade e a hipocrisia são apaixonadas pelo poder e o cercam aonde ele estiver. A esposa do poder chama-se política, e sem ela, ele não consegue se estabelecer. Mas estas duas amantes dele nunca desistem de sua companhia. Apesar de a política desconfiar, ela nunca poderá flagrar a falsidade nem a hipocrisia com seu marido, pois se isto acontecer, ela o destitui de sua posição. Todos que se aproximarem do poder humano terão que passar pela análise destas três mulheres, que uma vez desagradada, poderá exercitar o poder contra o que o desagrada. Aonde o poder estiver, estará estas três mulheres apaixonadas por ele. Mas um dia o poder morreu, e em seu túmulo descansava tranquilamente, mas escutava uma voz sobre o seu berço eterno. Meu nome é Falsidade. Eu amei muito esse poder. Ninguém amou ele mais do que eu. Eu sou hipocrisia, minha queridinha. Você pode até ter amado ele, mas não mais do que eu, viu? Neste meio tempo, a politicagem visita seu marido e percebe a presença da hipocrisia e da falsidade. Oi, hipocrisia. Oi, falsidade. O que vocês estão fazendo aqui? Estávamos aqui esperando você vir ver seu marido. Alguém nos disse que você iria vir. Então estamos aqui para chorarmos com você. Como vocês são legais, hein? Desta forma, mesmo depois de morto, o poder não foge de suas mulheres. E conosco aqui, na desembocadura do rio Paraíba e Sanhanguá, não estava sendo diferente. Muitos de nossos líderes estavam em busca de bens pessoais, enquanto nós soldados nos matávamos mutuamente. Enquanto atracados nos fazíamos em pedaços, os bolsos dos portugueses estouravam com a prata e o ouro, enquanto a boca deles declarava que estavam lutando por nossos interesses. Será que um dia isto mudará? Os potiguaras lutavam fortemente ao nosso lado, pela simples simpatia que sentiam ao nosso respeito, sem garantias de futuro ou defesa de suas famílias, em caso de sua morte. Eles lutavam, mas a glória pertencia a alguns coronéis que mal falavam com eles depois das vitórias. Vossa Santidade, a nobreza portuguesa manda uma carta para Vossa Santidade e pede ajuda da Igreja
contra os protestantes holandeses enturmados no nordeste do Brasil. Vamos ver essa questão. Não podemos permitir que os protestantes dominem estas terras. Então teremos que apoiar a nobreza portuguesa, mesmo trazendo estas pessoas punidas para o Brasil. Respondo a eles, diga logo, a Igreja Católica irá apoiar os portugueses contra os protestantes filhos da besta. Assim teremos o poder novamente da nossa religião. A nossa situação no Brasil está complicada. O governo lusitano deve muito ao nosso governo. Muito dinheiro, muitos canhões, muita mercadoria, muitos navios. E emprestamos muito dinheiro aos nobres brasileiros. Vacas, bois, moinhos, construímos pontes, trouxemos artistas, construímos teatros, mas os lusitanos infiltraram espias entre nós. Estão dizendo que se eles, os nobres brasileiros, apoiarem os lusitanos, não precisarão pagar os empréstimos que nós fizermos aos brasileiros. Isso nos está trazendo grande desvantagem. A Igreja Católica também está incitando vídeos, principalmente os tabajaras, contra nós, dizendo que somos filhos da besta, porque não aceitamos a religião idólatra deles. Os índios tabajaras estão se tornando católicos. Já os índios potiguaras são evangélicos. Então, a nossa situação é esta. Muito dinheiro eles estão nos devendo e não querem mais pagar. Mas a coroa holandesa exige o pagamento. Então iremos lutar. O território é nosso. Na Ilha da Madeira já houve várias rebeliões e eles tomaram a Ilha da Madeira. E agora os lusitanos estão infiltrados entre nós, visitando os fazendeiros, dizendo que se eles e os negros e os índios apoiarem os lusitanos contra nós, não precisarão pagar as vacas, os moinhos de vento, de água que emprestamos a ele. Então a nossa situação é de estar entre os inimigos ferozes, e qualquer um deles poderão nos atacar com espada, facões. Temos que estar preparados. A situação dos holandeses no Brasil não está boa, mas a coroa holandesa não abre mão do Brasil. O povo segue seus líderes e os tiram da lama, mas eles esquecem e depois de limpos os chamam de sujos. Nós ainda dávamos mais atenção a eles do que os espanhóis e portugueses, que nem mesmo os consideravam. Em suas reuniões de administração, os holandeses tinham ao seu lado Pedro Petit, o potiguara, ao lado de nossas companhias. Sem os nativos, nenhum poder se estabelecia nestas terras, quentes e úmidas. Andando nas matas do Forte Velho, a saudade do aroma das flores em minha terra me alcançava, e a voz de minha mãe era desejada de ser ouvida. Tudo parecia tão distante que a companhia de soldados passava a ser a nossa família. Para que os oficiais aprendessem o tupi, o nosso comandante-geral ordenou que fosse ministrado aulas no Forte de Santa Catarina. E para isso trouxeram um frei chamado Domingues. Ele era um frei que não quis se dirigir à cidade de Nossa Senhora das Neves por motivos pessoais. E como ele não representava perigo para o sistema,
foi permitido ele conviver entre nós. Há muitos anos, ele chegou nestas terras para o convento de São Francisco e evangelizava os índios da região de Baía da Traição. Arrastava uma perna e um braço, devido a uma doença que teve, mas dominava o tupi fluentemente. Passamos a ter aulas na sala de reuniões, várias vezes por semana, e nasceu entre nós uma grande amizade. O Frei morava em uma cabana feita de troncos e folhas, na Ilha da Restinga, e geralmente o seu ambiente era a Ilha da Restinga Forte Velho. Apesar de sermos de outra religião, passei a ver naquele velho homem virtude e um bom coração. Nas minhas caçadas com os meus soldados, sempre tirava um tempo para conversar com ele, e dele obtinha informações importantes do tempo. Da história dos índios. Realmente, aquele velho religioso era uma biblioteca de conhecimentos. As nossas muitas conversas, ele me contara que o interesse desesperado de Paulo Linge em retornar à cidade de Nossa Senhora das Neves estava debaixo do convento de São Francisco. Vô Soares, o interesse de Paulo Linge está no tesouro dos holandeses, que se encontra sobre o templo de São Francisco. Afinal, existem vários comentários de muitos tesouros na caverna de São Francisco, mas o tesouro dos holandeses é um fato, pois eu vi as escavações feitas ao lado do templo para escondê-lo. Mas eles sabem que o senhor viu? Não viram não. Dei o meu jeito, me escondi. Mas por que o senhor está a me contar isto, já que sou um oficial? Você é um homem que tem um coração bom, Vô Soares. Eu sinto isto. Domingues me contou muitos segredos, tanto dos portugueses, espanhóis, quanto do meu próprio povo, e seu domínio desde o começo. Contou-me também a história do Padre Antônio da Piedade, que deixou a sua segurança para salvar os soldados feridos. Ele foi ferido e morreu no convento de São Francisco por este ferimento. A história de João Matos Cardoso, grande herói do Forte de Santa Catarina, que comandou o forte por mais de 40 anos e não abandonou até a morte. História de índios e suas crenças, seus costumes. Sempre que eu podia, comparecia à casa do velho Frei, que se recusava a sair daquela região. A vida de um soldado é dinâmica. Ele é ensinado a não pensar, só obedecer. Mas a minha mente era investigativa e costumava criar as suas próprias ideias acerca das coisas e dos fatos. Nem sempre as coisas são como nos é apresentadas. Mentes tentam dominar mentes. Para obterem lucros para esse fim, utilizam as ideias como arma de domínios. O homem vive em conflito. Por dentro dele há um conflito constante. Parece que a alma, espírito e corpo vivem tendo desarmonias, gerando uma espécie de inquietação na vida de cada ser vivo. A vida é enigmática e gosta de causar surpresas em cada curva da estrada que caminhamos. Perseguimos a perfeição, mas não precisamos ser perfeitos para sermos felizes. Precisamos apenas amar, porém ele é como relâmpago, que nos assusta mesmo que estejamos o esperando ardentemente. Como o relâmpago que traga sua força com a terra, assim são os corações que se amam.
Eu era muito jovem e meu coração não sentia a incrível força do amor. E mediante o ambiente em que vivia, achava eu que tal fenômeno nunca iria acontecer comigo. Mas como algumas flores que teimam em crescer, mesmo em meio a horríveis pedregais, assim é o amor, que surge mesmo em meio a terríveis ambientes, colorindo e perfumando a nossa alma. Nas minhas horas vagas pedi permissão para caçar no Forte Velho, aonde pretendia caçar e depois na Ilha da Restinga comer a caça com Domingues, o velho Frei. Na minha atenção, vi nas árvores um barulho. Então preparei a minha arma com atenção, pois poderia ser um animal de grande porte. As folhas continuavam vagarosamente se mexendo, como se a caça estivesse se dirigindo para o lado. Eu não deixaria de jeito algum esta caça fugir. Vagarosamente fui seguindo os galhos que se mexiam, pronto para atirar e levar para a casa de Domingues o meu almoço. Engatilhei a arma e apontei. Quando vagarosamente subiu entre os arbustos uma mulher linda, morena, de cabelo e olhos pretos, nua, com seus cabelos cobrindo seus seios pontudos, magra, de altura média e sorriso contagiante, que me deixou sem ação totalmente. Apesar de ter em minha mão uma arma engatilhada, era eu que estava rendido mediante tamanha beleza. Durante algum momento ficamos parados, um na frente do outro, sem palavras. Como se os nossos corpos estivessem trocando informações, sem que a nossa consciência soubesse de fato o que estava acontecendo. Apesar de ter visto muitos índios e índias, aquela era diferente. Parecia que já nos conhecíamos há muitos anos. E sem palavras os nossos corações fizeram longos discursos. O impacto foi tão grande que todas as minhas ideologias e pensamentos filosóficos e preparos se renderam a um simples sorriso de uma índia. Eu estava caçando, mas acabei sendo a caça, e atingido por um lindo sorriso, me rendi ao amor. Ei, meu nome é Van Soares de Goa. A nativa, depois de me observar, correu, tendo ao seu lado várias crianças nativas que corriam nuas em meio ao mato. Enquanto corria, o seu cabelo longo e preto parecia uma bandeira a acenar para mim sobre aquele corpo nu. Corri atrás dela, procurando falar com ela, e com muita dificuldade a alcancei. Segurei em seu braço magrinho, olhando em seus olhos misteriosos. Novamente os nossos olhos se analisavam e as palavras não vinham à minha boca. Nada adianta falar, pois ela não compreendia a minha língua, nem eu a dela, apesar das aulas com Frei.
segurando eu seu braço, eu me desconhecia, pois insistia em olhar para ela quando estendeu a sua mão pequenina e frágil. Me dando uma fruta típica daquela região. Peguei a fruta e soltei-a, a qual saiu correndo com as crianças que a acompanhavam, sorrindo e olhando para trás. Existem coisas que passam anos para nos marcar por alguns instantes. Porém, existem alguns instantes que nos marcam a vida toda. A imagem daquela índia, com seu sorriso rasgado e espontâneo, foram gravados em minha mente, que insistia em repetir a cada instante da minha caminhada. As maiores surpresas que temos não estão nas situações que passamos na vida, mas as reações que temos a elas são as que mais nos surpreendem. Nas surpresas, os instintos falam mais alto, deixando de lado todo o nosso universo de lógicas e ideias. Depois do encontro com aquela índia, o meu universo se alterou grandemente, como se surgisse nele um novo sol, e muitas partes desconhecidas rapidamente se apresentaram. Voltei para a ilha da Restinga com a pouca caça que tinha em mãos, porém com o coração caçado por um sorriso de um coração índio. Será que eu iria ver ela novamente? De que tribo pertenceria aquela tão bela nativa? A partir do dia que conheci a nativa, que nem mesmo sabia o nome, passei a andar tendo os meus olhos a procurar aquela que, como uma flor nativa, vi no meio dos arbustos. O cheiro da sua alma encantou a minha. O amor é como uma fome da alma que desesperadamente procura se alimentar, com a simples presença do seu amado. Meus olhos procuravam a todo instante aquela que eu tinha visto, e seu olhar me absorvido para dentro das profundezas de seu coração. Para surpresa minha, na troca da guarda do posto de observação Atalaia, vi novamente a beleza selvagem. Ordenei que os soldados seguissem à frente para o seu posto, e fui até ela, como se fosse realizar outra coisa, para os soldados não desconfiarem. Desta vez ela não fugiu e estava só a observar. Tentei conversar com ela, mas ela não compreendia nem tampouco eu as suas respostas. Sentamos sobre o velho tronco e conversamos com a alma, já que não entendíamos um ao outro. O amor é uma linguagem universal, e sem tradução nem intérprete, todos o compreendem quando ele aparece. Estava ao meu lado uma jovem, aparentando 19 anos, nua, linda, com um cheirinho de flores do campo, que olhava para mim como sua propriedade, como se ela tivesse tomado posse de mim, desde o dia em que me viu. Um beijo longo foi a resposta de nossos corações acelerados. Envolvidos pelos seus cabelos suados, eu selava o meu destino dentro de seu corpo, sedento de mim. Nada falávamos um da língua do outro, mas os sussurros e gemidos por ambos são compreendidos.
como o beber da água pura do rio de manhã cedo foi o nosso amor próximo à atalaia do Forte Velho. As árvores eram nossas cortinas e os gemidos da Índia era abafado pelas folhas da mata. Os lençóis eram as folhas secas e sua fome e sede de amor parecia deixar ela louca. Sorrisos e gemidos expressavam a nossa grande atividade, que nos levava às nuvens. Exausta e suada com aquela pele negra, ela cai sobre o meu peito suado e adormece rapidamente, o que é acompanhado por mim quase instintivamente. Van Soares! Van Soares! Van Soares! Van Soares! Onde está você, Van Soares? Oh, Van Soares! Cadê o senhor, Van Soares? Os soldados estranhavam a minha demora e eu fui acordado pelos seus chamados. Oh, Van Soares! Cadê o senhor, Van Soares? Talvez eles pensassem que eu tinha sido atacado pelos portugueses. Me levantei e chamei a nativa amada com um grande beijo. Vá embora, os meus amigos estão vindo aí. Vá agora, depois volte a me procurar. Depois volte a me procurar. Dei a ela uma peça do meu cinto e a despedi por outro caminho. Van Soares, onde estava? Eu estava com muita dor de barriga e decidi descansar um pouquinho antes de subir esta ladeira tão grande. Senhor, cuidado com as patrulhas lusitanas. Se elas pegarem o oficial, terá um grande prêmio nas mãos. Sim, eu sei. Vamos, homens. Desde que experimentamos o amor, jamais esqueçamos o seu sabor e nunca deixamos de querer participar deste fenômeno que acontece entre a matéria e o transcendental. A alma, o espírito, a carne, como planetas distantes, se alinham, formando um espetáculo de infinita beleza. Alimentei o costume de caçar constantemente, admirando os meus amigos, pois nada ou quase nada trazia. Sobre o atalaia, observando o horizonte estrelado, ficava sonhando acordado, pois o amor é um vinho que sempre nos faz delirar. Senhor! Ei, senhor! Sim, fala, Jacob. O senhor parecia estar sobre aquela estrela longínqua. Tá tudo bem? É, Jacob, nesse lugar de ampla visão, viajamos mesmo. Senhor, mas nada mudou no atalaia. A visão é a mesma, desde o dia que chegamos aqui. É verdade, você tem razão. Mas existem coisas que acontecem conosco que colorem a nossa vida. E tornam as estrelas mais brilhantes. E apesar das estrelas estarem no mesmo lugar, repentinamente notamos a sua incrível beleza. Nada será colorido se dentro de nós estiver cinza, não é verdade? O tenente tá romântico. Esta caçada diária tá fazendo muito bem pro senhor oficial. É mesmo. Ei, deixa disso. Nunca me senti tão bem como naqueles dias. E sobre o andar final do atalaia, eu me sentia leve, seguro e realizado. Sintomas de um verdadeiro e grande amor.
mas eu não sabia o nome dele. Então copiei o nome do irmão de um de meus soldados, que se chamava Mercian. Fiquei ansioso para contar a ela como a chamaria. No dia seguinte, corri para o nosso lugar de encontro, e as árvores da floresta pareciam abrirem caminho para um coração cantante, pois o amor é musical, e quem ama sente incrível vontade de cantarolar. Cheguei na árvore de nosso encontro, mas nada havia. Cadê Mercian? Mercian? Cadê você, Mercian? Por um instante o meu coração ficou apreensivo, mas como uma deusa da floresta, ela surgiu entre os arbustos com uma flor azul em seu cabelo e um sorriso de alegria de me ver. Mercian, você será chamada de Mercian, tá bom? Como era seu costume correr e pular, agarrar o meu pescoço, foi desta forma que ela me disse sim, com um longo beijo de amor. Um beijo de amor ressuscita qualquer alma, mesmo que há muito tempo ela esteja apodrecida. Enquanto nos amávamos, as árvores pareciam bater palmas a tão precioso e raro sentimento. Havia um rígido controle dos holandeses sobre seus jovens, evitando assim a mistura das raças, e até a religião, através dos reverendos, nos proibiam a nos relacionar com mulheres de outras religiões e povos. Havia a proibição da relação sexual antes do casamento, e cada jovem havia um tutor. Nisto a necessidade de esconder tal relacionamento. Havia o perigo de haver uma transferência para outra província, dominada pelo Império Holandês. Eu não iria abrir mão do meu amor, nem da minha ordenação de oficial. O amor, esta cola celestial que traz até o nosso vazio a matéria necessária para o total preenchimento. O homem poderá conquistar terras, riquezas e poder, mas se não tiver conquistado um coração de uma mulher, nada terá conquistado. Não existe lugar no mundo mais confortável do que o interior de um coração que nos ama ardentemente. Existe uma estrela no coração de cada um que brilha com mais intensidade cada vez que apenas olhamos para aquela que nos quer bem. Utilizando a desculpa de investigar as mortes dos soldados atacados por patrulhas, os revoltosos portugueses, fui até a tribo dela, que ficava a uma distância razoável do posto de observação Atalaia e igreja de Nossa Senhora da Guia. Como é que aquela índia caminhava tanto só para me encontrar? O amor não mede distância e não vê as dificuldades. Chegamos até a tribo dela com a nossa tropa e fomos recebidos com muita alegria. E admirados, eles olhavam constantemente para nós. Lá estava Mercian entre os céus, a olhar para mim com aquele brilho no olhar que só os amantes têm. Descemos até o chefe da tribo que pertencia à nação potiguara. Ele se chamava Potiguaçu e era muito grande. Este índio era tão grande que parecia 2, e segundo fiquei sabendo, ele era neto de um holandês que naufragou na praia do Holandês.
Outros diziam que ele era filho de um italiano que naufragou em um navio espanhol na região, chamado Felipe Lourenço. O fato era que aquele índio, até sorrindo para nós, nos dava medo. Seus braços eram enormes e seu semblante como o de um guerreiro cruel. Para minha surpresa, enquanto falávamos, Merciene se aproximou e ele a abraçou, o que me irou tremendamente. Mas para o alívio de minha alma de herói, ela era filha dele. E como os índios costumavam ter filhos muito cedo, tive medo que ele fosse marido dela. As tribos naquela época se constituíam mais ou menos de 200 pessoas, exceto alguns lugares que tinham uma grande concentração indígena, que era o caso de Baía da Traição, Campina Grande e partes do Recife com os Tabajaras. Dentro de sua casa de palha, os anciões nos receberam e falaram conosco, sendo conduzido pelo Frei Domingues. Estamos a colaborar com vocês até a mais terrível guerra. Nossa tribo é amiga dos holandeses, desde que eles chegaram aqui. Nós agradecemos muito o carinho e a hospitalidade de vocês. Nós viemos aqui porque queremos pistas dos que matam soldados nossos em ataques repentinos nas estradas e matas. Nós não sabemos nada acerca deste assunto. Muitos brancos passam por aqui, tropas de burro para lá e para cá. Não sabemos que é mal ou bom, qual é o sistema, mas estamos atentos para qualquer informação passar para você. Nós agradecemos, muito obrigado. Mas agora chegou a hora de nós comemorarmos, dançarmos e divertir na nossa festa. Vamos comer e dançar. Vamos comemorar. Bora! Aquele povo poderia não conhecer as letras dos brancos, mas eles eram receptivos demais. Sabia receber os amigos. Comemos e bebemos em abundância, logo que entregamos a eles os nossos presentes. Espelhos, foices, facões, o que trouxe muita alegria. O tia Sur recebeu de minhas mãos um facão de quase meio metro. Os demais se encantaram com as muitas mercadorias que receberam. Eles sabiam fazer festa e agradecer a cada presente que receberam. Enquanto a festa entre os homens prosseguia, as mulheres de longe olhavam para nós e Merciene conversava e sorria para mim. Parecia que ela se tornara importante pelo simples fato de estar comigo. Na grande recepção que fizeram para nós, um índio me busca e Frei Domingues me segue. O tia Sur queria falar comigo urgente, o que me trouxe um certo receio. O que ele queria comigo? Será que ele já sabia de tudo e queria lavar a sua honra de pai ferido? Fui até ele em um lugar um pouco afastado e a atenção do momento foi grande. Os olhos do Frei Domingues demonstravam temor. O que iria acontecer? Frei Domingues nos traduzia e havia um certo medo em sua voz, demonstrando haver em seu coração medo daquela situação inesperada. O tia Sur mandou chamar a sua filha, que veio às pressas atendendo a seu pai. Vem cá, minha filha, vem falar comigo. Vem cá. Você gosta desse homem oficial? Você gosta dele? Sim, pai, gosto muito, muito mesmo. Ele é o homem da minha vida.
você está gostando da minha filha? Como é que tá você na fila? Está se encontrando e está gostando dela? Sim, senhor, gosto muito. Ela é o amor da minha vida. Anala hinahalamele ha nalisa avalade zelabara nahanama ali hala ala nahala na hali ama vena ha. Você tem coração de minha filha. Ela ama muito você. Ela gosta muito de você. Você tem coração de minha filha. O corpo também é seu. É segundo nossa tradição, na cultura, você tem que casar com minha filha. Casar com ela. Ser dela e ela sua. Quando ele falou nisto, as minhas pernas tremeram, pois assim que os meus chefes descobrissem esta confusão, eu seria transferido imediatamente, talvez para o Recife, aonde havia constante combate. Mas a coragem e a virtude são qualidades que nos livram de muitos males. Resolvi contar a Potiaçur a verdade do ocorrido. Ele me pediu para dançar a dança do toré com os seus e com a sua filha, que segundo ele já era a minha esposa para sempre. Para alguns, isto poderia representar uma situação embaraçosa, mas para mim, uma felicidade inexpressável. Dançamos a dança do toré e outras que foram sendo realizadas. Neste clima de festa, fomos até de manhã. Cansados, fomos chamados a uma cabana especial, forrada de couro de animais e bem fechada por todos os lados. A mim, o chefe branco, como eles chamavam, foi-me dado uma cabana separada dos demais, aonde deitei exausto. A surpresa foi quando eu estava deitado em profundo sono. Senti um calor ao meu lado e quando observei era Mercian, deitada como se fosse a minha mulher, possivelmente trazida por seu pai. Esta situação era muito comprometedora, mas eu seguia a filosofia de não temer, apenas respeitar a vida. Dormi profundamente ao lado de minha esposa índia. Ao acordar, fiquei a imaginar o que a minha família iria dizer. Será que iria aceitar? Mas a sabedoria nos diz que devemos viver a nossa própria vida e não a dos outros. Viver de aparência é como comer um fruto que só tem a casca. Imaginava ainda como aquele ato e casamento iriam influenciar a minha vida a partir daquele momento. Retornamos para o forte de Santa Catarina e apresentamos ao oficial superior o que a ele interessava. Não encontramos pistas dos vassalos e nenhum rebelde foi delatado. As ideias são muito boas e devem ser seguidas para haver um aperfeiçoamento, mas são os instintos que dirigem a vida dos homens. São eles que se manifestam nas situações e dirigem os nossos passos. Deveríamos exercitar as ideias e treinar os instintos, pois perante os instintos, as ideias nada fazem. Já nascemos com um temperamento e com inúmeros instintos, vindos de todos os nossos antepassados, pois somos um pedaço de cada um deles. Eu não estava acreditando no amor que estava a viver, e nem mesmo as reações que tive em situações que o cercaram. Qualquer oficial fugiria de um possível choque com os comandantes,
Mas eu não poderia negar a este amor e abortar tão lindo sentimento que crescia dentro de mim a cada dia que nascia. Eu sabia que era uma questão de tempo para alguém da cúpula do comando saber e me transferir ou até mesmo me prender. Segundo eles, eu não poderia estar trazendo um mau exemplo para a tropa e traindo a minha religião. Mas como eu poderia estar traindo a minha religião, já que Deus estava me dando tão grande presente? A minha caçada continuava, e todos os dias ela vinha me ver, como o sol vem visitar as plantas e dar a sua vida para elas. Como a falta de sol é a falta de amor, chamada de angústia que apodrece a alma. Mas quando Mercian chegava, o sol da estrela existente em seu peito desintoxicava minha alma sofrida, a tornando em um belo jardim florido. Como é benéfico o amor! Como é belo o amor! Sobre o atalaia, depois de ter visto a minha querida Mercian, veio a mim um soldado montado em seu cavalo. Senhor Van Soares de Goa? Sim, sou eu. O capitão Adri está chamando o senhor com urgência no forte de Santa Catarina. Então desci do atalaia e peguei a minha cavalgadura e me dirigi ao forte. Chegando ao Forte Velho, peguei uma balsa e me aproximei do forte com sua bandeira hasteada balançando no vento. Na verdade, é uma linda bandeira. Chegando no forte, baixaram a ponte de madeira e eu entrei para o meu destino. Senhor, o capitão Adri está esperando na sala dos oficiais. Sim, obrigado. O que iria acontecer depois daquelas escadas? Não importava. Eu iria ser o que sou e não iria mentir. Sente-se, Van Soares. Vamos direto ao assunto. Temos aqui 2 denúncias contra você. A primeira diz respeito a uma amizade muito grande com o frei da Igreja Católica. A outra se diz respeito a um relacionamento com uma nativa da nação potiguara, filha do grande Potiaçur. São verdades essas denúncias? Sim, senhor, são sim. Sou amigo do Frei Domingues, tradutor do Tupi, e amo uma nativa, que eu a chamo de Mercian. Você conhece o nosso sistema, Van Soares. Não nos envolvemos com os nativos nem com pessoas de outra religião, principalmente a católica. Eu quero um basta destas 2 situações, viu? Eu não quero ouvir falar mais de Mercian, nem deste padre como amigo. Você é um oficial holandês formado na Companhia das Índias Ocidentais. E eu não quero lhe perder. Estamos em conflitos constantes e você vem me trazer problemas? Se o chefe-geral Paulo Linge souber disso, tirará sua farda ou no mínimo te transferirá para Ilhas Antilhas. Senhor, eu amo Mercian e sou capaz de perder até o cargo de oficial para ficar com ela. Já o Frei Domingues é um amigo e uma amizade não tem religião. Van Soares, o tenho como um filho na vida militar. Eu não quero perdê-lo por esses motivos que serão resolvidos rapidamente. Vou te dar um tempo para definir. Não vou colocar no relatório para Paulo Linge e vou negar que sei de alguma coisa se alguém me perguntar. Agora faça sua parte. O capitão Adrian viu a firmeza de meu coração e decidiu abafar o caso para não me perder como oficial. Ele fez vista grossa ao meu respeito. Porém, mais cedo ou mais tarde, os demais oficiais saberiam
o Paulo Lynge entraria em ação. Mas eu não temia. Eu apenas respeitava as situações. Dan Soares, temos situações difíceis pela frente. Os investidores estão requerendo seus investimentos e muitos fazendeiros e senhores de terras não estão pagando. Temos a denúncia que o senhor de terras, André Dias de Azevedo, ele está conspirando contra o nosso domínio no engenho São Tiago Maior. Temos que fazer alguma coisa. Senhor, esta informação foi paga? Sim. Então esta informação não é de total confiança. Ele nos forneceu dados importantes que estão sendo alimentadas e municiadas pelos habitantes do São Tiago Maior. O Paulo Lynge já ordenou a captura dos principais daquele engenho. Prepare-se. A situação era realmente difícil e muitas tropas vagavam entre as florestas e os canaviais. Preparei-me no espírito, mas o meu corpo pertencia a Murciano. Enquanto isto, a minha alma descansava em um profundo paraíso. O amor é um vício que nos faz bem enquanto dura. Eu não queria saber qual inimigo que iria enfrentar. Eu só queria amar, sentir o calor da minha alma, daquela pequenina e frágil Índia. O Forte Velho, depois da imensa Bahia, era o nosso paraíso de amor. E meus soldados já sabiam o meu costume de caçar diariamente. Entre as árvores do Forte Velho, já tínhamos a nossa cama, e não importava o lugar da cama, mas a felicidade daqueles que se deitam sobre ela. O que eu poderia fazer, Sr. Ciano, era daquelas que se entregavam de corpo e alma àquilo que ama. O brilho de seu olhar contaminava a alma com o mais suave perfume. Como será que a minha mãe e meu pai reagiriam ao saber que eu estaria casado com uma nativa brasileira? Talvez eles diziam: "É, isso mesmo, meu filho, ame intensamente." Ame mesmo, meu filho. Deitada sobre o meu peito branco, Murciano, a Índia de pele morena e seus fartos atributos, escutei um barulho e levantei-me vagarosamente para ver o que era. Tapei a boca de Murciano com as minhas mãos e percebi uma tropa portuguesa passando com negros e índios. Eles estavam indo em direção ao Atalaia, como se quisessem o atacar. Mas o que eu poderia fazer contra tantos homens? Deixei que eles passassem e já a uma distância segura atirei um tiro de advertência, alertando o Atalaia, e respondeu através de tiros dentro do mato. Com espelhos, dei a localização do inimigo e fugi carregando pelo braço a Murciano. Enquanto corríamos, ela segurava minha mão e em um sonho eu corria entre as árvores. Em amor, até as mais terríveis das catástrofes se tornam bela e alguns desastres se tornam motivos de riso. Vamos, Murciano, vamos! Eles poderão voltar e nos localizar. Eu sabia que ela não entendia minha língua, mas o amor é um idioma universal. E até as feras mais terríveis o conhecem. Então expliquei a ela que teria que partir para uma expedição em busca de revoltosos. Iria passar alguns dias fora. Quando unimos o amado ou amada ao oxigênio, e como a força do oxigênio, só sabemos a sua intensidade quando ele nos falta por alguns instantes.
como foi difícil dizer para aquela que eu amava que passaria dias distante dela. Mas era o meu ofício. Mas eu não aceitaria ficar definitivamente longe dela. Chegou o dia das tropas partirem e foram recrutados nativos potiguaras. E Putiaçu se ofereceu para ir com vários valentes, mesmo sem saber o que realmente estava acontecendo ou o que iria acontecer. Eles vieram trazendo seus facões e flechas. Alguns traziam armas que lhes foram presenteados por oficiais. Nos reunimos, passamos as ordens diante de todos e fomos ao nosso destino. Os pastores carmelitas diziam que o nosso destino está escrito até mesmo antes de nascermos. Mas o padre Domingues me falou que o destino pode até estar escrito, mas quando olhamos a caligrafia, notaremos que nos pertence. Estaria eu marchando para algum objetivo meu? Por que defenderia ricos e banqueiros com a minha própria vida? Essas respostas eu não as encontrei. Marchamos pelas matas em várias direções e vários destinos. E não muito longe encontramos uma fazenda incendiada e fazendeiros que eram nossos amigos, todos mortos. Quem nos haveria matado? Certamente os vassalos, mas os populares poderiam pensar que fomos nós. O que realmente aconteceu? Ao verem as tropas, muitos pensavam que eram nós os causadores daquelas mortes. A dificuldade de comunicação era muito grande e tudo era de difícil explicação. Como não tínhamos tempo, partimos sem os esclarecimentos devidos. Ah, que pena! Corpos parecendo bonecos mortos incendiados, como se nada fossem. Isto causava certa irritação na tropa, que ficava ansiosa para entrar em ação. A caminho dos sertões, sob a luz intensa da lua, dormíamos, guardados por alguns sentinelas. Num sono profundo, sonhei que estava em um lugar onde havia uma festa muito grande. Pessoas riam e bebiam sem preocupações. Danças havia e crianças corriam entre os casais. Depois de observar estas cenas de felicidade, voltei os olhos para o salão de festa e não havia mais aquelas pessoas, e em seu lugar havia cães de diversas cores e tamanhos, celebrando uma caçada de seus despojos. Enquanto aqueles cães comemoravam, outros cães chegavam junto ao grande terreiro, e por alguns minutos as matilhas se observaram apenas com leves sons em suas gargantas. Os cães que chegaram pareciam chefes da matilha, o que não agradou os demais cães, que iniciaram uma luta ferrenha com os cães que chegaram de fora. A briga foi terrível, e pescoços logo foram sendo esmagados pelos dentes da matilha intrusa. Os cães que chegaram eram grandes e estavam querendo prenda. Com o preparo da segunda matilha, os cães que estavam no terreiro foram mortos, um a um, até que todos pararam frente a uma cena inesperada. No meio de
cães raivosos, uma bela cria e uma bela cadelinha havia. Todos os cães raivosos, ainda com sangue em seus dentes, pararam mediante a beleza daquela cria tão linda, de pelos brilhantes e olhos bem acabados. Acordei-me ofegante ao nascer do sol e fiquei a pensar o que estava acontecendo. Tudo bem, Tenente Soares? Sim, soldado, sim. Foi apenas um pesadelo daqueles. Continuamos a nossa caminhada em direção ao engenho Santiago Maior, passando por vários outros. Recolhíamos donativos e impostos não pagos pelo caminho, até que chegamos junto ao engenho que estava em festa. Adria, o engenho está em festa, senhor. Não podemos aguardar aqui nos mosquitos e nas moscas o término desta festa. Vamos em direção aos chefes em particular. Fomos à festa, que estava muito animada, mas parou mediante a nossa presença. Demonstramos-nos simpáticos e nos fizemos de amigos para não causar tumulto. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem são esses? Ah, são finlandeses. São lindos, hein? Olha lá. Aquele bando de gente lá, olha lá. Tá tudo armado. Cuidado, fica de olho. E esse lindo enorme que tá. Esse lindo é gigante. É Potiaçu, o chefe dos índios Potiguara, da Baía da Traição. Ele é o chefe. Os holandeses que estavam vindo aí, as homens de guerra das Holandas, lá do Forte de Santa Catarina. Cuidado, capitão. Índios desconhecidos, Amoréis, índios bravos, indomáveis, não gostar de índio, Paraíba, frecheiro, muito perigoso. Os potiguaras e a presença deste tapuia alvoroçou o povo, já que esses traziam facões em suas mãos. Caçávamos entre os povos e negros com vários índios que nos observavam profundamente. Estamos aqui para falar com o senhor André Dias de Azeredo. Por favor, chame-o. Havia uma tensão no ar, e a casa grande estava lotada de pessoas nobres e simples, vestidos para a festa. Eu sabia que aquela situação era uma bomba pronta para explodir, mas não imaginava o pior. Paulo Linge era exigente e o nosso capitão teria que executar suas ordens com rapidez, se não quisesse sofrer repreensões. Por favor, queremos falar com o senhor André Dias de Azeredo, ou qualquer pessoa que possa representá-lo. Olhando ao redor, estávamos cercados. Mas quem seria o louco de iniciar uma guerra bem no meio de crianças, mulheres e velhos? Nunca devemos duvidar dos loucos, afinal, eles são loucos. Um tapuia de uma nação desconhecida por nós veio e disparou de dentro da casa grande uma flecha, bem no peito de um de nossos soldados, que cai agonizando. E assim o pior aconteceu. A tropa abre fogo para todos os lados.
e mortos começaram a cair no chão. Todos estavam sendo atingidos, até aqueles que nada tinham com esta guerra. Tudo que se mexia era alvo com potencial. Índios ferozes e até mulheres saltaram sobre a nossa tropa, que reagiu fortemente. O Tiaçur nos defendia e com seu facão amolado, ele cortava todos que se aproximassem. A força dele era tanta que dissipava pessoas e membros só com um único golpe de seu facão. Que cena terrível! Aquele terreiro de alegria logo se tornou um terreiro de sangue. Vestidos de festa de cor branca logo se tornavam vermelho com o sangue daqueles que festejavam. Pessoas eram arremessadas de dentro da casa grande e mulheres eram agarradas pelo pescoço e mortas. Eles também nos atacavam, levando desvantagem pelo despreparo, geralmente morrendo na primeira investida. A cena durou alguns minutos e nativos, negros, mestiços, brancos experimentaram a força de nosso exército. Muitas vezes Potiaçu me salvou das investidas os furiosos que caíam às montanhas. Os potiguaras mostravam sua força e ninguém podia os combater. Exausto de tanto lutar, olhei ao meu redor e vi os cadáveres espalhados pelo chão, junto com pessoas que agonizavam com suas feridas e morte. Procurei a tropa e achei a sua reunião um pouco adiante, junto à casa grande. Fui até lá, apanhado por Potiaçu, e a curiosidade era grande. Por que fizera tantos soldados se ajuntarem assim, já que estavam todos mortos? Olhei em meio à roda de furiosos e vi no meio dela uma linda mulher, filha de André Dias de Azeredo, caída no chão, chorando, vestindo um vestido branco, com babados furados sobre os seus seios pintados, com pinguinhos vermelhos. Nativos e soldados, com suas facas e facões sujos de sangue, não conseguiam matar aquela moça tão linda e perfeita. Ninguém ousava matar coisa tão linda. Parecia que tinha sido feita pelo próprio Deus. Senhor, matamos ela? Não, deixa chorar pelos seus mortos. Não existem vencedores em uma guerra. Existem sim os que têm menos prejuízo. Haviam tantos mortos e outros que agonizavam sua dor, que para mim não tinha valor aquela vitória. Lembrei-me do sonho e temi. Nunca tinha experimentado sensação tão diferente e sonho tão enigmático que pareceu acontecer bem à minha frente. A partir daquele momento passei a ter sonhos onde animais representavam situações e a alma humana. Recolhemos os valores e partimos, deixando para os da localidade enterrar os seus mortos. Entre nossos exércitos havia ferido que tínhamos de carregar, mas o peso maior era a imagem daquelas pessoas mortas e moribundas no chão. Partimos rápidos, para não sermos alcançados pelos revoltosos que se escondiam na mata. Partimos em direção de casa como um cão ferido,
e em minha mente a imagem real era de um sonho que me incomodava. Por que estava tendo aquelas imagens terríveis? No caminho para o forte de Santa Catarina, fomos atacados por um grupo pequeno, mas bem armado de tapuias tabajaras, com brancos portugueses. E novamente entramos em combate ferrenho, o que fez com que eles fugissem depois de muitas baixas. O melhor de uma viagem é sempre a volta para casa. Estávamos cansados, feridos e com a moral baixa. Necessitávamos de um lar. Boa parte eu compreendia a luta daqueles nativos que pensavam que iríamos tomar o seu lar. Mas na verdade, estávamos em uma guerra que não era nossa. E muitos, como os potiguaras, nem mesmo sabiam os porquês dos combates. A guerra é uma insanidade legal. Depois deste massacre, houve várias expedições que visavam patrulhar o território dominado. E nessas patrulhas enfrentávamos muitos combates. Índios ferozes e lusitanos revoltosos. Índios ferozes e lusitanos revoltosos. Tivemos sempre a mão potiguara ao nosso lado, e sem eles o exército holandês não teria êxito em um território tão vasto. Ao nosso lado estava sempre eles, observando os inimigos, e no ataque eles eram valentes em demasia. Na verdade, os verdadeiros heróis de nossos combates eram eles, que sem garantia nem ouro nem prata lutavam pela simpatia com nossa raça e causa. Eu não compreendia o porquê as autoridades da Companhia das Índias Ocidentais não investiam pesado neste povo que demonstrou tão grande amor pelo governo holandês. Desde o dia que o conheceu, nasceu uma grande amizade entre Potiaçu e eu. E em nome desta amizade, inúmeras vezes, ele me salvou de tapuias ferozes. O medo do exército holandês era que os índios cariris se tornassem aliados dos portugueses. Pois se assim acontecesse, teríamos muitos problemas, já que esta etnia dos Ebucuá cariris era grande guerreira e de grande ferocidade. Eles existiam na região da Grande Campina, Campina Grande, sobre a Serra dos Índios, Borboremas e Bodocicás. A nossa ação assustou os vassalos, que se aquietou trazendo uma paz aparente para o nosso forte, que voltou à rotina. Normalmente voltei a cuidar da guarda do Atalaia e da igreja da Nossa Senhora da Guia. A falta de pão e moeda nos incomodava bastante, mas a mata era rica e o mar nos dava excelentes peixes. Na guarda da igreja da Guia, eu perguntava olhando a paisagem: o que estou fazendo aqui? A única coisa de importante para mim foi conhecer Murciano. Nosso governo quer investir nestas terras, assentar famílias, construir fortes e investir muitos florins para que este povo produza e cresça. Mas não seria um ótimo investimento amar, casar e constituir uma família mista? Talvez o erro dos portugueses e espanhóis
eram os seus principais acertos. Os mestiços dificilmente mudarão de lado, eles lutarão até a morte. Olhando a paisagem norte para o mar, eu contemplava o horizonte que parecia sem fim à minha vista. E as nuvens se transformavam em figuras imaginárias. Então adormeci. Senhor Van Soares? Senhor Van Soares? Sim, soldado. O capitão Adria vos chama no forte de Santa Catarina, com urgência. Ah, sim, muito obrigado. Saí apressadamente e ao pegar a bagaça vi Mercian à distância com seu pai, o guerreiro Putiaçu. Então fiz sinal que iria retornar rápido, que eles aguardassem. Chegando ao forte, estava o capitão Adria e Paulo Linge, o governador das terras dominadas, aquela região. O clima não estava muito bom e o ar estava pesado. Van Soares ligou a Rupert. O secretário-geral Paulo Linge quer falar contigo. Sim, senhor. Van Soares, quero parabenizar a sua ação no combate contra os rebeldes, os vassalos, os tapuias. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Você é um exemplo de guerreiro e oficial. Mas estamos ouvindo acerca de um envolvimento seu com a nativa potiguara, filha de Potiaçu. Todos estão comentando este romance com essa gentia. Você sabe que a nossa religião não permite o envolvimento com a nativa e principalmente sexo antes do casamento. O capitão Adrian é seu tutor. Eu já o repreendi severamente por ter deixado esta situação chegar a este ponto. A nativa é filha de um aliado político importante nosso, e qualquer problema resultará em desarmonia com este povo. Senhor, eu a amo e já me casei com ela na sua cultura. O quê? Você está casado com a nativa? Apesar das vitórias que você tem nos proporcionado, muitos problemas você tem nos causado. Não basta a amizade com o Frei Domingos, católico, um líder de outra religião. Agora a nativa está grávida e você diz que está casado em uma outra religião, com a religião deles. Grávida, senhor? Meu Deus, não sabia. Ela está grávida, que bênção! Bênção! Isto é um problema para a nossa organização neste final do mundo. Eu não quero problemas em meus domínios! Nenhum problema! Me desculpe, senhor Linge. O que, soldado? O Tiaçu e o Frei Domingos estão lá fora do forte. O quê? Eu desejo falar com a Vossa Excelência. Deixe-o entrar. Entre, Potiaçu. Eu estava maravilhado com a notícia e não queria saber de nada. Se fosse necessário, fugiria com ela para viver a minha vida e não uma guerra louca, cheia de interesses que não eram os meus. Senhor Paulo Linge, capitão Adrian, Van Soares, Eugênio, nós, Potigara, apoia a todos os holandeses desde que chegou na terra da Bahia traição, com seus barcos lotados de feridos, bateu no paredão, nós salvou vocês. Desde aquele momento nós vem enfrentando os potiguara do Recife, espanhóis magoados, franceses, auxiliando vocês em tudo. Combatemos vários combates, guerra, morreu muita gente. Vossa lei nos favorece, mas não permite mistura povo nosso com o povo seu. Porém, minha filha quis amar Van Soares, oficiar. Ela ama ele muito.
está grávida. Será uma afronta muito grande mandar embora esse homem. Ele pertence a nós. Minha filha o ama. O tia Sur falava e o padre Domingues o interpretava. E eu percebia que não pertencia mais só ao povo holandês, mas o povo potiguara tinha me absorvido e me feito filho seu também. A ameaça que o povo potiguara iria se ofender com a minha transferência causou certo medo ao Paulo Ninja, que resolveu pensar no caso enquanto eu iria passar uma semana preso no forte. O povo voltaria à normalidade, segundo Ninja. O povo detém o poder, mas não sabe disto. E poucos dominam sobre eles. Leis são criadas para proteger o poderoso e punir o pobre. Mas o mal também pode ser legalizado. Fiquei preso uma semana, mas a minha alma voava com a ideia de ser pai. Lembra, oficial, naquela noite me bateu o navio fugindo de Recife, cheio de perigo, mulher, criança, salvamos todo mundo. Na navio foi salvo, Potiguara, Potiaçu salvou, não deixou ninguém morrer. Lembrar também que temos que ser reconhecido como povo, casamento do meu fila com Juan Soares de Goa. Lembra? Atenção, homens! Vamos! Vento na polpa! Vento! Os portugueses com os espanhóis estão nos perseguindo. Senhor, tem muitas mulheres e crianças. Estamos a toda força. Vamos! Temos que chegar! Longe deste povo, vamos! Eles vêm afundar, acabar conosco. Senhor, o mar está profundo, mas está muito escuro. Vamos! Quantos metros? 12 metros, Senhor. 10 metros, Senhor. Ah, estamos seguros. Ai, meu Deus, o que é isto? O que é isto? Uma pedra, Senhor! Uma pedra! Meu Deus! Uma pedra! O navio tá afundando! Tá afundando! Corre, corre! Corre! Socorro! Alguém nos ajude! Eu não quero morrer! Agora! Precisamos de ajuda! O navio bater na pedra! Socorre, navio! Índios! Socorre, navio! Bater pedra! Salva! Salva! Todo mundo! Então, o oficial Paulo Ninja lembrou do dramática noite onde o navio, fugindo do Recife, carregado de mulheres, crianças e feridos. A ameaça que o povo potiguara iria se ofender com a minha transferência causou certo medo ao Paulo Ninja, que resolveu pensar no caso enquanto eu iria passar uma semana preso no forte. O povo voltaria à normalidade, segundo Ninja. Bem, sabemos disso que as tropas foram salvas, mulheres e crianças. Toda a Holanda sabe disso. Vou considerar Potiaçu, a sua voz, como um grande guerreiro e capitão nosso que você é. Eu vou considerar, mas terei que puni-lo para que a tropa me obedeça e não faça a mesma coisa. Mas não irá para o paredão e nem irei transferi-lo ele. Fique tranquilo, Potiaçu. Ele é seu genro e mais um filho seu. Desta forma, os potiguaras salvaram as vidas de dezenas de holandeses fugindo do Recife da guerra entre portugueses, espanhóis e holandeses. O povo detém o poder,
mas não sabe disto, e poucos dominam sobre eles. Leis são criadas para proteger o poderoso e punir o pobre, mas o mal também pode ser legalizado. Fiquei preso uma semana, mas a minha alma voava com a ideia de ser pai. Preso ao forte de Santa Catarina, passei a ter vários sonhos. Bom dia, soldado. Bom dia, oficial Van Soares. Eu tô aqui sem fazer nada. Qual que é seu nome? Meu nome é Salles. Salles? Ah, que prazer. Eu também conheci um Salles quando eu vim pra aqui. Era o velho lobo do mar. Foi ele que me deu esse punhal. Seu nome é Salles também? Mas que coincidência. Você até parece com ele. Você tem a cara dele. Parece até ser filho dele. De onde você veio? Eu venho do mundão. Eu não sei plantar, não sei colher. Eu só sei fazer guerra. Desde que nasci, eu vivo no meio da guerra. Os meus pais morreram fazendo guerra e hoje eu sou soldado. E estou junto às companhias ocidentais para aventurar a vida, já que minha vida sempre foi na guerra. Você tem a cara dele? A minha vida é viver no meio da morte, no meio da guerra. Eu não temo a morte, não. Quando aquele soldado falou, me lembrei do velho lobo do mar, Salles. Que estranho. Será que tem alguém que se parece conosco por aí? Sem ser parente, sem ser nada nosso? Ele parecia uma reencarnação do velho Salles. Mas mesmo que o velho Salles tivesse morrido, não daria tempo dele se reencarnar. Que estranho demais, que estranho. Tá vendo, oficial João Soares, aquele português na barcaça dele com aquelas duas índias? Sim, estou vendo. A política feita pela mulher, a mulher domina o mundo. Por trás dos bastidores, os portugueses fazem filhos com força. 30, 40 filhos por ano em várias índias. Tem deles casados com 20, 30 índias. Chegando até mais de 100 filhos. E os filhos que nascem, eles vão torcer por quem? Por nós, holandeses, ou pelos portugueses, espanhóis? É claro que isto é uma aliança. Que interessante. Então as crias deles estarão sempre com eles. Então esta é a verdadeira política. Sim, oficial. Esta é a verdadeira política. Veja você, com o casamento com a Índia, Mercier se tornou o oficial mais importante desse quartel. Até mais do que o capitão Adrien. Você está casado com a filha de Potiaçu, o maior aliado potiguara. Um relacionamento que tornou você mais importante do que o capitão, fazendo Paulo Liger ter que abrir mão da sua doutrina calvinista e admitir o seu casamento com a potiguara. Isso é que é política, oficial. A mulher é quem comanda a política nesse planeta, viu, oficial? Nós somos apenas comandados dela. Você, com esse namoro, oficial, e esse casamento, se tornou mais importante, oficial holandês, na região Paraíba, Nordeste, do que até o capitão Adrien. E Paulo Lige, tão radical, teve que abrir mão da sua doutrina evangélica para admitir o seu casamento. Isso é que é política. E os portugueses fazem isso toda hora. Aquele português ali na barcaça ali está fazendo política. Olhando bem para aquele soldado, percebi que ele tinha uma certa razão. Enquanto os portugueses casados faziam filhos com força com as nativas e com as filhas de engenho apenas por políticas, nós temos uma doutrina muito séria, talvez até séria demais para esta região.
Filhos os portugueses faziam aos montões. Casava-as com filhas de engenho, com filhas de índio, e isto de certa forma tornava eles muito fortes contra a nossa organização tão bem doutrinada. Eu fiquei olhando para aquele soldado e fiquei me lembrando do velho Salles. Parece que temos réplicas nossas. São réplicas. Parecia o Salles novo, mas tinha a mesma cabeça do velho e o mesmo olhar tão profundo da guerra. Parece que ele nasceu para fazer guerra. Que coisa, hein? Passei a ter vários sonhos. Em um deles, sonhei com um combate intenso, tiros e soldados invadindo o forte em um intenso combate. Atracados, os guerreiros lutavam bravamente. E de seus corpos saíam luzes que mudavam de cor em uma intensidade constante. Até aqueles que estavam mortos no chão brilhavam com luzes ao redor de suas carnes. Quando de repente todos são absorvidos pelas pedras e terra do forte, como se as pedras os sugassem para dentro de si. Todos aqueles homens desapareceram de minhas vistas e a ninguém me ouvia mais. Cadê eles? Cadê eles? Eu perguntava. Estranho ao que aconteceu, passei a andar no forte deserto sem nenhuma pessoa para ser vista. Ao andar curiosamente entre os cômodos do forte, percebi um som, mas não sabia de onde vinha. O som saía de dentro das pedras. Os guerreiros estavam brigando dentro das pedras, como se eles estivessem dentro delas. Ao tocar em uma delas, saiu 2 guerreiros atracados em plena luta. E depois voltaram para dentro da mesma pedra. Foquei em outra pedra e novamente saiu outros guerreiros que se degradavam depois de algum tempo, retornando à pedra aonde saíram. Depois disto, ouvi uma voz do céu nublado que dizia: as memórias não passam, elas são absorvidas pelo ambiente e passam a viver nele. Eu ficava sem compreender tudo aquilo, quando, como em uma magia, passou por mim 2 amigos que brincavam. Eles não me viam. Continuavam suas brincadeiras inocentes, quando de repente estas memórias que estavam dentro das pedras do forte saíram lutando e entraram nos 2 rapazes que foram possuídos por ela e passaram a brigar entre si. Repentinamente os 2 amigos estavam se enfrentando como as 2 memórias da pedra e ambos foram destruídos em combate. Suas luzes foram absorvidas pela pedra e passaram a fazer parte da natureza dela. O passado não passa, ele sim permanece. Acordei ofegante com todas aquelas cenas sem saber o que exatamente ela significava. Será que eu estava ficando louco? Por que passei a ter tantos sonhos enigmáticos? Falei com o reverendo
E ele me disse que tudo isso era algo da minha mente cansada, sobrecarregada com os últimos acontecimentos. A resposta do reverendo parecia lógica, mas eu sentia que faltava algo. A resposta não estava completa. Assim que saísse daquela jaula, eu iria falar com Frei Domingues. Talvez ele tivesse uma resposta para as minhas indagações. O que estava acontecendo comigo parecia algo insano. Mas o que é insanidade? Nem a sanidade, nem a loucura, o homem sabe o que é. Apenas tem uma leve ideia. Como a uma casa em construção, viemos a este mundo e de certo partiremos dele, e esta casa ainda continuará a ser construída. Neste mundo apenas prestamos um serviço temporário às coisas que nos cercam, pois tudo neste mundo tem um prazo de validade. São tantos os mistérios que a nossa pequena intelectualidade não consegue compreender, e apesar das muitas explicações, tudo parece esconder um mistério, um enigma. Na minha prisão eu pensava nela, e seu nome era doce como mel. Mercienne, que lindo nome! Só em pronunciar o nome daquela que eu amava, não me sentia mais só. A ideia de ser pai me fascinava, e eu contava os minutos para voltar lá para fora e cair nos braços daquela que era o meu paraíso terrestre. Os relâmpagos iluminavam a Baía dos Holandeses, o forte de Santa Catarina onde eu estava. A água escorria pelas pedras e de fora soprava um vento molhado a umedecer o meu rosto. Onde estaria Mercienne naquela hora? Eu tinha a impressão que ela estava a ver aquela chuva em seu barraco de palha. Olhava a mesma, e o vento molhado umedecia o seu rosto também, junto com as suas lágrimas. Pensando nela, dormi suavemente, ouvindo o som dos pingos da chuva. Em meu sono profundo, sonhei novamente, e desta vez eu entrava em um lugar cheio de portas e quartos, e em um deles entrei. Empurrei sua porta pesada, que fazia aquele som de dobradiça. Dentro daquele compartimento vi várias pedras pretas, como se fossem de ferro, e sobre elas olhos, narizes, bocas, orelhas, pés, mãos, umbigos, bunda, língua, tripas, coração, fígados, rins, pênis e outros órgãos humanos. Pareciam vivos, e até o coração batia forte, e cada vez que eu me aproximava deles, mais batia. Ah, que cara tolo! Todos aqueles órgãos pareciam rir, até os miolos que estavam no meio dos demais deu boas gargalhadas do meu medo. Quem são vocês? Que são? Ele não entendeu nada. Você, boca, fala demais. Você e a língua sempre passa os pés pelas mãos. Eu não disse nada. Você é que está ouvindo demais. Pés pelas mãos? Que história é essa? Então todos passaram a falar de uma só vez, e foi grande a confusão naquela sala. Todos queriam mostrar suas razões ao mesmo tempo. Calem a boca!
Não se metam aonde não é chamado. Vamos se organizar, gente. Assim não dá para se concentrar. Desse jeito, assim não dá. Calem a boca todos agora. Nos desculpe, Vó Soares, às vezes foge do nosso controle. Nós somos o homem, pois o ser humano é um ser pluralizado e todos os órgãos são um. Até aqueles mais insignificantes fazem parte do pensamento humano. O ser humano pensa com todos os órgãos. Às vezes todos pensam em alinhamento, mas como você pode ver, às vezes os miolos perdem o controle sobre os demais órgãos. Às vezes o homem perde a cabeça. Então, sou eu que domino. Os olhos, eu é quem domino. Eu! Calem a boca! Calem a boca! Eu estou calada, não falei nada. Todo mundo esquece a sua própria bunda. Sou eu que levo esta galera toda, eu sou o pé. Sim, mas sou eu os olhos, sou eu quem dou a direção, viu? Desta forma eu acabo perdendo o juízo. Os miolos só querem mandar. Mas, através da minha cabeça, que o homem pensa às vezes, e eu domino ele totalmente. Vocês são tão vazios. Nada é completo sem o coração. Sou eu quem dá a vida e as cores de tudo. O homem seria tão pobre se fosse constituído só de lógica. Eu tenho as minhas próprias lógicas e ninguém consegue dominar. Tranquilo quando eu estou ferido ou apaixonado. Você é cheio de engano. Temos que ter cuidado com você. É você que mata até o rei? Foi você que matou a caveira, lembra? Gananciosos. Não pode ver uma bunda. Você não, sua bunda burra. Ele fala de outra bunda, de outras. Eu sou inteligente e a tudo observo demais. Eu sou demais. Gananciosos não podem ver uma bunda. Vó Soares, obrigado. Pois quem ama profundamente massageia o seu coração. O seu coração se alegra com o amor. A corte oficial da vigília. O café da manhã chegou, Vó Soares. Que sonho louco eu sonhei. Mais um na minha grande coleção. Acordei-me como fosse de outra dimensão, vindo de uma viagem longínqua, tão cansado que parecia que não havia dormido. Que sonho louco eu sonhei. Mais um na minha grande coleção. Que mundo é este que temos que entrar nele todas as noites? Pequenos, fortes, fracos, sábios e nerds e médios visitam este universo virtual todas as noites e, por mais que especial, o homem não viverá sem dormir. Eu passei a ter esses sonhos depois que passei a me relacionar com Merciane. Será algum tipo de dom? Ou capacidade dela que passou para mim? Desde o dia em que dormi e passei a fazer amor com Merciane, passei a ter sonhos enigmáticos e sonhos astrais. Interessante demais. Será que ao dormir com o homem, a mulher pega as informações dele? E ao dormir com a mulher, o homem viaja no universo interior dela? Puxa, interessante demais. Essas visões são diferentes. São profundas. Uma viagem astral. Toda vez que um homem dorme com uma mulher, ele viaja no seu universo interior. Mas que universo Merciane me proporcionou? Que viagem! Parece uma lei do Todo-Poderoso
e ninguém poderá fugir a ela. Por que vamos até este universo invisível? Talvez para que os nossos órgãos se comuniquem e a alma trace seus planos e recupere suas feridas. Vivi uma outra situação no forte. Eu não sabia se estava acordado ou se estava dormindo, mas eu só sei que aconteceu assim. Um bêbado apareceu no forte. O capitão Adrian me ordenou para expulsar aquele bêbado de lá. Vamos, bêbado, vamos! Vá beber em outro lugar. O capitão Adrian mandou você sair daqui. Aqui não é lugar para beber. Bora, bora, bora! Vá! Vá, vamos! Vá, bêbado, vai embora! Você sabe com quem eu estou bebendo? Você sabe com quem eu estou bebendo? Eu estou bebendo com o João de Matos Cardoso. Quem manda aqui é ele. Então tivemos muito trabalho para tirar o bêbado do forte, porque ele não queria sair. Mas eu estou bebendo com nada mais do que o mandante deste local. Ele é o chefe deste local. Pare, me solte, eu vou beber aqui. Estava bebendo em uma mesa com 2 copos, próximo à fonte da água no forte de Santa Catarina, dizendo que estava bebendo com João de Matos Cardoso. Ao colocar o bêbado para fora, voltei para a sala dos oficiais cansado e resolvi tirar uma soneca em cima da mesa dos oficiais e dormi profundamente. Repetidamente, não sabia se estava dormindo ou se estava acordado. Ouvi um barulho de um lobo preto, que começou a acontecer como se o lobo estivesse fora da sala dos oficiais querendo entrar. E a porta foi arrombada e entrou um homem magro de 1,90 m aproximadamente, aparentando ser lusitano e espanhol ao mesmo tempo. A altura não era de lusitano, ele era alto, magro, tinha um chapéu espanhol e uma roupa lusitana e uma espada lusitana. E ele entra como se fosse para a guerra. Ele olha fixo para mim e diz: Você sabe quem eu sou? Eu sou João de Matos Cardoso, o territorial deste local. Ninguém mexe neste local sem ter a minha permissão. E se mexer, sentirá o sabor da minha espada, porque eu tenho direitos sobre este local. Este local é meu. Eu enfrentei reis, enfrentei britânicos, franceses, batavos, holandeses, e só perdemos a guerra depois que um soldado errou a mira do seu canhão. Eles tentaram tomar, mas não conseguiram. Tomaram Recife, tomaram Natal, tomaram Fortaleza, mas aqui eu resisti e estou aqui. Eu tenho direito sobre este local. Qualquer político, rei, que tentar mexer neste local sem respeitar a minha autoridade, sofrerá as minhas penalidades. Em um momento pensei em enfrentar aquele ser misturado de português com espanhol. Peguei no meu punhal fortemente e pensei em atacá-lo, mas percebi que ele falava com muita autoridade. Então mudei a tática e falei respeitosamente com ele.
Eu respeito o vosso domínio. Mostrei as palmas das minhas mãos para ele e disse: peço permissão para lhe contar as histórias, porque também tenho antepassados. Contarei também a tua história de herói. Contarei também a tua história de herói deste local, porque nunca abriu mão de morrer neste local, com a sua espada na mão, protegendo esse forte este local. Te peço permissão, autorização, não quero mexer com a sua dominação. Apenas quero contar a vida vivida num passado muito próximo. Então conte o herói que aqui teve, que ainda está por aqui, que não temeu ninguém, canhões, exércitos, e que está por aqui ainda. Conte! Então eu disse: contarei. Enquanto eu falava isto, apareceu uma mulher de branco, parecia vestida de noiva, mas não tinha grinalda. Se aproximou e se agarrou no seu ombro direito e ficaram ambos olhando para mim. E eu vagarosamente me acordei deste sonho, tremendo, pois não sabia se estava acordado ou dormindo. Chegou finalmente o dia da minha liberdade. E passei a pensar naqueles presos que passaram muitos anos em cadeias e outros em uma ilha deserta eram soltos para morrerem à míngua. Como somos maus! E os homens mais aperfeiçoados não passam de ser selvagens civilizados. Todos somos selvagens e feras perigosas, nada mais leve que o ar da liberdade, e o céu se torna mais lindo, para que esta, com sua alma colorida, com as cores da liberdade e do amor. Olhei para o Forte Velho e Lucena, sabendo que por ali haviam vários órgãos, querendo me ver em ação, e estes órgãos não eram os meus. Voltei a tomar conta da guarda do Atalaia e igreja de Nossa Senhora da Guia. Como estava ansioso para chegar ao Forte Velho, aonde ficava o Atalaia, e ver a minha amada Merciane. Em barcaças, levei a guarda para render os soldados enfadados pelo tempo. Mas só pensava em meu amor. De longe observei Merciane entre as árvores do Forte Velho e me alegrei ao ver a sua silhueta entre os matos. Oh, Merciane! Merciane! Oficial Soares, vá fazer a sua caça. Nós prosseguiremos sozinhos. Vá, oficial. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Os pés corriam pelo mato apressadamente, como se fossem para uma festa. Abraçamos-nos entre as árvores daquele lugar e de longe dava para ver os semblantes dos meus companheiros. Oh, meu bem, que saudade! Fiquei tanto tempo preso só pensando em ti. Ah, que saudade, meu amor, que saudade! Minha nativa, passei tanto tempo preso, mas meu coração estava aqui, em plena liberdade, pensando em você. O amor e o ódio, logo manifestos, encontram aliados que sentem prazer com a sua simples manifestação. Ah, nos amamos como nunca.
parecíamos estar sedentos e famintos um do outro. Mal dava para falarmos. Os nossos braços e pernas pareciam desesperados um pelo outro. O que é o amor? O amor é uma estranha sede e fome pelo amado. É algo estranho ao humano, pois é metafísico e estranho ao metafísico, pois é humano. É o incrível veículo da matéria e do transcendental. Como uma festa a dois, nos amamos intensamente. E naquele momento parecia que só existiam nós dois. François e Mercian. Corremos atrás de tantas coisas para sermos felizes e completos, mas só é necessário alguém que nos ame intensamente. Depois do amor intenso, vem aquela paz e dormência da simples vida mortal, e dormimos profundamente. Deitado sobre a sua barriga parda e linda, dormi próximo ao portal de seu paraíso. Em meu sono de amor, sonhei com um ambiente parecido com uma grande floresta, com árvores gigantescas e solo coberto de folhas. Existia uma mesma árvore, em meio de um círculo de árvores gigantes, e em seu tronco próximo às enormes raízes, tinha uma mulher em cada árvore. Elas eram variadíssimas. Tinha magras, gordas, lindas, feias, negras, brancas, e elas tinham idades variadas. Todas estavam nuas, e em seus corpos haviam imensas raízes em formas de veias. Raízes cruzavam suas tetas, pernas, coxas, e de suas costas saíam grandes ramificações de veias que se estendiam até seus seios desnudos. Seus cabelos pareciam folhas e seus pés eram raízes que davam sustentação aos seus corpos lindos. Estas mulheres escreviam contas e códigos em plaquetas, que eram cascas destas grandes árvores. Elas pareciam apressadas e escreviam concentradamente suas contas intermináveis e incompreensíveis, como se estivessem com um alvo a alcançar. Eram 46 mulheres concentradas em suas imensas árvores, com raízes gigantescas. Tentei entender suas contas, mas eram complexas demais para mim. As suas mãos eram super treinadas e o carvão que utilizavam para escrever, escreviam códigos numéricos e letras em harmonia. A inteligência delas superaram muito a rainha consciência, e pouco eu poderia compreender de tantas somas e fusões matemáticas. Enquanto aquelas mulheres faziam suas contas intermináveis, veio uma mulher e uma voz disse: "Atenção para a lei da vida." Então entrou uma mulher aparentando seus 40 anos, com cabelos bem penteados e amarrados para trás, vestida com uma roupa formal e diferente. Ela parecia ser muito séria e severa, e a todos olhava diretamente nos olhos, com muita profundidade. Ela veio e se assentou ao redor da árvore, que parecia uma mesa, e disse:
Eu sou a lei da vida, representante do Altíssimo, na manifestação da vida e existência. Apresentem-se a mim as raças. Todos estavam parados perante aquela mulher tão poderosa, observando as suas ordenanças. Então se apresentaram duas mulheres que vieram de fora do grupo que lá já estava. Sua aparência era igualmente às árvores, só que a cor de uma era branca e a outra parda, como a cor de Mercian. Termos de acordo? Amor e paixão! Amor e paixão. Então cumpra-se a lei. Então aquelas árvores se aproximaram uma da outra, e em uma fumaça as escondeu de minha vista. Quando aquela fumaça desapareceu, as duas árvores de raças já não havia, somente uma contando a cor das duas. Retiraram-se as árvores, fundidas em uma só árvore. Então a lei declarou suas razões. Vá Soares, esta mulher é a lei suprema. A lei do Altíssimo, ela é viva como fosse uma mulher. Ela é quem traz a vida e também é quem faz levar. Tudo é dirigido por ela. Ela é a lei da vida. Cuidado. Essa mulher é a lei? Essa mulher assim de 40 anos é a lei? E essas outras? Todas são leis. Todas são espíritos. As leis são vivas. Vivas como uma pessoa. São cálculos intermináveis que a nossa pequena mente não consegue calcular, mas elas sabem e somam e dividem e multiplicam corretamente. Elas são o princípio da vida, as leis vivas de Deus. Sou representante do Altíssimo e domino a vida. Apresentem-se a mim as naturezas. Quem conseguirá calcular as frações da vida e suas somas? Quem executará? Qual a árvore que poderá fugir de suas raízes e a carne de seus princípios? Quem compreenderá? A lei do Todo-Poderoso é viva. Quem poderá combater contra ela? Os sonhos já estavam fazendo parte da minha rotina, mas eu tinha que encontrar uma explicação satisfatória do que aquela recebida do reverendo. Na primeira oportunidade deixei os sentinelas no atalaia e desci para Nossa Senhora da Guia, onde dei uma desculpa para visitar o velho Frei Domingues. Descendo a ladeira da igreja de Nossa Senhora da Guia, passei a imaginar quantos por ali já passaram, que não mais existem nesta terra, e quantos irão passar depois que eu não mais existir. Parecemos um pingo em meio às enxurradas da vida, que não termina em nós, nem tampouco começa. Peguei o barco para atravessar de Lucena para a ilha de Restinga, e passei a ver o horizonte e as pequeninas ondas daquela baía. E imaginei quantos estão sepultados naquela baía. Quantos em um imenso combate deixou seus corpos naquelas águas verdes do rio Sanhanuá. Nem quem foram, se amaram alguém como ama Mercian, ou quais seriam seus sonhos e desejos. Ao ver aquelas águas tão tranquilas, nem mesmo dava para pensar nos gritos que elas calaram e nos gemidos que ela sucumbiu. A vida realmente é um mistério. Ao longe eu via o forte velho, onde vinha a imagem do meu paraíso de amor, onde estava Mercian. Aquelas mulheres que escreviam seus cálculos
eram chamadas de naturezas, e eram elas que ia dar a luz aos instintos. De seus úteros iriam sair vários instintos segundo as suas naturezas. Elas se apresentaram de duas em duas à lei da vida, levando com elas suas contas nas cascas das árvores. Com muita reverência, elas apresentavam a lei da vida, suas contas nas cascas das árvores, as quais eram analisadas pela poderosa lei. Como uma juíza, ela fundia as cascas escritas, que eram devolvidas a naturezas, que saíam de sua presença. Senhora Lei, não quero ir com a outra natureza, pois ela é má. Desde que o primeiro homem fez o acordo, o bem e o mal nesta vida têm a mesma oportunidade. Senhora, meu par vai produzir maus instintos, atrapalhando tudo. Compete à soma final aceitar ou não esses instintos. Porque na vida, o bem e o mal estão adiante do homem. Compete a ele escolher a quem seguirá. Ninguém será totalmente bom, nem totalmente mal. Haverá sempre um grito tentando orientar. Assim se faça, senhora. De par em par, todas as 46 naturezas foram se apresentando à lei da vida e tendo fundida as suas somas. O par teria apenas uma programação a seguir, e mesmo que uma fosse diferente da outra, teria que obedecer à soma que apresentou e agir dentro das limitações das mesmas. Aquelas somas eram profundas demais, de sorte que a inteligência que está em nós é bem maior que superficial consciência e inteligência que apresentamos no exterior. Os remos me conduziam à misteriosa ilha da Restinga, mas a vida me levava para onde eu não sabia. Passavam por mim e retiravam seus chapéus em sinal de respeito à farda que levo. Mas em nada sou melhor que eles. Somente a vida me trouxe sorte em ser o que sou. Eu sei que a inteligência nos traz muitos dotes nesta vida, mas a ocasião e a sorte a tudo altera. Alguns fazem tudo certo e nada dá certo. Outros, sem preocupar-se, acabam acertando sem nenhum esforço, aonde outros morreram tentando. São mistérios da existência. Chegando à ilha da Restinga, logo procurei o Frei das Isolações, um homem tão frágil que, sem armas ou dinheiro, sem muito estudo ou exército, causa tão grande respeito a todos os que conhece, e até eu, um oficial da marinha holandesa, o procuro para tirar dúvidas que os livros e mestres não me esclarecem. Tão lógico que era eu, como me tornei um sonhador de enigmas. Por quê? Vivemos nesta vida em uma ilha de certeza, cercado por um oceano de incertezas, de dúvidas. De fato que nesta vida não há uma certeza que não traga consigo uma dúvida, e nesta realidade muitos sábios se perdem. Coitado do homem que tenta gerar para tudo uma resposta. O que ele conseguirá será bastante frustração para sua alma. O que eu gostava do Frei Domingos era o fato dele querer ser de Deus,
enquanto outros religiosos davam a impressão que queriam ser divinos. Alguns não se conformam em ser apenas simples, bons homens. Eles querem ser divinos e fazem de suas regras mandamentos sagrados. A prepotência de alguns religiosos demonstram que eles não servem somente a Deus. Eles servem a sua imagem de divinos, super escolhidos, e dão a impressão que o centro de todo o universo são eles. Deus pertence supostamente a eles. E o fato de acreditarem em Deus o fazem únicos, escolhidos do Altíssimo. Alguns chegam a dizer que são escolhidos antes da terra ser formada, e outros rejeitados antes da existência de todas as coisas. Neste ponto, os calvinistas que nos visitava nos dava nojo, pois o Altíssimo escolheria um e outro não antes de o criar. Deus faria homens para povoar o inferno? Não existiria o livre-arbítrio? Se fosse desta forma, seríamos bonecos de Deus, feitos para sermos apenas fantoches do divino. Neste ponto, eu me afogava em dúvidas. Meu pai era protestante ferrenho, com crença e práticas. Já minha mãe era uma protestante convertida do catolicismo. Tinha muitas dúvidas, principalmente sobre linhas calvinistas que delimitavam a ação de Deus para salvar apenas um grupo pré-escolhido. Havia nestes reverendos uma centralização no poder de Deus, esquecendo-se de ser uma pessoa boa para com todos os homens que vêm a esta terra. Ô, Frei Domingues! Cheguei na casa do Frei Domingues e ninguém encontrei. Ô, Frei! Chamei, andei ao redor e a ninguém vi. Frei Domingues! A casa do Frei era de paus e folhas de árvores, e sua cama improvisada com folhas e troncos. A sua cozinha tinha algumas panelas de barro, talheres velhos e um fogão de lenha. Era tudo muito simples. Sem ter para onde ir, permaneci em sua casa o aguardando pacientemente. Deitei em sua cama e vi ao lado de sua velha caneca uma moeda de ouro, o que me estranhou bastante, já que ele era um homem muito pobre. Ouro? Como ele tinha conseguido? Pensando, adormeci profundamente. Sonhei passeando no Forte Velho, e ao meu redor estavam vários amigos que brincavam, conversavam entre si. Estávamos em harmonia e nada nos perturbava. Próximo àquele lugar, passeava Merciano, com vários amigos ao seu redor, que iguais aos meus brincavam, conversavam. E Merciano para e passa a olhar para mim e eu para ela. As duas turmas de amigos passam a se observarem também. Ela olha calorosamente para mim e vem à minha direção, até chegar bem na minha frente. Cenário proibido para o amor. Um brilho intenso ilumina o nosso olhar. Seu jeito delicado de nativa, um sorriso precioso a me encantar. Em meio à guerra surge o amor, em meio às pedras surge a flor. Índia Potiguara,
Índia Potiguara, Índia Potiguara. Tão belo, tão perfeito, tão real. Cada segundo ao teu lado é sem igual. Maravilhosamente me ilumina seu sorriso precioso a me encantar. Em meio à guerra surge o amor, em meio às pedras surge a flor. Índia Potiguara, Índia Potiguara, Índia Potiguara. Em meio à guerra surge o amor, em meio às pedras surge a flor. Índia Potiguara, Índia Potiguara, Índia Potiguara. Nossos olhos se contemplavam e tínhamos a impressão que todo o nosso corpo observava um ao outro. A mão olhava para a mão dela, os pés observavam os pés dela, e assim a impressão que tínhamos era que todo o corpo observava todo o outro corpo, como se eles comunicassem códigos entre si, e um ao outro admirava. Enquanto este mistério acontecia, os nossos amigos se analisavam cuidadosamente, e uns já demonstravam amizade, outros demonstravam antipatia, de fato que as duas turmas de amigos demonstravam sinais que iriam se fundir em um só grupo de amigos. Alguns desses amigos chegava até a discutir, outros já brincava e se comunicavam abertamente, como se a amizade fosse antiga. Em poucos instantes, as duas turmas de amigos se tornavam uma, e até os antipáticos aceitaram a companhia do outro. Oh, Mercian, quem são esses que nos acompanham como amigos? São os instintos que nos acompanham por toda a vida. Amamos com cada órgão que temos, e com os instintos que possuímos, o amor se estabelece. O problema do amor está no fato que não amamos somente com as nossas ideias, mas os instintos são os que determinam muitíssimos comportamentos. Os instintos são mais fortes que as ideias, e os mesmos sempre as modificam, segundo as suas naturezas. Através dos instintos, nossos antepassados comandam parte de nossas vidas, um direito que eles têm, já que somos apenas pedaços deles, ainda vivos e atuante sobre a terra. O seu bisavô ainda está vivo, pois você queira ou não, é um pedaço dele, de sua carne, de sua natureza. Nisto, muitos instintos visam manter em você esta natureza que tem os seus direitos. Van Soares! Van Soares! Acorde! Acorde! Acorde, Van Soares! Ah, Frei, me desculpe! Acabei dormindo em sua cama. Me desculpe. Nada, meu filho. Você não tem medo de pegar velhice? Que chatice. De um velho Frei. Pode dormir à vontade na minha cama. Cadê aquele cafezinho, Frei, que só o senhor sabe fazer? Hã? Ah, desse jeito eu vou acabar cobrando pelo meu café, hein? A alma do Frei era ótima, e qualquer ambiente ficava agradável com sua simples presença. Tomamos o café com bolo feito de mandioca
e aproveitei para contar as minhas muitíssimas dúvidas. Frei, eu estou muito preocupado comigo. Há alguns dias passei a ter muitos sonhos enigmáticos, longos, com histórias variadíssimas. Eu não os compreendo e fico admirado, pois nunca tinha tido tantos sonhos assim. Estaria ficando louco, Frei? Ah, meu filho, você veio para um lugar cheio de mistérios, os quais você nem imagina. Houve um caso parecido com o seu, alguns anos atrás, com um náufrago italiano chamado Felipe Loures. Depois dele ter casado com uma nativa, filha de um pajé cariri, que habitava junto ao grande rio no norte da Bahia da Traição, eles passaram a ter muitos sonhos depois deste matrimônio. Dizem os beneditinos que habitavam nesta ilha que os franceses destruíram sua tribo e ele fugiu para os cariris do interior. Quando duas almas se fundem em amor, os seus universos também se fundem. Seus tesouros bons ou maus se fundem. E o mundo espiritual também. Uma só carne com dois espíritos. A herança da Índia chegou até você. E o mundo espiritual está te dando alguns presentes. Mas isto, Frei, não seria antibíblico? Antibíblico? Olha, a Bíblia toda tem inúmeros casos de sonhos e visões. Existem livros da Bíblia que foram escritos só de sonhos e visões, como é o caso do Apocalipse, de João, Daniel, Ezequiel. Se destacaram em visões e sonhos. E José salvou o Egito quando discerniu o sonho de Faraó. Até o menino Jesus foi salvo por intermédio de um sonho que seu pai terrestre teve. Desta forma, os sonhos são algo enigmáticos, mas não estranhas à mente e à normalidade. Só porque eles não são cristãos, não fazem de seus sonhos e espiritualidade coisas do diabo. Temos que admitir que Deus apoia a Igreja Católica Romana, mas não é católico. Deus apoia a Igreja Protestante, mas não é protestante. Deus não pertence a nenhum povo ou ideologia. Pertencemos a Deus, mas Ele não pertence a nenhum de nós. Deus não é propriedade de nenhuma religião, mesmo que alguns deixem transparecer isto. São manifestações de dons que por algum motivo se manifestam em você. Você foi agraciado e deveria escrever estes sonhos e tentar entender esses enigmas tão profundos. Ver a teologia potiguara como algo a se aperfeiçoar em Cristo e não a ser destruída. Esta Índia que você chama de Mercian deu a você não somente o coração, mas a alma, o espírito e o mundo espiritual de seu povo. Ela foi o portal para você entrar em um mundo maravilhoso de espiritualidade diferente, como se os potiguaras tivessem tomado você para a raça deles e te dado o poder de ser um pajé de sua etnia. Frei, eu não tenho palavras para agradecê-lo, viu? Que é isso, meu filho? Disponha, estou sempre aqui, sempre que precisar. Então agradeça com o coração, pois eles se comunicam sem palavras, através dos seus códigos secretos, viu? Ouvindo aquele Frei e a sua ideologia,
percebi a grande importância de um homem sábio na religião. Todos já cometeram acertos e erros terríveis. Os militares, os cientistas, historiadores, os médicos e os religiosos. Mas os referidos erros não anulam a sua importância para a sociedade, para o povo em geral. Como não existe ninguém totalmente bom ou mau, também não existe ninguém totalmente sábio ou nécio. Todos têm as suas limitações. Só os hipócritas pensam que são infalíveis. Todo homem precisa de um amor, de uma profissão, de um amigo sábio. Frei Domingues era este amigo que tanto procurava. Conversávamos sem parar, apesar dos sotaques serem bem diferentes. As ideias se uniam em uma mistura perfeita. Naquela conversa na Ilha da Restinga, o Frei começou a me contar um pouco da história da mesma, desde a colonização até naquele momento. A ilha serviu de forte para os portugueses e para os espanhóis em tempos de guerra. Serviu de abrigo para ordens religiosas de diversas ordens, principalmente para os beneditinos que se isolavam na ilha. Havia em alguns tempos rivalidade entre as ordens, e até combates entre as mesmas foram registrados, geradas por disputas por locais e templos. A Ilha da Restinga foi chamada de Conceição e pertenceu a Manuel de Azevedo, logo que a região de João Pessoa foi ocupada. Manuel de Azevedo criou uma rivalidade muito grande com os índios potiguaras, que em um ataque repentino matou, juntamente com seu filho e 6 criados. Este ataque fez com que as terras da Restinga voltassem à capitania, mas o governador Feliciano Coelho cedeu a ilha à viúva como recompensa pela morte de seu marido. De posse da ilha novamente, Isabel Caldeira deu a ilha como dote para uma filha sua que estava para se casar, e com a morte de Isabel, seu genro Manuel da Silva vendeu aos beneditinos em 1610. Os beneditinos transformaram seu nome de Ilha da Conceição para a Ilha de São Bento, santo de devoção da ordem. A ordem dominou a ilha por 24 anos, até ao domínio holandês em 1634. O Frei disse que a Ilha da Restinga poderia ser chamada de Ilha do Tesouro, pois os beneditinos costumavam enterrar pertences de nobres da cidade de Nossa Senhora das Neves, João Pessoa. Os beneditinos costumavam cavar covas profundas e enterrar seus escritos e tesouros na ilha, que era distante de tudo e de todos. Nela havia grandes matas e, por sua localização, o assalto se tornava difícil. Na direção sul da Ilha da Restinga, seguindo o rio, segundo o Frei da Amizade, existiam várias ilhas menores, que tinham vários nomes e eram utilizados por ordens religiosas para esconderem tesouros dos nobres da região. Outros vinham do Recife para fazer os seus depósitos secretos. Costumavam esconder baús de madeiras nobres dentro da água, com barras de ouros e joias. Trazendo apenas correntes até a terra, enterrando-as em terras profundas. Os
beneditinos eram os guardiões de muitos tesouros, os quais estão bem embaixo dos nossos pés, ou na água ao redor da restinga. O Frei fez mais declarações, dizendo que, segundo os beneditinos, existem vários barcos e barcaças afundadas ao redor da ilha, seguindo Sanhanguá até a Ilha do Bispo, pois, como o nome mesmo diz, Rio Sanhanguá é um rio de difícil navegação. Muitos marinheiros se perderam em meio às armadilhas do rio e afundaram com muito ouro, prata e até florins. Ao lado leste da ilha, existe um navio holandês afundado de grande porte, cheio de ouro e outras riquezas trazidas para conquistar os moradores destas terras, logo após o domínio dos militares. Olha, Van Soares, nós estamos em cima de grandes tesouros. A Ilha da Restinga é um banco secreto. Por que o senhor está contando esses mistérios para mim? Eu gostaria de saber. Olha, Van Soares, às vezes ao ver a sombra da morte nos desesperamos com o peso dos nossos segredos. Então eu decidi compartilhar com você. Oh, Frei, o senhor vai viver muitos anos. Que isso? Não, o senhor vai viver muitos e muitos anos, viu? Olha, oficial Soares, a morte é necessariamente uma desculpa. Ele continuou a contar os mistérios da ilha e os pontos principais dela. Segundo o Frei da conversa e da amizade, existia um ponto na ilha onde havia aparições de seres espirituais do mal. E se estes pegassem uma pessoa em uma determinada fase da lua, arrastaria até ao mar, aonde a pessoa desaparecia. Ele disse que a Restinga era um lugar sagrado e uma sacerdotisa potiguara foi morta e estrupada sobre o lugar destas aparições. A partir deste momento, um demônio passou a habitar estas regiões da Restinga até aqueles dias. A força do mal espiritual se alimentaria com a força do mal feito da carne e teria autoridade de matar. O lugar era restrito e escondido e de difícil acesso, e muitos soldados e doentes que eram isolados na ilha foram mortos inexplicavelmente. Além desses fatos estranhos na ilha, a mesma seria visitada muito antes da colonização portuguesa por outras nações, entre elas vinques, muçulmanos e chineses foram os primeiros a chegarem nas ilhas. Os chineses teriam habitado na ilha por muitos meses, enquanto fazia suas pesquisas no interior da província, e seriam eles vidas que vai te entregar tesouros. Lembre-se disto, Van Soares. Será que seria sintomas da idade? Ou verdade o que o Frei me dizia? Sim, Van Soares. Quando eu morrer, venha me enterrar. O local escolhido por mim da sepultura será aquela elevação bem atrás daquela pedra. Que história louca! Toda a simpatia do Frei era cativante. E suas palavras eram firmes e pareciam verdadeiras.
Ele me disse que as visões faziam parte do meu dom e por algum tempo eu passaria a ver coisas e seres espirituais. Eu não deveria temer, mas aprender os códigos das visões e sonhos. Enquanto eu conversava com ele e comia um guisado, caiu de minha mão como se fosse retirada por uma força. A colher caiu no chão. Alguém estava chegando, disse o Frei. Cenário proibido para o amor. Um brilho intenso ilumina o nosso olhar. Seu jeito delicado de nativa, um sorriso precioso a me encantar. Em meio à guerra surge o amor, em meio às pedras surge a flor. Índia Potiguara, Índia Potiguara, Índia Potiguara. Então, minutos depois, Mercian apareceu para me buscar. É bom ter alguém e pertencer a alguém. Nos dá a ideia de utilidade. Oh, meu amor, que bom que você veio. Vem, entra aqui. Ah, vim te buscar. Tudo bem, Frei Domingues? Oh, Mercian, seja muito bem-vinda, filha. Vamos entrando. Só tô finalizando a conversa aqui, viu? Fica à vontade. Senta aqui, meu amor, senta aqui, pertinho de mim. Então, Van Soares, quando vamos para algum lugar, pensamos neste lugar. Então a energia que existe em nós vai adiante e nos envolve. Neste jogo de pensamento e energia e objetos, como colher, facas e garfos, são energizados e às vezes reagem assim, caindo das nossas mãos, da mesa. É mistério, Van Soares. E você está entrando nele agora. Os verdadeiros desbravadores dessas terras e a Restinga e o Forte Velho seriam suas primeiras moradas. Ao ouvir aquele padre com tantas informações e com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, repentinamente o velho Frei resolveu revelar todos os seus segredos para mim. Olha, Van Soares e Mercian, se qualquer um desses banqueiros e estrangeiros imaginassem os tesouros que estão aqui, virariam a ilha de ponta cabeça. Isso mesmo, são tesouros incalculáveis, muitos tesouros espalhados por essa ilha fora. O Frei me mostrou objetos que encontrara na ilha, como copos e espadas de diversas nacionalidades. Uma espada chinesa e um crânio gigante que achou enterrado na ilha. A Ilha da Restinga, o Forte Velho, a Ilha das Cabras eram os primeiros pontos de encontro para aventureiros e desbravadores europeus, tendo em seu solo uma história e riqueza imensa, escondida até pelos religiosos da antiguidade. É isso mesmo, Van Soares. Você vê dos pontos de observação luzes como se fossem tropas da Restinga? Sim, mas são patrulhas batavas e até de vassalos. Olha, será? Os oficiais holandeses
guardam suas provisões em ouro e prata, da mesma forma que os beneditinos e piratas. Você ainda não sabe porque é jovem, mas Paulo Linge tem muitos tesouros no convento de São Francisco. E depois que ele perdeu o poder sobre aquela região, passou a colocá-los aqui. Oficial, estou contando isso porque você tem um bom coração. Olha, falar com Frei Domingues era uma aventura, devido à multidão de assuntos que ele disponibilizava. Encontrei satisfação em suas palavras, conselhos, e já não mais me assustava com os sonhos, que passaram a ser bem-vindos e anotados cuidadosamente. Dormir com Mercian parecia uma entrada para seu universo e com várias observações. Passei a desconfiar que o sexo tem muito mais que prazer e satisfação. Através dele, os indivíduos trocam informações genéticas em uma dimensão que ainda não é conhecida. O sexo traria aos seus participantes uma viagem por dentro de um universo racial, genético, virtual de cada um. Seria literalmente uma viagem para dentro do outro, uma leitura de carne e das raças existente em sua companheira de cama. Algo tão simples, mas que, segundo as minhas observações, ia muito além do contemporâneo. A simples troca de líquidos prazerosos escondia uma leitura profunda um do outro, que poderia trazer profundas transformações. Cada vez que me deitava com Mercian, algo em mim era acrescentado pelos códigos secretos do amor. Os sonhos vinham como águas, descendo a ladeira em tempos de chuva, como se quisesse me ensinar alguma coisa. Nas noites junto a Mercian no Forte Velho, eu sonhava profundamente. E em sonhos, eu estava em uma floresta diante de uma grande cachoeira que tinha pedras pretas como ferro ao lado da água que caía. A água era limpa e doce para beber. Água fresca que alegrava a alma. Depois de beber aquela água, me sentei ao lado e comecei a observar a paisagem bonita e viçosa. Oi, Ivan Soares de Goa Hooper. Olha, pedra que fala! De repente, todas as pedras começaram a falar de uma vez só muitas coisas, e eu não entendia nada. Existia dois grupos de pedras, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Algumas, ao falar, saía de suas bocas bolhas de ar e água que possuíam olhos. Umas pedras produziam bolhas suaves e com aspecto que era do bem. Já as outras bolhas eram feias, pretas, roxas e tinham os olhos maus. As bocas das pedras não paravam de falar e muitíssimas bolhas eram produzidas. Quando as bolhas boas caíam na mata, as plantas ficavam viçosas e verdinhas. Mas quando as bolhas más caíam na floresta, secavam tudo, transformando tudo em um deserto imenso. Eu me assustei em meu sono. Porém, ele não parou, e as bolhas continuavam sendo produzidas,
pelas bocas das pedras. As pedras boas, quando caíam em animais, eles cresciam e saíam pelo mundo correndo e felizes. Já quando as bolhas más caíam em algum animal, eles ficavam doentes e rabugentos. Parem agora! De tanto falarem! Parem! Vô Soares, fala com a gente! Vô Soares, a gente fala mesmo! A gente não vai calar! Não vai calar, não! Nós não vamos calar, não! Eu disse pra parar agora! As pedras não pararam de falar. E o mundo inteiro ia se enchendo de suas bolhas. Umas bolhas davam vida, outras tiravam a vida e o brilho das coisas. Comecei a jogar pedras nas pedras, para ver se as bocas paravam de pronunciar coisas que transformavam em bolhas. O quê? Para de jogar pedra, Vô Soares! Para de jogar pedras, Vô Soares! Para! Quê? Deixa a gente em paz, nós queremos falar mesmo! Parem com isso! Vocês estão estragando a floresta inteira! Já que umas bolhas dão vida e cores e as outras tiram a vida e as cores das coisas, parem com isso! Estas bolhas boas são as bênçãos proferidas e a tudo dá vida. Gera uma boa sorte sobre o que caiu. Já as outras bolhas más são maldições e destroem a vida, a esperança e tiram as cores da existência. A boca do homem é sua maior sementeira, e de suas palavras se alimentará a sua existência. Todos que amaldiçoam são vítimas de suas palavras, e os que abençoam são beneficiados, de uma forma ou de outra, pela bênção que invocou. De uma forma ou de outra, pela bênção que invocou. Saiba, Vô Soares, que o homem será escravo de suas palavras e o senhor de seu silêncio. Então me diga, como vencer as bolhas más? Gerando o dobro de bolhas boas, enfrentando as más sem medo, pois o homem necessitará enfrentar as suas maldições se quiser destruí-las. Então saí atrás das bolhas más, as destruindo com as minhas mãos. Porém eram muitas, muitas, não dava para vencê-las. Vô Soares, para apagar o fogo, temos que ir na sua origem. Combata o mal com o bem, só assim ele não produzirá mais. Fiquei pensando em meu sonho o que significava o código dito. Então, instintivamente cheguei ao lado das pedras, que soltavam bolhas más, e tudo que ela dizia, eu as rebatia com um antônimo em voz alta. Maldito, infeliz, nada dá certo. Bendito, feliz, tudo dará certo. Amaldiçoado, infeliz, triste. Abençoado, cheio de graça, alegre, feliz. Cada palavra que a pedra dizia, eu falava o antônimo, bem na frente dela, e as bolhas de luz saíam de minha voz até a pedra. Por um momento, nada parecia mudar.
até que aquelas pedras, depois da minha boca as perdoarem, passavam a soltar bolhas de vida, que em tudo que tocasse dava vida e sorte. Falei tanto que cansei, mas ao cair exausto entre as pedras da cachoeira, percebi que aquelas pedras só soltavam bolhas boas, que davam vida à floresta e a tudo que tocasse. Isto mesmo, Van Soares. Só vencerá as maldições quem enfrentar suas maldições, produzidas pelos pais ou pessoas próximas. Lembre-se, da boca do homem que comerá o homem. Eu sou a carne, eu sou matreira, eu faço e desfaço, eu faço o que eu quero, eu sou gananciosa, eu me emociono e também sou fria, eu sou tudo e não sou nada. Eu sou a carne e a carne não segue lei nenhuma, eu não sigo lei nenhuma. Eu sou casada com o corpo, mas eu não sigo lei nenhuma. Eu sou dona de mim, eu sou a carne. E o meu nome é carne, prazer, muito prazer. Eu sou fria, eu sou quente, eu sou falsa. Eu sou verdadeira, sou animal indomável. Eu sou mansa quando quero. Eu sou a carne, casada com o corpo. Satisfeito com o resultado da cachoeira, continuei indo para a floresta grande e densa. Em meus sonhos, eu caminhava e dizia para mim mesmo que iria vencer sem temer. Andando em meus sonhos, topei com um homem com cara de esperto, que disse: Quem sou? Diga-me. Sou a sustentação daquele que faz o bem ou o mal. E sem mim, nenhum homem poderá fazer essas ambas as coisas. Diga-me, quem sou? Não sei quem é você. Quem é você? Não sabe? Eu estou bem abaixo de seu nariz e dentro dele também. Quem sou? Não sei quem é você. Diga-me. Em alguns lugares eu sou adorado e em outros sou julgado. Quem sou? Olha, não sei. É tudo muito confuso. Sim. Me diga quem sou. Sou casado com uma mulher chamada Carne. Não sei. Simplesmente não sei. Você e outros terão que me ouvir, pois ninguém consegue viver sem as minhas opiniões. Quem sou? Não sei ainda. Não sei. Meu nome é Corpo, que cada um terá que levar para onde for, pois ao mesmo tempo que sou conduzido, conduzo. Sou um companheiro para toda a vida, produzo prazer e dor aos meus possuidores, mas sem mim nada resta além do vazio. Levo ao pecado, mas conduzo aos pés de Deus. E para Ele, trabalho. Sou esperto, sou nécio, filósofo e ignorante, mas por mais que perturbe, ninguém se vê livre de mim. Através de mim matam e dão a vida. E em mim até o Altíssimo remiu os nossos pecados através de sua morte. Sem corpo, ele não poderia morrer para dar a vida, mas se alguém ouve a minha esposa e segue os caminhos loucos, acabará em escuridão. Eu sou o corpo, e quem está livre de mim só é chamado de morto. Aquele homem com cara de esperto falava verdades e se dizia ser o corpo, dando uma característica mística ao meu sonho. Deixei aquele que falava comigo e fui mata dentro de meus sonhos. Até
até que passei por uma árvore carregada de frutos. Passando por debaixo, a minha cabeça bateu em um dos seus frutos. Ei, cara, cuidado com essa cabeça grande. Quem foi que falou? Quem foi? Então olhei e vi que aquela árvore tinha bocas e olhos, e todos os seus frutos eram parecidos no início com fruta-pão. Eram cabeças de homem, mulheres, crianças, adolescentes. Era uma imensa árvore que falava, e todos os seus frutos eram pessoas que se comunicavam umas com as outras, trocando opiniões, informações ou simplesmente observavam. Oi, Van Soares de Goa Hooper. Oi, quem é você? Este cara é meio doido, mãe. Olha a cara dele, como é engraçada. Meus filhos, tenha calma. Não fale assim do rapaz. Esse cara tá meio confuso. Tá meio confuso mesmo. Ô Soares, pra onde vai? Para o Atalaia render a guarda cansada. Todos em uma só consciência e uma só consciência em todos. Todos nós somos um e um somos todos nós. Como? Todos em uma só consciência e uma só consciência em todos. A vida é bem mais do que pensamos, e o que pensamos é bem mais que a vida. Ele não está entendendo de nada, mãe. Existe fruto da união das nossas consciências, e uma consciência que pertence a todos, uma consciência coletiva. Deus? Não! Deus é o Supremo Criador, possuidor de sua consciência sagrada. Uma pessoa única no universo, mas Ele fez sobre toda a Terra e toda a existência sistemas autônomos que têm vida, voz e vontade. Você já mandou seu coração bater hoje? Ou mandou o sol nascer hoje de manhã? Não. O mundo e todos os universos criados por Deus foram dotados de sistemas autônomos que interagem entre si, não sendo necessário Deus descer do céu para que cada coisa seja executada. Aquela árvore era a vida com seus frutos, e as pessoas, as consciências, que são muitas, mas vêm de uma única e formam uma única. Existe uma consciência geral que é formada por cada um de nós, como se as nossas mentes formassem uma única, que geram tendência e influências em todos. Enquanto eu falava com aquela árvore, uma de suas cabeças, frutos, já velhinha, cai do pé e morre no chão. De onde caiu aquele fruto, nasceu aquela cabeça jovem que começou logo a falar sem parar. Veja, mãe, nasceu mais um filho seu, e ele parece com o fruto da galha 6, aquele que foi há muito tempo. Van Soares, as consciências são únicas e nunca repetidas com seu espírito, mas a força da matéria com seus instintos e reações são repetidas pela vida, seguindo até uma ordem numérica. Sendo assim, um grupo já extinto poderá se reagrupar no futuro através de seus filhos. E mesmo que seus espíritos sejam diferentes de seus antepassados, as informações da matéria gerarão tendências. Sendo assim, um neto de 4ª geração poderá herdar os meus dotes na carne e na alma, mesmo que não tenha o meu espírito? Sim,
Você é único, mas geneticamente poderá passar informações precisas aos seus. E depois de um tempo e a metade do outro, nascer uma soma. Uma pessoa com características na carne semelhantes. Passamos para os nossos filhos muitíssimas informações que vão muito além da cor dos cabelos e olhos. Passamos todas as histórias e caráter que temos. Lembre-se que Jesus foi o segundo Adão, mesmo vivendo tão distante em tempo do outro. Foi o segundo representante da humanidade. A vida é uma grande somadora e de vez em quando as somas dão resultados parecidos, mas nunca iguais. A força e a vitalidade se repetem, como as tentativas da natureza de chegar a um objetivo. Além das consciências dos homens, existem uma somadora que gera tendências, recompensas e punições. A vida responde e faz voltar o que nela foi praticado, com a exceção do perdão que anula essa lei. O mundo da consciência do homem não acaba quando ele acaba. Ela se transfere para o centro das árvores que aguardam. Corpo para a terra, a alma para as árvores e o espírito para Deus. O homem compreende, mesmo que não entenda. O homem, quando morre, não morre. Pedaços de sua carne ainda vivem em seus filhos. Você, Van Soares, é composto de pedaços de seu pai, sua mãe, avós e avós. Todos eles garantiram vida quando você passou a existir. De fato, é desta forma que o homem nunca deixa de existir. Ele apenas passa para outra coletividade. A sua carne, Van Soares, repassa suas informações para outra carne. Uma soma para outra soma. Desta forma, todos são uns e uns são todos. Despedi-me daquela louca árvore que não parava de falar com seus muitos frutos falantes. Era até engraçada com aquelas muitas cabeças a falar sem parar. Mas as suas palavras, apesar de serem cheias de mistérios, eram sábias e faziam a minha cabeça pensar sem parar, que a minha mente não entendia. Parece que realmente vivemos entre dois mundos. O mundo das realidades físicas e o mundo das realidades virtuais. Todas as vezes que deitamos e dormimos, entramos em outras dimensões e uma multidão de comunicações enigmáticas surge em nossa mente. Não existe nada sem uma finalidade neste mundo. Tudo tem sua razão de ser. Os sonhos não fugiriam desta regra universal. Desde que conheci Mercier, estes fenômenos começaram a acontecer, como se dela eu tivesse recebido um presente de Deus. Na vida, quando os sonhos se acabam, só nos restam horríveis pesadelos. Cada vez mais eu aprendia com os sonhos, e algumas vezes passei a ver cenários virtuais acordado, como em uma visão espiritual. Novamente Frei Domingues me disse que era a manifestação de um dom espiritual de Deus. Haveria, segundo Frei, pessoas oprimidas por espíritos que viam coisas, mas existiria um dom de Deus dito na Bíblia que demonstra esta possível capacidade que para mim no início
era fantasticamente assustadora. Passei a ver luzes de diversas cores e à medida que elas passavam, as cores mudavam. Mas os sonhos continuavam sendo uma maravilhosa e enigmática viagem. Na minha rotina, continuei a sonhar ao lado de minha amada Potiguara. E em um desses sonhos, encontrei duas mulheres que viviam brigando. Mas era a irmã que tinha a responsabilidade de criar a sua irmã mais nova, chamada Sanidade. Tudo tem uma razão lógica de ser. 1 mais 1 sempre será 2. E 2 mais 2 sempre será 4. O que seria do mundo sem mim? A lógica. Eu sou a razão. E o quadrado, e tenho sempre razão. Tenho sempre a razão matemática de ser. Eu sou as cores da vida. E como seria chato o mundo sem mim, cheio de razões matemáticas? Eu sou a alma da razão e tenho as minhas próprias razões que as razões comuns não entendem. Como seria chato o mundo quadrado sem as ondulações de minha presença? Você sempre coloca tudo a perder. Você não tem lógica. Lógica? Quantos erraram utilizando você? Quando você falha, sou eu que sustento tudo. Você é tão certinha, mas os que utilizam seus serviços erram também. Você é louca, descontrolada. Quantos loucos e psicopatas te utilizam? Então aquelas mulheres passaram a brigar e deixando a Sanidade no meio da floresta a chorar muito. Elas discutiam muito e a criança Sanidade chorava, enquanto os animais e as aves perigosas, famintas, olhavam para aquela pequenina criança indefesa a chorar. A lógica parte para cima da emoção e as duas rolam agarradas pelo cabelo em meio às folhas da floresta do Forte Velho. Lobos e jaguars olhavam com saliva em suas bocas, prontas para atacarem a Sanidade, que se desmanchava em lágrimas, vendo suas duas irmãs mais velhas a brigarem. Você é instintiva e louca e faz coisas sem pensar. E você que é lenta e burocrática e por muito pensar nada faz. O prazer se encontra em mim. Sou eu que faço existir. O prazer nasce de mim. A lógica. Tudo é resultado de uma ação lógica. Enquanto as duas irmãs brigavam irresponsavelmente, a Sanidade corria sérios riscos. Um jaguar selvagem vem sorrateiramente e pega a Sanidade pela blusa e sai devagar, enquanto suas duas irmãs saem a tapas. O jaguar matreiro era seguido pela ave preta da depressão aguda e da incapacidade mental. Cadê a Sanidade? Cadê a Sanidade? Meu Deus, Ave Maria, crê Deus Pai, cadê a Sanidade? Então, desesperadas, correram mata dentro. Sanidade! Ô, Sanidade! 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 Cadê você, Sanidade? Ô, Sanidade! E em uma rapidez desenfreadas, acharam o jaguar e a ave preta prontos para uma refeição suculenta.
A ave era grande e, para proteger sua refeição, atacou a emoção e se agarrou com aquele imenso pássaro preto. Já o jaguar atacou a lógica e se atracou com ele. E nesta cena, ambas lutavam com todas as forças. A luta foi muito grande, mas as duas juntas acabaram afugentando o grande jaguar e a ave de rapina de cor preta. Juntas, a lógica e a emoção retomaram a posse de sanidade, e mesmo em diferentes mundos, elas se completam com suas muitas diferenças. Quando as duas irmãs, lógica e emoção, se dividem, elas que são as guardiãs da sanidade, acabam perdendo a mesma para a loucura e a depressão. Animais ferozes vivem atrás da sanidade, e se a emoção e a lógica se dividem, não poderão reter a sua ação. Em meus estudos de oficial holandês, estudei muitas culturas e as mais desenvolvidas acreditam no espiritual, nos mistérios transcendentais. Os egípcios, os judeus, babilônicos, a Índia e muitos outros povos antigos de incrível destaque na ciência e na filosofia. Crer em Deus não representa um atraso, como muitos acreditam, mas um avanço, já que esta ideologia acompanhou os povos mais desenvolvidos da Terra. A fé e o amor são os estágios mais evoluídos do ser humano. Nos meus sonhos, árvores falavam, aves também, e muitos mistérios iam se desvendando em minha frente, me dando uma ideologia diferente. No meu mundo virtual, as árvores do Forte Velho falavam e mantinham uma grande conversa entre elas. Então o gato enganou o cão, que ficou com rixa até os dias de hoje. Veja, quem está escutando? Van Soares de Guarroper, está escutando? É muito estranho árvores falarem. Van Soares, sempre falamos, vocês foi que nunca nos escutaram. Toda a natureza fala. O homem é quem se recusa a ouvir a sua voz. Calem essa boca. Calem, a rainha está acordando. Aquelas árvores ficaram como soldados perante o despertar da árvore rainha. Ah, como dormir. Quem é você? Oh, rainha, sou Van Soares. Sou a velha gameleira, a rainha desta floresta. Sim. Nossa rainha, salve a grande gameleira. Salve a rainha, salve. É isso aí, desse jeito. Viva a grande gameleira. Van Soares, o que vês em minhas mãos? Uma semente? Todas as opções estão certas, mas o que eu tenho na ponta dos meus galhos, mãos, e cabe em seu bolso. É uma floresta compactada, um universo compactado, cheio de vida, esperando explodir. A semente é uma das maravilhas que Deus criou, pois dentro desta casca existem milhões e milhões de árvores, cada
cada uma com sua semente. Maravilha da natureza e a semente. Van Soares faz parte da dinastia verde e sem nossa existência nenhum ser vivo existiria. Da grama à água marinha, até as mais altas árvores, todo ser vivo depende. Através de nós vem a vida, e não é à toa que a vida e a morte foi colocada por Deus em duas árvores. Somos a dinastia verde e toda a vida depende de nós. Viva Gameleira! Viva! Viva Gameleira! Viva Gameleira! Respeitar as árvores é respeitar a vida, pois dela vem a vida. E mesmo que exista água e sol, com terra pronta para dar a vida, se não houvesse grama, lodo e árvore, não haveria vida. Viva Gameleira! Que turma animada! E todos amavam sua rainha, a Gameleira, que tinha uma filha em cima da terra que debruçava próximo à Lagoa do Paó. Por onde ele andava, ouvia as árvores do Forte Velho falarem. Parecia uma festa. Uma feira muito ativa. Uma falava disto, outra falava daquilo. Que festa! Ao aproximar da praia, ao lado da restinga, a floresta falava muito e o mar ouvia suas vozes. Quando de repente percebo no solo algo estranho, parecia boneco de barro, parte dentro do solo e parte sobre ele, como se estivesse deitado com o rosto para cima. Me assustei um pouco, mas continuei a observá-lo. Repentinamente, este boneco se levanta e em pé se estica, como se estivesse acordado de um profundo sono. Durante alguns minutos, ele estica as pernas, braços, pescoço, até que do céu ouviu-se uma voz: Apresenta-se a ele! Então houve grande rebuliço entre os arbustos da floresta daquela região, e repentinamente surgiu toda espécie de animal de dentro do mato. Eram muitos e várias espécies eu não conhecia. Sons de todas as espécies de animais foram ouvidos de dentro dos arbustos, quando 7 animais se apresentaram ao homem boneco de barro. Cada espécie de animal trouxe seu líder e apresentou ao homem. 7 animais principais se apresentaram no início das apresentações. O elefante, rei dos animais, o carneiro, a cobra, o macaco, o gato, o boi e o cão. Relâmpagos disparavam do céu e estes animais começaram um a um a correr em direção ao homem. Eles corriam e saltavam no peito do boneco de barro e entravam dentro dele, como se passassem a fazer parte dele. Quando o animal entrava no homem, a mesma tendência ia aparecendo com ele por alguns instantes.
Todos corriam e saltavam dentro daquele homem. Sempre acompanhados de relâmpagos que iluminavam todo o céu, que estava nublado por uma nuvem azul escura. Um a um saltava dentro daquele homem boneco e logo passava a fazer parte do interior dele. Uma multidão de animais saltaram dentro do homem, trazido pelos seus representantes. Quando todos os animais estavam dentro do homem, fazendo parte da sua natureza, os animais disseram: Seja nosso representante, nos proteja e domine sobre nós. Um boneco de barro tinha dentro dele toda a representatividade dos animais, passando a ser o seu superior sobre a terra. A cobra deu a ele a sua sabedoria, o elefante e assim por diante. Cada animal deu ao homem a sua contribuição e deu o seu melhor. Estes animais passaram a fazer parte da personalidade do homem. E em uma vez ele agia como o elefante, e em outra como o macaco, a serpente, o gato. Mas aquele homem ficou muito poderoso e se engrandeceu muito através da sua força e beleza. Então ele passou a perseguir os seus irmãos de carne, os animais. Passou a matá-los, maltratá-los, fazer deles escravos, sem dar o devido valor à sua natureza. Ele matou a todos os animais que pôde encontrar. E quando sobre a terra não mais havia animais, ele começou a ferir a si mesmo, a cortar os seus braços e pernas, até mutilar-se totalmente. Moribundo, ele cai sobre a terra solitária e morre. Então uma voz falou: Poderá sobreviver um rei que destruiu a todos os seus súditos? Poderá sobreviver uma árvore se todas as suas raízes forem arrancadas? A alma sobreviverá sem seus componentes principais? A carne do homem pertence à terra, ao barro e a alma aos animais, pois dentro dela existem todas as espécies de animais que já existiu sobre a terra. A carne pertence à terra, que a deu. A alma aos animais que a formou e o espírito a Deus que o deu. De forma que o homem é um ser pluralizado. Os sonhos se revelavam à minha mente como se estivessem pressa em me ensinar algo. Olá, 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 Vô Soares! Passeando como um rei na terra dos potiguaras? Você é o pajé dos potiguaras agora, sabia? Terra poderosa não é aquela que tem grandes guerreiros, mas é aquela que tem grandes mulheres, que ensinam seus filhos a guerrearem desde o ventre. São elas, Vô Soares, que nos ensinam a sermos fortes. Você é um espírito? Não, sou uma memória viva, pois tudo é vivo, Vô Soares, até o que está morto. Aquele guerreiro chinês era muito firme e parecia um bravo oficial chinês. Por que está aqui, nesta parte do mundo? Fomos nós que descobrimos esta terra, antes que vocês imaginassem existir. Andamos por todas estas terras, apoiadas por potiguaras e cariris, e deixamos filhos
em águas nativas. Estávamos atrás do mineral sagrado da Serra da Catingueira e o mapa nos dirigia a esta região. Viemos atrás de um metal mágico para as nossas espadas se tornarem mágicas antes de vocês pisarem nesta terra. Nós descobrimos toda esta região. O que queres me mostrar, bravo guerreiro? Deixa o meu exército! Na praia do Forte Velho estava um exército de soldados que pareciam bem treinados. Eles estavam vestidos de uma roupa típica que possuíam espadas e flechas e braceletes de ferro que iam até o cotovelo, luvas pretas e uma cobertura mista de ferro e ouro preto que ia da cabeça até os ombros. Aqueles militares eram diferentes, como se fizessem parte de um exército de elite. Só neste lugar os antigos apontavam que existia um metal mágico no interior dessas terras, que ao colocar na espada, a espada se tornaria mágica e interagia com a nossa inteligência. Então fomos criados para vir atrás deste metal e por isso descobrimos estas terras lotadas de índios antes de qualquer branco pisar por aqui. Qualquer exército com este metal, com esta espada, venceria qualquer exército. Imagine um metal que interagisse magicamente com a cabeça do guerreiro e que, ao pensar, o metal alteraria a sua força. Quem não queria uma espada desta forma? Então fomos treinados para cruzar os oceanos até estas terras e ir em direção ao interior, junto às pedras do Mateus, atrás deste mineral. Desta forma, descobrimos esta terra de selvagens e ficamos por aqui. Veja, Vô Soares, como treinamos as nossas naturezas. Então daqueles soldados saíram animais, tigres, ursos, macacos, cobras e vários outros animais. Com todos aqueles animais andando, dava medo. Os soldados, por sua vez, treinavam aqueles animais dentro de suas capacidades específicas. O tigre e os cães eram treinados de um jeito, o macaco e a cobra de outro. Eles eram severos e batiam naqueles animais quando eles erravam. Ensinavam exaustivamente os animais até eles aprenderem a utilizar toda a sua capacidade. O macaco e o tigre, a cobra, o urso eram submetidos a uma grande pressão para eles manifestarem naquele treinamento melhor. Depois de muitas instruções e treinamentos, os soldados exaustos se deitaram no solo do Forte Velho. E os animais específicos de cada um saltou dentro deles. Novamente, depois de um tempo, o soldado de elite se colocou de pé. Sabe qual é o segredo do nosso exército, Vô Soares? Nós treinamos os nossos instintos animais. Pois existem inúmeros animais dentro de cada homem. De sorte que cada animal existe em cada pessoa. Em cada um treinamos para nos defender, atacar os outros animais existentes nas demais pessoas, nos demais guerreiros. Somos guerreiros, Vô Soares. E os nossos animais instintivos habitam em nós. Para sermos vencedores, precisamos treinar os nossos instintos animais
e cada um ficará forte. Pressão, esta ligação dos meus sonhos com animais é enigmática demais. Porém, ao ver o reverendo pregar, ele declarava estas características na Bíblia. Por exemplo, Jesus é demonstrado na Bíblia como o Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá, e até o Espírito Santo foi comparado com uma pomba, e apareceu em forma de pomba sobre Jesus. E entre os meus sonhos, não pareciam tão estranhos assim. Segundo a teologia, animais representam nações e pessoas, dando algum sentido à multidão de sonhos que estava tendo. Quando o chinês se retirou de minha presença, em um redemoinho, um outro personagem estava em minha frente. Uma mulher muito linda e desejável à vista, seminua, panos finos cobrindo seu corpo, bem esculturado. Apesar de sua incrível beleza, a sua aparência não parecia confiável. Não era daquelas que merecia total confiança. Quem é você? Sou a sorte. Posso livrar, condenar, salvar e matar. Tenho autoridade dada pelas veias e raízes. Venha, Van Soares, e veja os meus enigmas. Então segui aquela mulher adorável à vista, que me conduziu a um lugar aonde tinha um homem com roupa escrita como se fosse uma carta. Ele estava preso em uma cela, com duas mulheres pardas ao lado, com olhos esbugalhados e cabelos arrepiados, dando gargalhadas constantes. Aquelas duas mulheres tinham prendido o homem com roupas escritas como uma carta. Veja, Van Soares, o destino poderá ser preso pelas maldições que são estas duas mulheres. O destino parecia triste e nada mais poderia fazer contra a gaiola que estava preso. Como faço para soltar o destino? Enfrente-as. Então me aproximei com muita raiva das duas, disposto a soltar o destino. Me entrega essa chave, me entrega, anda! Me entrega, vem aqui! Vai, me entrega! Tomando de suas mãos a chave da imensa gaiola. Mas elas foram rápidas e chamaram um homem muito grande, forte e feio, com uma marca na cara. Parecia um lutador de outro mundo. Vá, medo, e me proteja. Vai e destrua ele. Fiquei tenebroso em enfrentar pessoa tão feia e forte. E quanto mais eu fugia dele, mais ele me perseguia. Solte-me agora! Eu sou o medo. Eu posso te proteger e posso te destruir. Por medo de perder a vida, muitos nem vivem. Eu sou o medo e destruo tudo. O medo pode ser uma prisão invisível que destrói as pessoas, que por medo de perderem a vida
Nem vivem. Eu posso ser real. Eu posso ser imaginário. Eu posso ser real e existir de fato, mas posso ser imaginário e só existir na mente daqueles que me têm. E eu aumento de tamanho e tomo proporções desproporcionais. Ai, que medo! Sorte! Sorte! Me socorra! Sorte! Sorte! Ele é muito forte! Venha, me socorra! Nem tudo que parece ser é de fato. Tentei compreender o que a sorte me disse. E lembrei que o velho Marujo Salles disse: não tenha medo, pois ele atrai o azar. Enfrente seus temores. Então parti para cima daquele horrível homem, deformando ele. E ele se retraiu e demonstrou fraqueza. Pare! Só tenho força contra as pessoas que me temem. As pessoas que me enfrentam, eu perco todas as forças. Parem, eu vou te servir se você me enfrentar. Me servirás? Então quebre as cadeias das duas maldições e arranque a grade que prende o destino. O medo voltou-se para o meu lado e me obedeceu, afugentando as maldições e arrancando a grade que prendia o destino. Finalmente o destino libertou-se e tive o prazer de abraçá-lo. Abraçando o destino, passei a olhar as suas escritas, aquela que estava em suas roupas em toda parte. Fiquei admirado com o que descobri. Era a minha letra que estava naquelas escritas. Sou escrito com que me tens, Van Soares. Agora juntos, eu e minha amada sorte, terei muitas crianças, realizações, alegrias, sonhos e muitas outras. Obrigado, Van Soares, muito obrigado. Que sorte ter encontrado o destino. E você, Medo, para onde vais? Medo? Meu nome é agora. É coragem. E estou ao seu lado. Como prêmio. Você me conquistou. E quando se conquista o medo, ele se torna com coragem. Coragem! Sim! Agora meu nome é Coragem! E eu não temo a nada. Aprendi que o medo tem duas personalidades. E a coragem é a outra face do medo. Quem conquista os seus temores tem a coragem ao seu lado, como aliada. Não dá para enfrentar as maldições sem enfrentar os seus temores mais íntimos. Só através da coragem conseguiremos libertar os nossos destinos. Cenário proibido para o amor. Um brilho intenso ilumina o nosso olhar. Seu jeito delicado de nativa, um sorriso precioso a me encantar. Em meio à guerra surge o amor, em meio às pedras surge a flor. Em meus sonhos longos me senti só, senti saudade de Merciene. Então comecei a falar. Só em lembrar teu nome já me sinto só, Merciene.
Você é a estrela mais brilhante de meu universo interior. Alguém bateu palmas ao ouvir minhas palavras. Era uma mulher linda, magra, com os seus cabelos enfeitados com flores brancas e azuis. Sua descrição era perfeita, e suas roupas de véu azuis, em seus dedos anéis de raízes verdes, e em seu pescoço colares de semente adornadas. Ela pareceu se alegrar com as minhas palavras. Como é teu nome, doce mulher? Surge o amor, em meio às pedras surge a flor. Índia Potiguara, Índia Potiguara, Índia Potiguara. Meu nome é Terra. O amor sempre traz alegria, até ao mais bruto dos animais. Eu sou a terra e sustento a vida dada por Deus. E tudo aquilo que acontece, eu sinto a sua energia. Olha, que coisa boa! Energia? O que vem a ser energia? Vês o relâmpago brilhar nos céus? Isto é energia. O vínculo entre a matéria e o espiritual, o real material e o real virtual, luzes que conduzem força de uma parte para outra. Nisto, Van Soares, quando alguém pensa, age, estas ações geram luzes, energias, relâmpagos invisíveis, e a minha natureza interna absorve esses relâmpagos. Essas energias, quando essas são boas, eu me fortaleço. Quando são más, eu defino. Foi por isso que Deus colocou regras e leis para te proteger? Sim, é verdade. Você é muito inteligente. As muitas leis que existem visam me proteger e proteger o próprio homem. Quando estas leis morais e naturais são quebradas, eu sofro. O interior do homem influencia o meu interior, já que o homem sou eu, e eu parte do homem. Não se trata de regras bestas, mas os maus sentimentos e os desrespeitos com a dinastia verde, as árvores, as plantas e animais poderão me destruir. Queres saber como será o fim do homem? Sim, como será? Então aquela bela mulher saiu da minha frente e foi para o meio de uma multidão que estava na praia do Atalaia. Aquelas pessoas viviam seu cotidiano e cada uma trazia uma luz no centro do peito, como uma estrela giratória, e de seus corpos saíam luzes de diversas cores, alimentada por uma estrela no seu peito. A terra, no centro de seu corpo, também tinha esta estrela que brilhava e emitia luzes. Mas aqueles homens começaram a alterar suas luzes internas, e a cada pensamento mau, luzes diferentes eram produzidas, e estas se dirigiam até a terra, e era pelo peito luminoso dela absorvidas. Cada manifestação má do homem, a terra sofria, e seu semblante lindo
fazia uma feição de sofrimento intenso. Cada pensamento e ação boa, luzes boas eram irradiadas e a terra recebia aquela energia e sorria. Por algum tempo, este equilíbrio foi mantido e o sofrimento e a alegria se revezavam. Mas com o passar do tempo, todos aqueles homens se tornavam gananciosos, maus, ambiciosos, violentos, cruéis, vivendo só para os prazeres, infringindo toda espécie de lei da terra e dos céus. Então a quantidade de energia negativa se tornou muito grande e a terra passou a chorar amargosamente. Mas ela resistia a grande quantidade de energia negativa bravamente. Seu colar caiu ao chão e as sementes que nele havia estava cheia de bichos nojentos. Seus anéis de raízes se torraram e caíram de seus dedos. Mas ela resistia. Suor corria sobre o semblante tão lindo daquela mulher chamada Terra. E eu chamava por Deus para socorrê-la. Deus, misericórdia, ajude a terra, ajude a terra, ajude! Meu Deus, ajude a terra, Senhor! Ajude, meu Deus! Ajuda a terra, meu Deus! Ajuda a terra, meu Deus! Meu filho, eu não posso fazer nada, pois dei a terra para o homem que veio dela. É lei, não posso intervir. É lei. A quantidade de energia deformadas foram tão grande que os dentes lindos da terra começaram a rachar e cair de sua boca. Seu cabelo ficou crespo e feio, e seu vestido foi mudando de cor para uma cor amarela azuda. Ah, como sofreu aquela mulher! Os homens se tornaram violentos. E as cores de suas energias mudavam constantemente, atingindo a terra e seu centro energético. Saíram dos homens energias como relâmpagos, de cores feias, e atingiam o centro energético da terra, que se alterava gravemente. Ventos sopravam e chuvas caíam, mas aqueles homens nem se tocavam do que estava ocorrendo. O magnetismo cresceu tanto que tudo parecia estar como aquela energia. Os objetos eram atraídos para lugares diferentes. Tudo que influencia é influenciada, e nenhuma árvore que destruir suas raízes sobreviverá. A terra não se aguentava mais, e seus lindos olhos se avermelharam como sangue, e piolhos corriam em sua face. Gafanhotos saltavam de dentro de seus cabelos e carrapatos se alojaram em seus braços, seios e pernas, e ela gritava de agonia. E ela se incendiou, como aquela energia tivesse feito isso.
Quando a terra pegou fogo, logo os homens que a influenciou com suas energias negativas se incendiaram também. E na praia do Forte Velho, todos queimaram. E como um metal derrete no fogo, eles foram também derretendo aos poucos. O fogo veio dentro deles mesmos, como se cada partícula deles quisessem se inflamar com toda aquela energia, como se fosse uma reação às suas pregações ilegais e maldades pessoais. Na praia do Forte Velho andei, mas só encontrei cinzas levadas pelo vento que vinha da ilha da Restinga e do rio Sanhamá. Queimaram e derreteram até a última e mais pequenina matéria que possuíam. Fiquei com pena daquela linda mulher e chorei em meu sonho. Tudo é feito de luz, de energia, pois a matéria é a expressão da energia e a soma de muitas delas. Como o céu produz o relâmpago que cai sobre a terra, o homem produz energia que pela terra mãe deles é absorvida e se altera mediante o que absorveu. Quando a energia boa for substituída pela má, então virá o fim. Pois toda a existência material entrará em colapso energético e haverá uma grande explosão nos céus. E toda a harmonia se desfará imediatamente, incendiando toda a matéria que existir. Por que os homens comuns não veem esta energia? Parte desta energia o segura no solo. Só não vê que ela existe quem não quer ver. Que força é esta que segura o homem no solo, mas não o impede de andar, correr? Energia, energia. Não precisamos ser perfeitos para sermos felizes. Precisamos apenas amar, pois o amor torna perfeito todo defeito. E o olhar de quem ama afugenta qualquer fungo na alma. É o amor que nos ensina o prazer do proporcionar, e não somente o prazer de obter. Todo amor gera assistencialismo. É uma incrível vontade de prestarmos assistência à pessoa escolhida pelo nosso coração. Com o sexo, possuímos o corpo da pessoa amada, mas com o amor, a alma e o espírito são doados para gerarem vida transcendental. Quem poderá ser feliz sem amar e ser amado? Mesmo que seja por um cachorro, a alma humana necessita de amor para sobreviver neste mundo seco de ganâncias e ambições. Não existe maior combinação do que o amor. E uma verdadeira harmonia entre o conceder e o compartilhar, de ser útil, de fazer feliz a pessoa amada. É a incrível força do inexplicável, pois a simplicidade do amor torna espetacular todas as coisas simples. Ser pai é imitar Deus.
pois Ele é Pai e cuida de todos os seus filhos, mesmo em imperfeição. O tempo passou e Mercian, a querida e meiga Índia, teve nosso filho na mata do Forte Velho. A felicidade não tem medida que possa medir, nem metro que possa demarcá-la. É intenção. É uma união do nosso espírito com o universo das estrelas. Mercian segurando meu filho, com aqueles lábios levemente avermelhados e carnudos devido à gravidez. Ah, como estava linda! Existem segundos que nos marcam por milênios. Cuidamos da nossa criança por algum tempo no Forte Velho, depois levamos ela para a família de Mercian, na Baía da Traição, por causa dos ataques dos caboclos aos soldados e moradores da região. Coloquei o nome da criança Renzo Soares de Guarruper, e Mercian colocou o nome de Luz do Amanhecer em sua língua tupi. Deixamos a criança com os parentes dela, que também estava amamentando. Mercian não queria deixar seu filho, mas não queria deixar o seu amor. Imagina o conflito no coração da pequenina Índia Potiguara. Mas se os pais não se amarem, como o filho se sentirá seguro? É o amor a principal segurança. Politicamente falando, a situação estava piorando para os holandeses e alguns já falavam em uma retirada em massa. Os caboclos vassalos estavam causando várias baixas entre os holandeses. Os banqueiros exigiam seus empréstimos pagos. A Holanda tinha iniciado o movimento capitalista no Brasil. Mas a multidão de caboclos mamelucos davam aos portugueses um número muito grande de homens dispostos a lutarem contra os que chamavam de invasores. O sentimento de posse era utilizado para gerar soldados dispostos a lutarem e a morrerem por suas terras. Os nativos tabajaras geravam muitas forças para os lusitanos, tendo apenas como oposição os fiéis potiguaras e os nativos bravos índios cariris. Em Alagoas, os nativos cariris e outros ainda sustentavam a luta armada, dando vantagem ao nosso exército, e os nativos mistos demonstravam certa simpatia à nossa causa. O Brasil para os holandeses começou como um namoro que se namora só por namorar. Mas com o passar do tempo, se tornou uma grande paixão, daquelas que não se abre mão. As operações secretas no Forte de Santa Catarina alimentaram muitos, e baús misteriosos eram trazidos e escondidos. Será que seria suprimentos de guerra? Paulo Linge, o responsável pela região, apertava as tropas como se quisessem dela o impossível. Tomar a cidade de Nossa Senhora das Neves, João Pessoa, principalmente o forte de Santo Antônio e São Francisco.
discussões haviam nas reuniões de oficiais, e os que eram contra este suicídio eram desprezados. Precisamos tomar a cidade da Nossa Senhora das Neves para assegurar nossa estabilidade na região. Senhor, nós não temos força para invadir uma cidade tão fortificada. É suicídio. Vocês são fracos. Vamos reunir o máximo de potiguaras para este fim. Eles enfrentarão os tabajaras. Depois tomaremos as cidades por cima dos cadáveres. Senhor, não podemos fazer isso com os potiguaras. Você está defendendo o povo gentil da sua amada, mas Deus não aprova esta união, Vassoares. Então Deus aprova a sua ambição particular, Senhor? O Conselho Geral saberá deste seu insulto e pecado, Vassoares. Sinto muito, Senhor, mas pecado é trocar o amor pelas ambições de tesouros enterrados. Com esta frase, Paulo Linge se descontrolou, pois tocou em sua ferida, em seu tesouro escondido no convento de São Francisco. Mas ele estava preso pelo apoio de Potiaçu à minha pessoa e temia perder o apoio dos principais potiguara. Linge demonstrava-se descontrolado e falava loucamente, pois não era a pele dele que estava em jogo. Você tá me desafiando, Vassoares? Faz muito tempo que eu estou de olho em você. E como é que você ficou sabendo dessa história do tesouro? Tínhamos que lutar por banqueiros gordos e fartos de juros que não queriam perder nenhum centavo de seus milhares de florins. O governo holandês sempre teve uma boa intenção com o Brasil, mas os banqueiros tornaram o nosso domínio indesejável entre os brasileiros. Oficial Van Soares, nós, judeus holandeses, viemos para estas terras antes da Holanda vir conquistar estas terras. Investimos muito no Recife e ela se tornou a maior cidade das Américas. Investimos em todo o Nordeste do Brasil e investimos muito dinheiro. Nós somos os banqueiros, nós somos os judeus que a Igreja Católica não suporta. Eles querem nossa riqueza e não pagar o que pegou de nós. Um fracasso militar é o nosso fim. Teremos que fugir daqui ou seremos mortos. Compreenda, Van Soares, a nossa situação. Temos milhões investidos nestas terras. Não vamos abrir para os portugueses. Por isso que o dominador Linder nos apoia, porque nós damos apoio financeiro a todo o Nordeste. E o Nordeste deste país é a região mais rica de toda ele. Não vamos abrir mão das nossas riquezas. Se o Brasil não quer a prosperidade judia, iremos fazer Nova York a maior cidade deste continente. Tiraremos as nossas forças deste local e iremos embora. E vamos investir em Nova York. Queremos ver ação militar. Enquanto nós não fazemos nada, eles estão fazendo filhos, soldados, trazendo pessoas de Portugal para nos combater. Ou fazemos alguma coisa, ou nunca mais. Mas se o Brasil não quer,
a prosperidade dos judeus, os judeus irão embora. Ranger, faça alguma coisa, senão tiraremos todos os recursos imediatamente do exército holandês e iremos embora. Eu já mandei parte da minha família para Nova York. Estou temeroso com tantos índios, tantos mestiços nos atacando constantemente. No Recife, a coisa está insuportável. Não dá para ficar assim. Faça alguma coisa, senão tiraremos a nossa mão financeira do exército holandês. Lídia, se nós continuarmos ameaçados desta forma, teremos que mudar a nossa comunidade judaica do Recife e do Nordeste para Nova York. Vamos embora e levaremos todos os nossos recursos e dinheiro e prata que temos ou que podemos carregar. A situação está insuportável. Os portugueses, com os mestiços, estão a todo instante nos atacando. Danger, faça alguma coisa. Soldados novos e nativos foram enviados a mim na igreja de Nossa Senhora da Guia para serem treinados no pátio existente no lado sul da mesma. Eu deveria treiná-los para combater e em breve seriam utilizados nos combates em Recife e Alagoas. Vendo aqueles nativos e jovens treinando, fiquei pensando que muitos enviam milhares para a morte em nome de suas ideologias furadas, mas não comprometem nem um dedo para defender o que é seu. Por que eu deveria arriscar a minha pele pelo bolso dos outros? Mas na vida existem forças que não podemos controlar, somente obedecê-las ou fugir delas. A ideia de abandonarmos o Brasil soava em minha mente um repúdio. E os reverendos eram totalmente contra esta ideia por causa da evangelização. Os nativos nobres da terra dominada ofereceu a Linge 9.000 florins para abandonar as terras da Paraíba, parte do Recife e Rio Grande do Norte. Esta oferta balançou as ideias de Linge, que ficou de pensar. Treinamos exaustivamente na igreja da Guia e várias vezes nos preparamos para viajarmos de navio, mas a ordem final não vinha. Os portugueses tinham infiltrado vários espias em nosso meio e cada passo que planejávamos foi delatado. A situação estava ficando muito tensa a cada mês que passava. O meu maior medo era deixar Mercian, mas eu estava disposto a deixar a farda e passar a viver como um caboclo qualquer, só para ficar perto do meu amor. Ah, se eu pudesse, eu deixava tudo para trás, só para viver em paz com a minha querida Mercian. É logo agora que eu tenho meu filho, o que eu faço? Tenho que lutar, mas também tenho que cuidar, tenho que viver, não posso ficar lutando em prol dessas pessoas aí que se enriquecem às nossas custas. Quero isso para mim não. Tenho que tomar alguma decisão. Treinamos muito e fomos de navio ao Recife para encontrarmos vassalos escondidos nas matas que estavam queimando canivais e fomos recebidos a tiros.
O tubo do canhão! O espalhamento da coleira! Eles pareciam que estavam recebendo apoio bélico de Portugal, mesmo da coroa portuguesa, demonstrando sinais de negociação. A luta foi terrível e Potiaçu esteve sempre ao meu lado. Era um sogro e um guerreiro maravilhoso. Os caboclos traziam a força dos índios e a sagacidade dos brancos e negros, dando bastante trabalho ao nosso exército. A situação em Recife parecia muito grave. Nativos, tropas, canhões subiam da Bahia e eram guardados em meio à densa mata. Os índios tabajaras davam a força necessária ao exército dos vassalos. Mas os potiguaras agiam como verdadeiros anjos de guarda. Eles lutavam pelos nobres sem ter nenhuma possibilidade de ser um. Lutavam pela nobreza sem nem mesmo saber o seu nome. Morrem por uma causa que nem mesmo sabe qual é. Assim é o povo. Eles, os potiguaras, eram os verdadeiros heróis em todas as batalhas que travávamos. Nenhum combate era feito sem o braço forte dos potiguaras. Mas em nosso sistema, eles foram os menos favorecidos. Pouquíssimos empréstimos foram dados a eles. Porém, a paixão deles pelos holandeses era confortadora. Era bom saber que Potiaçu estava ao meu lado, sempre com o facão que dei a ele. A região do Recife era uma bomba pronta para explodir. Depois de muitos combates, voltamos para casa. Eu pensei comigo que a melhor coisa que uma viagem pode nos proporcionar é a volta. Tivemos muitas baixas, principalmente entre os nativos, causando um clamor e choro nas nativas, que procuraram seus filhos, esposos, e percebi que tanto um riso quanto uma lágrima não tem nacionalidade ou cultura. Nós que fazíamos parte do corpo de oficiais, sabíamos que a situação não era boa e uma retirada já era cogitada. Mas onde ficaria a memória de tantos índios e soldados mortos nos combates? Seriam em vão todas as mortes e dores que sofreram aqueles que sonharam morar nesta terra? Os pastores calvinistas queriam evangelizar os nativos, mas a revolta estava crescendo através de Vidal de Negreiros e Henrique Dias. No forte comandado pelo coronel Houghton, responsável pela região de Paulo Lynge chorou ao ver tantos feridos. Lynge, tantos índios morreu. Estamos perdendo o Brasil. O Recife está sendo conquistado pelos caboclos portugueses.
Tantas pessoas, Linge, tantos índios. Estamos perdendo o Brasil, a Holanda está perdendo o Brasil, Linge. Foram muitas pessoas que morreram, foram muita gente. A gente sente a dor dos familiares. Nós não somos nada, gente. Nada. E na verdade, governará o homem com suas qualidades e com seus defeitos. E aonde houver acertos dos homens, haverá erros seus. Não existe ninguém totalmente bom, nem ninguém totalmente mau. Na alma do homem, o bem e o mal se intercalam. Paulo Linge teve muitos erros, mas havia em seu coração muitas qualidades. O fato era que estávamos sendo vítimas de uma situação muito difícil, pois no mundo lidamos com forças que não conseguimos controlar, que vão desde a política até a própria força da natureza. Tivemos um tempo para nos recuperarmos de tantas dores, mas a tensão estava constantemente no ar. Como de costume, fui visitar o meu amigo Frei Domingues, na Ilha da Restinga, e com muita alegria fui recebido. Ao chegar junto com a minha amada Índia Mercian, o Frei fez um bom lanche para nós. Ei, Frei Domingues! Eita! Ei, Frei Domingues! Cadê o senhor, Frei Domingues? Frei Domingues! O senhor tá em casa, Frei Domingues? Oh, meus filhos, vocês chegaram! Sejam muito bem-vindos! Seja bem-vindo! Como é que você tá, meu senhor? Eu tô bem, senhor! E essa belezura aí no seu colo, que gracinha! Vão chegando pra dentro, vocês estão bem, né? Tamo bem, tá só crescendo, neném. Ei, Frei Domingues, mas que saudade do senhor, viu? Tá com saudade demais. Vamos chegando, meus filhos, vamos chegando. Esse velho, eu fico muito lisonjeado de vocês chegarem aqui. Visitar esse velho Frei. Vamos chegando. O cafezinho vai ficar pronto agora. Olha, eu poderia rezar em uma missa para vocês dois, vô Soares. Sim, o que vocês acham? Sim, Frei, por que não? Ótimo! Sim. Uma missa vai ser bom demais. Eu já estava aqui pensando era nisso esses dias, porque você tá sempre nas batalhas, né? Deixando a menina aí, e eu tenho que estar buscando a proteção de Deus para a vida de vocês, né? Toma aí um cafezinho, isso. Muito bom, vamos prosear aqui. Eu vou realizar então esta missa para vocês. Estou com aquele estranho desejo, sabe, vô Soares e Mercier, de rezar uma missa para Deus na presença de vocês. Quero cantar um hino de minha autoria e depois almoçaremos juntos. Frei, estamos lisonjeados com isso, viu? Ai, como estamos, Frei? Estamos aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, estamos aqui pedindo ao Senhor que derrame as tuas bênçãos sobre este casal e sobre esta criança. Derrama o teu poder, a tua força, proteja ele na batalha, proteja em todos os caminhos desse casal. O Senhor esteja comigo, esteja presente em todos os nossos caminhos, os abençoe tremendamente, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quando Deus quer abençoar os seus, não existe nesta terra ou no universo alguém que possa lhe impedir. Quando Deus quer abençoar os seus, não importa, Ele faz, Ele te fará capaz de vencer. Basta apenas acreditar, obedecer e confiar, e bem mais perto Ele estará de você. Basta apenas acreditar, obedecer e confiar, então você vai perceber o quanto é grande o teu poder. Quando Deus. Esta é minha música, meus Soares, que fiz em louvor e gratidão ao nosso Deus. Aquele velho frei fez suas orações, cantou vários hinos, inclusive um hino de sua autoria. Almoçamos juntos e ele fez questão de nos servir com muita alegria. Parecia que ele estava se despedindo. Olha, Van Soares, se eu morrer, lembre-se de me enterrar na encosta daquela pedra. Lembre-se que na morte há incríveis tesouros. Eu não compreendi o que aquele frei disse. Talvez ele estivesse entrando nos enigmas dos sonhos. Voltei ao Forte Velho para minha cabana de palhas. Mas que era mais confortável do que o imenso palácio, pois nela havia amor. Reuniões constantes eram realizadas no Forte de Santa Catarina e vários planos eram realizados e depois desfeitos devido ao tempo e às impossibilidades. Reverendos calvinistas também vinham nos ensinar a palavra de Deus, e alguns destes sempre soltavam uma palavra contra a minha situação irregular. Temos que ver a limitação do coração humano, que se prende à parte de uma ideia, pensando que através dela compreenderá o todo. Eu era protestante, mas ao mesmo tempo ouvia o Frei Domingos, pois este fazia de sua simpatia a melhor forma de pregar o Evangelho. Como pregaremos a alegria utilizando a tristeza e a severidade? Alguns pregam a verdade de Deus como se fosse mentira e o alívio de Deus como se fosse dores. De fato que Jesus não pertence a nenhuma religião, apesar de apoiar muitos religiosos que trabalham em seu nome. No calvinismo, encontrei muitas ações radicais e o sistório que era trazida investigava pecados no povo, que eles mesmos declaravam que foram feitos para pecar. Alguns desses calvinistas amplificavam o poder e o controle de Deus.
mas esquecia da sua bondade para com todos os homens, inclusive o pobre, que muitos desprezavam, dizendo que Deus os abandonou. Toda religião tem seus exageros, pois todas são imperfeitas, como os homens que as compõem. Chegamos ao ponto de temer até o barulho da mata e ao vento forte. A terra estava seca e cheia de pragas. As plantações estavam infestadas de lagartas e fungos que atingiam a cana-de-açúcar, matéria-prima do açúcar e fonte de renda do império. Notícias más eram trazidas constantemente pelos combatentes feridos, e o forte dos 3 reis magos foram tomados por lusitanos e caboclos raivosos. Lá no Recife, os vassalos matam em ataques repentinos, demonstrando que perderam o medo de nossa milícia. E em Alagoas a situação é a mesma. O povo de Alagoas gostava tanto do nosso domínio, mas a proximidade com a Bahia fazia os fortes lá existentes alvos de constantes ataques. A situação estava ficando insuportável. O acordo não saía, e enquanto isto os combatentes treinavam as centenas de combatentes jovens que poderiam ser úteis no império, produzindo vida e riqueza. Na guerra, notamos que o homem é a principal das feras, e raivosa está descontrolada em ambições. Tantos lugares, tanta vida, mas alguns querem só para si. A coroa holandesa queria desenvolver o lugar banhado pelo Sanhamuá e o Paraíba, mas o medo de perder tudo atrasava tudo. Todo investimento estava retardado. A inércia e o marasmo é a pior das mortes. Mas a memória do rico já morto faz mais do que a vida do pobre, pois não tem força de ação, produção. Mas estávamos dispostos para defender a Bahia que chamávamos de Bahia dos Holandeses. Em uma quarta-feira muito quente, nos reunimos no Forte da Família, Santa Catarina, a Santa da Família, ou Margarida, como Maurício de Nassau o chamava. O oficial Blinder queria nos declarar uma ação que se fazia necessária. Temos que atacar os revoltosos nos engenhos Inhubim e Santo André. Francisco Gomes Muniz e outros conspiraram contra nós e preparam tropas para nos combater pouco a pouco. Eles devem muito à coroa holandesa, ao grupo dos 19. Temos que nos preparar e atacá-los secretamente. Senhor, quais seriam as metas deste ataque? Temos que atacá-los secretamente, destruir o inimigo, prender ou matar Gomes e sua família. Eles estão em desvantagens bélicas e nos números de soldados. Temos que fazer isto, companheiros, se não quisermos ver o inimigo em nosso quintal. Foram reunidos 300 homens do Potiguaras e 300 soldados batavos. O calor estava insuportável.
mas nuvens de uma pesada chuva se aproximava da região. Fomos até os engenhos alvos, prontos para destruir o inimigo. Na caminhada, paramos para descansar um pouco antes de entrar em ação e adormeci. Veja a águia neerlandesa, como voa muito bem. Então olhei e uma águia voava rapidamente pelos céus, com uma autoridade incrível. Ela era bonita, grande, de um aspecto ágil, feroz e imbatível. Como voava bem aquela águia! O homem misterioso que me mostrou a águia neerlandesa voar era caboclo de meia-idade, com um único dente em sua boca, com aparência de pobre ou desprovido do cotidiano. No meu sonho, a águia voara muito alto, quando de repente nuvens escuras surgiam como uma grande tempestade. Ao tentar voar acima das nuvens, a águia viu um ninho de cobras e tentava, antes de retirar-se, levar um almoço consigo. Enquanto a águia descia até o seu almoço, uma terrível chuva caiu sobre ela. Daquelas que mal dá para ver o objeto à frente. Chuvas e relâmpagos atrapalharam a águia feroz que cai no chão molhado, sendo levada pela enxurrada. As águas levam a águia neerlandesa. Senhor Jô Soares, levanta-se, está na hora de ir. Então levantamos acampamento e partimos para o nosso destino. Quando se caminha para a batalha, se caminha para enfrentar a morte. Basta uma desculpa para o sacerdote do mal atinja o combatente e o leve, mas a fé nos faz duvidar deste momento. Segundo o velho Marujo Salles, não ter medo da morte é uma excelente estratégia para não morrer em combate. Eu confiava em Deus e não tinha medo do mal nem da cara de nenhum combatente. A fé é a força de quem o tem. Já tinha enfrentado muitos combates, sempre tendo ao meu lado o forte Potiaçu. Mas até quando a sorte continuaria ao nosso lado? Atenção, homens! Estamos próximos do engenho Inhobim, nosso primeiro alvo. Atenção! Vamos chegar de vez e procurar os nossos alvos. Os nobres deverão ser pegos vivo ou morto, e quem passar pela frente deve ser morto. Senhor, vai chover muito. Sinta o vento da chuva, ela poderá nos atrapalhar. Enquanto eu falava, relâmpagos dispararam no céu, iluminando todo o solo, e os trovões abalavam a terra. Senhor, é melhor retrair e esperar a chuva parar, então atacaremos com toda a força. É sim, Jô Soares, você tem razão. Vamos retrair para dentro da mata e quando a chuva parar, atacaremos. Mas enquanto o capitão Adrian falava, a chuva começou intensa
Os cães da casa latiram muito, o que alertou alguns caboclos que vieram para fora ver o porquê de tanto alvoroço entre os animais. Viu alguma coisa? Não! Esses cães parecem estarem loucos! Olha ali! Eu vou por aqui, rodeia ali! Veja se encontra alguma coisa! Calma, Manuel! Tem alguma coisa no mato, veja! A tensão foi grande. Não podíamos nos mexer do lugar onde estávamos. Até a mata e os cães estavam loucos com o nosso cheiro. Eles olharam, tendo em suas mãos armas, e como se nada tivessem visto, entraram no engenho e fecharam a grande porta. Eles não nos viram, senhor. Espere, pessoal, espere. Lá no Recife, existiam comentários que Rabelino, ou um filho deste revolucionário, estava naquela fazenda. Rabelino era procurado pelos holandeses há muito tempo e existia um prêmio por sua delatada. Alguns achavam que ele tinha sido morto. Outros tinham a certeza que ele estava infiltrado entre estes revolucionários vassalos. A violência era característica típica deste indivíduo que alguns tinham como herói. Não sabíamos quem estava dentro da casa, se eram apenas fazendeiros ou guerreiros ferozes. Está tudo muito calmo, apesar da chuva que caía fazendo correr água por todos os lados. Os cães estão dentro da casa grande da senzala, mas não há movimento lá fora. Será por causa da imensa chuva? Velho Soares, está calmo demais. Vamos ficar atentos. Senhor, a tropa está congelando. Cuidado, se proteja. De todas as brechas e buracos existentes naqueles imóveis de origem portuguesa, vieram tiros que de imediato derrubaram a muitos de nossa tropa. Estávamos com 600 homens, mas de uma única vez, muitos destes caíram ao solo. Ataquem! Ataquem agora! Vamos! Vamos, homens, vamos, vamos, vamos! Antes que aqueles homens carregassem suas armas, atacamos fortemente. Mas a guerra tem suas surpresas. Recebemos outra salva de tiros que feriu outros tantos que estavam a atacar. Mas em meio a gritos e a moribundos, continuávamos atacando,
e ao arrombar as portas recebemos tiros e flechas e até um canhão estourou em cima de nossas tropas. O capitão Adrian parecia não acreditar, mas aquela casa grande estava lotada de guerreiros armados, com facões, foices, espadas, paus e armas de fogo. A luta foi ferrenha. E homens rolavam pelo chão em meio à lama, e a chuva que mal deixava que enxergássemos direito. Nativos com nativos, caboclos com brancos, parecia que o inferno tinha se levantado naquele lugar. Botiassur, por aqui! Traga os homens! Entramos na parte do moinho de cana e negros nos atacaram ferozmente e a luta foi horrível. Realmente a guerra é uma insanidade coletiva, aonde os seus participantes pareciam com sede de sangue. Camisas molhadas, sujas de lama. Enquanto os combatentes eram travados, relâmpagos fazia o dia escuro em um grande clarão assustador. Trovões berravam nos céus e homens berravam de raiva e de dor. O terreno da grande fazenda, antes utilizado para secar feijão e milho para as festas, agora havia uma estranha dança da morte. A surpresa do inimigo e o tempo nos atrapalharam e muitas baixas começaram a acontecer. Retirada agora! Retirada agora! Vamos, homens! Vamos, vamos, todos! Vamos! Como retirar uma tropa em pleno combate? Mas as perdas eram grandes e o terreiro estava cheio de mortos. Para a mata, soldados, vamos! A retirada foi lenta e debaixo do fogo cruzado. Os inimigos não nos deixaram reagrupar e na retirada não acompanharam. Viemos com muitos homens, o suficiente para 2 investidas, mas na primeira quase a metade caiu. Caboclos bravos nos seguiram pela mata e no meio das árvores o combate continuou ferrenho. Se protejam nas árvores! Se protejam nas árvores! Vamos! Saíam do meio do mato e parecíamos alvos fáceis. Repentinamente saíam índios portugueses e caboclos de dentro do mato, atacando como se não permitisse a nossa retirada. Resistam, homens, resistam! Proteja o capitão, vamos! Estávamos no lugar errado.
no dia errado e em tempo errado. E o pior, pensávamos que estávamos certos e preparados. Lutamos bravamente, mas o inimigo era mais feroz. E o sangue com lama dava cor ao chão daquele lugar. Na luta que travávamos, me debati com 4 caboclos bravos, armados de facões e espadas, e pensei que seria o meu fim. Poderia ser o meu fim, mas eu não temeria aqueles homens para morrer com honra, que é a maior medalha do militar. Todos os 4 vieram sobre mim, e quando não mais estava suportando, veio meu braço forte de guerra, Potiaçu, com seu famoso facão cortador. Braços de 2 daqueles homens voaram pelo ar, através da força de Potiaçu. 2 a 2 estava melhor para nós. Mas quando eu e Potiaçu lutávamos distraídos, um daqueles que foram feridos, com sua espada velha e enferrujada, atingiu Potiaçu no lado esquerdo dos rins, o mesmo ferido. Potiaçu cortou a cabeça dele, mas foi atingido porque ele lutava. Potiaçu cai, levando os 2, como um verdadeiro herói. Potiaçu, meu Deus! Socorro, ajuda aqui, Potiaçu, não! Potiaçu, resista! Oh, meu Deus, Potiaçu foi ferido! Alguém me ajuda aqui! Vamos tirar o Potiaçu daqui! Ele foi ferido! Pena que ele não falava fluentemente a minha língua. Mas o seu olhar final era de amor e de companheirismo. Potiaçu suspirou, como um grande guerreiro, companheiro e fiel em todos os combates. Como todo o nosso povo, fui com o nosso povo holandês. O combate me chamava, e eu tinha que deixar Potiaçu naquele solo repleto de inimigos. Adeus, meu amigo! Adeus, meu amigo! Adeus! Adeus, meu grande amigo! Adeus, meu grande amigo! Oh, Potiaçu! Oh, Potiaçu! Por que nos deixou agora, meu amigo? Os verdadeiros amigos não são aqueles das festas, mas aqueles que combatem as guerras que temos ao nosso lado. Adeus, meu amigo Potiaçu. Adeus, meu amigo. Vamos demandar agora! É cada um por si! Então corremos pela mata, tentando nos proteger do inimigo feroz. Mas eles continuaram a nos perseguir, impiedosamente. Separados para proteger-se, nos tornamos mais vulneráveis e foram mortos mais soldados e índios. Corremos pela mata desesperados, cansados, exaustos e feridos. Quando corremos, o medo que nos leva a isso aumenta, e por dentro de buracos e barrancos, tentávamos nos esconder da imensa fuga. Me senti um covarde,
e estava surpreso com as minhas reações. As maiores surpresas da vida não estão nas situações que passamos, mas nas reações que temos a elas, pois que vem dos instintos, pois não há sobre a terra nenhum homem que não se contradiga. Somos muitos mais que as nossas brilhantes ideias. Somos um poço de instintos e sentimentos que não sabemos de onde vêm e por que são produzidos. Uma das tropas mais elitizadas do mundo, correndo desesperadas de um exército composto de caboclos e índios. O erro deles em reproduzir com os índios parecia ser o acerto de suas vidas. E quem estava dando a vitória aos portugueses não era o seu estado falido de Lisboa, nem suas armas ou generais. Mas os índios, caboclos e mamelucos que muitas vezes nem mesmo sabiam quem eram seus pais ou o sobrenome da família que veio. Existem alguns erros que são acertos. E existem alguns acertos que são erros terríveis. E só com o tempo perceberemos isto. Estávamos humilhados, famintos, tristes, e a chuva não parava. As inundações arrastavam alguns de nós e na loucura da fuga não conseguíamos salvá-los. E em meio à forte correnteza de água, corremos para casa, pois o cão ferido sempre volta para casa, mesmo que seja para morrer seguro. No caminho do desespero, voltamos passando por rios super cheios. Tínhamos que atravessar o rio Sanhonguá para alcançarmos Cabedelo e o forte de Santa Catarina. De longe, contemplamos uma cena assustadora. Os rios Sanhonguá e Paraíba estavam em uma cheia monstruosa, e paus, árvores, animais e até casas eram trazidas pelas águas em plena ferocidade. Meu Deus, que é isso? Olha lá, olha o rio! Que isso? Que enchente é essa? A chuva tinha sido muito forte e havia uma cheia do rio anormal a tudo que vimos antes. Até os índios que nos acompanhavam ficaram assustados. Ilhas como a Restinga, a Ilha da Santa e outras estavam cobertas por água. E suas árvores arrastadas para a Baía dos Holandeses. Baía entre o Cabedelo, Lucena e o Forte Velho. De longe e do alto, próximo ao Atalaia, vimos o estrago das águas e até o forte de Santa Catarina estava debaixo d'água. E os seus guerreiros fora, em algum lugar seguro.
Lembrei-me de Mercian, que permanecia no Forte Velho, na nossa velha cabana de palha. O Frei Domingues, na Ilha da Restinga, será que estava vivo? Senhor Van Soares, veja! Era ela, que de longe me viu e veio ao meu encontro por dentro do mato. Não dava mais para ser sutil com um amor tão grande. Cenário proibido para o amor. Um brilho intenso ilumina o nosso olhar. Seu jeito delicado de nativa é a mesma coisa que esconder um imenso incêndio. Corri até ela, esquecendo-me da hierarquia e dos homens que comigo vinham. As pedras surge a flor em Japotiguara, em Japotiguara, em Japotiguara. Homens, vocês estão livres para socorrerem suas famílias. Se quiserem vir conosco para o forte, venham. Se não quiserem, vão socorrer suas famílias. Todos se dispersaram e correram para socorrer suas famílias. E na ladeira que desce para o Atalaia, eu corria desesperado para ver o meu amor Mercian. Corremos um para o outro lado, como se quiséssemos entrar um no outro, e como um sedento de amor nos abraçamos carinhosamente. Que morena linda era Mercian. Seus cabelos pretos pareciam ter um brilho especial, que molhados cheiravam e brilhavam mais. Ah, como eu a beijei! Nada melhor do que o cheiro daquela que amamos e o simples toque dela para que entremos em um pleno delírio. Oh, Mercian, meu amor, que bom que você está bem, que bom! Estava preocupado com você, com o nosso filho. Oh, meu amor, estou bem, graças a Deus. E você, como está? Que saudade! Eu estou bem, e você? Foi tudo bem por lá? Como foi? Me conta. Venceu a guerra? Oh, Mercian, tivemos muita baixa, meu amor. Tivemos muitas baixas. A chuva foi terrível. E eles estavam num bando muito grande por lá. Meu Deus! Tenho uma notícia muito triste para você, meu amor. O Tiaçur, seu pai, não resistiu e morreu. Oh não, meu pai! Meu Deus! Como foi que aconteceu isso, Van Soares? Oh, meu Deus! Meu pai! Meu pai! Oh, meu amor, estamos juntos. Estou aqui ao seu lado. Você pode contar comigo para o que você precisar. Estamos juntos. Seu pai morreu como um grande herói, um grande amigo, um grande pai aqui para mim. Estamos juntos. Se fortaleça, esse é o seu momento. Se fortaleça. Estamos juntos. Olha, eu
preciso perguntar para você sobre como está o Frei Domingues. Você ouviu por aqui? Você ouviu? Ela disse em sua língua que não, e a ilha foi tomada por águas quase por completa. Não deu para ninguém ir até lá, até aquele momento. Aonde ficávamos, próximo à Praia do Forte, estava inundado, e naquele dia a chuva durou sem parar, sem dar uma trégua. Nós não podíamos chegar até o Forte de Santa Catarina, era perigoso demais. E havia uma lenda entre os nativos de um peixe gigante que havia naquele lugar, que arrastava as pessoas para as profundezas das águas. Em um acampamento improvisado, Merciene chorou a tristeza de ter perdido seu pai. Ouvindo seu choro e gemido, enquanto eu a aquecia em meus braços, como eu amava aquela pequenina índia. E não me imaginava sem aqueles braços finos e frágeis a me segurar. Cansada de chorar, ela adormeceu em meus braços, cortados pelas facas e facões dos caboclos bravos. Como dependia de Merciene para manter a minha sanidade neste mundo louco de ganâncias e ódios. Aquela índia potiguara, pequenina e frágil, era o sustentáculo de minha alma, e até o seu hálito de mulher era um perfume para mim. Tão belo, tão perfeito, tão real. Cada segundo ao teu lado é sem igual. Maravilhosamente me ilumina. Seu sorriso precioso a me encantar. Em meio à guerra surge o amor. Em meio às pedras surge a flor. Índia potiguara, Índia potiguara, Índia potiguara. Em meio à guerra surge o amor. Em meio às pedras surge a flor. Índia potiguara, Índia potiguara, Índia potiguara. Ela trazia da inundação os meus objetos, como se eles fossem parte da minha vida e da dela também. Naquela noite chuvosa, eu decidi que depois de alguns meses eu iria deixar a farda e me isolar no interior entre os nativos para me proteger do meu próprio povo. Com Merciene deitada em meu peito, dormi e pela manhã cedo fui acordado pela sinfonia celeste dos pássaros. O sol estava nascendo entre as nuvens. A tempestade tinha ido embora, pois não existe tempestade na vida que dure para sempre. Merciene, vamos embora, meu amor, vamos. Quem ama não precisa entrar no corpo do outro para ter um orgasmo. Ele precisa só estar perto, sentir o cheiro para ter em seu coração o prazer das mais perfeitas relações sexuais. Um orgasmo na alma e no espírito. Merciene, meu amor, você faz parte do meu céu. E sem você, este céu não terá lua,
nem estrelas. São seus olhos, meu amor, que me guiam no caminho, e sob a luz do teu olhar nascem as minhas maiores realizações. Não dá para viver sem você, não dá. Pois sem você, viver não é viver, e é só um existir vazio. Merciano, você é saúde para minha alma. Oh, meu amor, me abraça, vai, me abraça, eu te amo muito, 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 muito. Eu sabia que ela não entendia nada do que eu falava, mas quem disse que o amor necessita de entendimento? Palavras são primitivas ao amor, pois ele se comunica através de olhares, suor, telepatia, algo transcendental e inexplicável. É um fenômeno entre o divino e o humano, estranho à carne e ao espírito, algo insano que equilibra a gente, um contraditório que condena. Prometi a mim mesmo que depois de alguns meses eu iria deixar a farda e servir o amor, e não os banqueiros. Deixei Merciano com os demais nativos e fui até o forte me apresentar. Peguei a barcaça para o forte, mas a correnteza ainda estava perigosa e arrastou a minha barcaça em um redemoinho, bem no meio da Baía dos Holandeses, entre Lucena e o forte de Santa Catarina. Pedi a Deus que não me deixasse morrer naquela correnteza terrível, e ele me atendeu. Cheguei com muita dificuldade ao outro lado. Chegando ao forte estava aquela confusão, pois a casa da própria estava molhada e as armas tinham sido afetadas pela lama. E a ponte que descia cobrindo o lago ao redor do forte tinha sido danificada e todos estavam no alvoroço. Depois da tormenta, houveram muitas reuniões abrasadas, e em uma delas, o reverendo falou muito mal contra mim. Estamos perdendo força em muitos territórios e as nossas tropas estão tendo horríveis baixas. Sabem por quê? Porque o pecado está entre os nossos oficiais. Eles pecaram com as Índias e Deus nos castiga. Veja o caso de Van Soares, um oficial da nação de Jesus Cristo, com uma nativa potiguara, e ainda diz que é casado. Se estivéssemos na França, o sistório calvinista o condenaria à morte. Mas porque tememos os potiguara, não fazemos isso. Me desculpe, senhor reverendo, mas não são os senhores mesmos que acreditam na predestinação e dizem que Deus controla tudo? Este meu amor não seria providenciado por ele? Você é um pecador, Van Soares, um pecador. E por sua culpa o exército está sofrendo. O nosso exército, as nossas tropas estão sofrendo. Todos nós, reverendo. E a lei, sem a misericórdia, é pura hipocrisia, Senhor. Calvino condena este tipo de casamento, Van Soares. Mas a Bíblia, Senhor, condena a morte e o assassinato e salva-no
condenou 2 pessoas à morte por não aceitar os seus ensinos predestinários? Em que ele é melhor do que eu, reverendo? A briga foi feia e parecia com um campo de batalha dentro daqueles que pertenciam à minha própria religião. Muitos deixaram de ser pecadores, mas não deixaram de ser ignorantes e nécios, agindo loucamente em cima de uma verdade que supõem conhecerem profundamente. Eles não queriam ser bons homens, mas divinos. Na verdade, divino e infalível, só Deus. Só Deus. Estes pregavam um perdão total da pessoa antes de pertencer à sua religião. Mas depois que voltei a participar, bastava um erro ou um suposto erro para condenar à morte como pecador que na verdade todos são. Todas as religiões cometem erros e são compostas de homens. Mas eu não iria permitir que esta religiosidade desenfreada me separasse de Mercian, meu grande amor. A situação estava tão difícil que eles não tinham tempo de investirem em suas justiças contra mim. Tínhamos que nos proteger de todas as formas e utilizar cada soldado e oficial. Os lusitanos tinham experimentado o gosto da vitória e visto os cadáveres de índios e soldados holandeses ao chão. Nisto prevíamos ataques constantes, e foi o que aconteceu a diversos lugares e caravanas, tendo ordenado uma patrulha constante nos territórios. Foi-me ordenado a fazer uma referida patrulha, mas era quase um suicídio. Aqueles reverendos me chamando de pecador, enquanto nas patrulhas salvo a pele deles. Como são hipócritas os homens, mas era o meu dever, e enquanto eu estivesse na farda, eu iria cumprir valorosamente. Depois da vitória dos lusitanos contra nossas tropas na fazenda em Ubim, Francisco Gomes Muniz veio até o forte de Santa Catarina, um negociador, e ofereceu oficialmente a Paulo Lins e seus oficiais 15.000 florins para que retirassem as tropas holandesas da Paraíba. Como já existia esta informação no ar, a situação estava muito feia para nós. Paulo Lins resolve aceitar a proposta, que foi algo inédito, que perturbou a todos que ali estavam. O reverendo não aceitou que Lins entregasse aos lusitanos tantos sonhos que havíamos sonhados, e nesta hora vi um homem que estava sem gostar e sem simpatizar tornar um aliado de minha causa. Nunca devemos desrespeitar alguém que achamos que é o nosso inimigo, pois a vida pode colocá-lo ao nosso lado como algum aliado. A reunião foi tensa e Paulo Lins mandou enforcar o homem que representava os lusitanos na próprio forte, na presença de todos. Cada vez mais surgiam inimigos e muitos combates vieram por este ato de enforcamento. Como entregar algo que custou sangue e passou a fazer parte dos nossos sonhos e da nossa história, é o mesmo que arrancar um pedaço de nós. E os mortos como ficariam se a cada um deles se tornassem nulas e inúteis?
Queres matar um homem? Então mate seus sonhos. Pois quando os sonhos acabam, só resta pesadelos horríveis. E eram estes que minha alma temia. O sonho que tínhamos de defender a bandeira holandesa, seus interesses políticos e religiosos, passaram a ser pesadelos vividos. A inutilidade que a entrega dos territórios produziriam, o sonho que tínhamos de defender a bandeira holandesa, seus interesses políticos e religiosos, passaram a ser pesadelos devido à inutilidade que a entrega dos territórios produziriam de todas as nossas ações. O mal não é necessário para que o bem se manifeste. Logo, o mal é a causa mais inútil que existe no universo. Preocupado com Frei Domingues, mandei um grupo de soldados procurá-lo por toda a Restinga imediatamente. Com licença, Val Soares. Procuramos por toda a ilha, senhor, e nada encontramos. As águas da enxurrada lavou toda a ilha, e até as árvores foram arrancadas pela brava correnteza de água. Procuramos por todo lugar, senhor, e nada encontramos. Ninguém o viu, e os seus pertences foram arrastados para a Bahia, senhor. Procuramos novamente por todos os lugares prováveis de encontrarmos o corpo do velho Frei, mas nada encontramos, senhor. Senhor Vô Soares, será que o grande peixe que os índios falam o carregou? Todos têm medo deste grande peixe. Dizem que ele até vira barcaça. Não, soldados, não. Isso aí deve ser uma lenda. Lenda ou verdade? Continuem procurando. Durante dias, esperávamos algum sinal de seu corpo, mas nada apareceu. Novamente eu teria que dizer adeus a um amigo irmão. Em minha barcaça, com a desculpa que iria pescar, eu o procurava em uma busca solitária e me lembrava de seus últimos dias. Lembrei-me da missa que ele realizou para mim em Mercian e do mistério que ele falou acerca da riqueza e aonde ele me falou acerca de seu enterro. Será que haveria um tesouro aonde ele mandou que o enterrasse? Só olhando. Ô, Frei Domingues, meu grande amigo, que saudade do senhor. Aquele cafezinho maravilhoso que o senhor fazia para nós. Que saudade. Tchau, Ilha da Restinga. Tchau, Frei Domingues. Tchau, querido velho Frei. O adeus reúne em uma só dose todas as dores. Oh, meu amigo. Tchau, Frei Domingues. Adeus, meu velho amigo. Você está para sempre no meu coração. Oh, meu Deus, por que se foi, meu amigo? Oh, Frei Domingues. Quem sabe um dia, muito em breve, nos encontremos. Quem sabe nossas carnes se encontrem neste mundo ou no outro mundo. Tchau, Frei Domingues. Ilha da Restinga, Forte Velho, tchau. Mas a investida dos vassalos me impedia de investigar as palavras do velho Frei. Mas eu sabia que naquela ilha existia vários tesouros enterrados e submersos
tesouros de carmelitas, franciscanos, jesuítas e dos dominadores espanhóis, portugueses, holandeses e até de índios cariris e potiguaras. Toda a força holandesa no nordeste do Brasil estava em decadência e havia falta de alimento para a tropa e moedas para a compra de comida. A cidade de Nossa Senhora das Neves, através de seu convento forte, chamado de São Francisco, estava dando suprimento a rebeldes. E em Recife, muitos morriam em emboscadas e em ataques maciços de nativos vindo do interior chamado de Sertões. No Rio Grande do Norte, a força holandesa foi diminuída e o forte dos Três Reis Magos passou para o domínio português. Nada mais feroz que um homem que está lutando por seu lar e pelas terras que julga ser suas. Lembrei-me do caso da águia, onde ladrões de ovos tentaram roubar os ovos de uma águia em uma alta colina. Depois de enfrentarem uma subida muito forte, chegaram até os ovos da águia, que de muito longe percebeu o ocorrido. Ela veio com todas as forças que tinha e atacou aqueles ladrões de ovos, furando o olho de um deles. Então eles disseram: que águia violenta! Mas na verdade, a águia só estava cumprindo seu papel de mãe. Violento eram eles que vieram tirar aquilo que era dela. Na verdade, estávamos em uma terrível situação e o meu medo seria uma retirada repentina. Precisávamos reforçar todos os pontos de combate, principalmente os mais altos, aonde de lá poderíamos atacar o inimigo. Colocamos muitos canhões na Ilha da Restinga e na Igreja da Guia, e o trabalho se tornou muito fadigoso. A Igreja da Guia tem uma vista maravilhosa e de lá temos a impressão que daria para ver o outro lado do continente, de tão vasta que é a sua visão perante o Mar Azul e a Baía Verde do Forte de Santa Catarina. Em meio aos trabalhos da Igreja da Guia, eu me encontrei com Mercian, do outro lado sul da mesma igreja, bem no pé da ladeira da Guia, próximo a um pequeno rio ou braço de mar. Parecíamos lenha seca e fogo. Bastava nos aproximar um do outro que uma imensa fogueira existia entre nós, aquecendo a nossa alma. Cansado, eu subi a ladeira e do outro norte da igreja dormia olhando o imenso mar diante de mim. Sonhei um sonho muito estranho naquele dia, que durou bastante. Sonhei que um homem chamado Mensageiro se aproximou de mim e começou a conversar. Guardião do tempo da Guia e guerreiro do forte de Santa Catarina do Alemão, Cristóvão Lins, seu construtor. Queres ver o que não se vê? E queres ouvir o que não se ouve? Sim, revela-me mistérios do Altíssimo. Venha e veja, pois quem crê tudo poderá ver. Então passei a andar pela Igreja da Guia e ao redor da sua estrutura, sempre guiado por aquele homem que se identificava como guerreiro, de roupa branca que refletia a luz do dia em um imenso brilho. Enquanto dava voltas ao redor da igreja, o ambiente a cada volta mudava, como se estivéssemos entrando em dimensões diferentes. Em uma desta volta, encontrei uma mesa, e ao redor dela estava homens águias, bois, carneiros, cachorros,
e falaram muito, como se estivesse a planejar em algo. Eles falavam muito e anotavam, sem parar, como se estivessem fazendo inúmeros planos. Mas eles não viam, eram estágios da alma daqueles homens. Voltei a seguir o mensageiro e em outra volta voltei a ver figuras similares a que vi na volta anterior. Cuidado, Van Soares. Esta mesa é constituída de demônios, e esses animais que vês são estágios das almas deles. Cargos e encargos são representados por animais no mundo espiritual. Lembre-se que Jesus tanto era leão como era cordeiro. O que eles estão planejando? Estão tramando mediante as decisões dos homens da primeira mesa. Voltamos a dar voltas ao redor da igreja da guia. E ao rodear mais uma vez, encontramos uma mulher chamada de Sabedoria. Você é a sabedoria e é viva! Tudo no mundo espiritual é vivo, até os mortos. Salomão falou acerca de mim e até anotou várias frases minhas. Quem me ouve vive muito, e a abundância sempre serás amiga. Mas quem me abandona vai de encontro à morte, e as trevas estão sempre em seu caminho. Venha, Van Soares, e veja alguns mistérios. Então saímos para um dos lados da igreja, da Lula, e de lá de cima olhei para a costa de Lucena. Na praia da bela Lucena, touros e águias se encontraram. De um lado muitas águias e do outro lado muitos touros lusitanos, com cara de maus. Entre eles saía um líder de cada lado, um homem águia com garras afiadíssimas, sagaz e rápida, e em seu semblante trazia a forma de ser fria, perfeccionista, calculista e de boa briga. E do outro lado saiu um homem touro, com pernas de homem e unhas de boi, cabeça de touro e corpo misto de boi e homem. Ambos, representantes das duas turmas, começaram a se insultar, tendo os seus por trás de suas costas. Eu sou mais rápida e minhas garras afiadíssimas cortam qualquer coisa. Sou rica, forte. Quem poderá me deter? Quem foi que disse que a vitória pertence ao mais forte? O tempo e a sorte pertencem a todos. E a tudo muda. Às vezes os erros se transformam em acertos e acertos em erros. Vai depender da sorte do tempo. Então os dois se iraram e se enfrentaram ferrenhamente em uma luta forte e rápida. A águia dava golpes no touro, que fortemente respondia. A rapidez da águia e a força do touro foram colocadas à prova e um ao outro se atingiam. Penas eram arrancadas e o sangue do touro caía no chão. A águia começou a ter vantagem sobre o grande touro, que recuava perante os golpes marciais da ave grande. As suas garras eram fatais e a sua rapidez imbatível.
Enquanto os dois lutavam, as duas partes gritavam palavras de apoio aos seus representantes. Uma terrível batalha. A águia, com golpes certeiros, derrubou o forte touro e a vitória parecia certa. Quando tourinhos pequenos, com as mesmas características do representante dos touros, surgiram e se agarraram às pernas da grande águia, derrubando-a também. Na queda sobre uma rocha, a águia se feriu. O touro se levanta e diz: quem deixará de lutar por seus pais, mesmo que eles não sejam tão bons quanto os amigos? Quem cortará suas próprias carnes sem sofrer com isto? Depois dessas declarações, o touro fere gravemente a águia, que, assustada e ferida, é socorrida por suas companheiras, que fogem rapidamente. Compreendes o que vês? Não compreendo. Venha comigo e veja o que irá acontecer nesta região daqui a muitos anos. Caminhamos para fora da igreja da guia, mas antes de sairmos eu vi um homem com cara dissecada, sentado junto ao lugar de enforcamento. Seu semblante era dissecado, como se a carne tivesse secado, dando a impressão de ser meio caveira, meio zumbi. Os homens produzem energia a cada ação que faz, e os demônios utilizam as mesmas como vestiduras. Este aí é o espírito da vingança humana, do ódio e da injustiça justa. Passamos pela igreja descendo para um rio existente ao lado sul dela, e na voz do rio passei por uma névoa que estava ao redor do rio. E passei para outro tempo. Era um tempo diferente, com pessoas diferentes. Era tudo muito estranho para mim. Roupas, prédios e até o tempo era diferente. E no Forte Velho e na Fortaleza de Santa Catarina havia máquinas de ferro gigantescas. Sobre o céu voavam pássaros de ferro que cuspiam fogo no chão, matando a muitos da terra. Os homens lançavam bolas de fogo no céu. E derrubavam muitas daquelas aves de ferro. A batalha era muito grande e a destruição feita pelos pássaros era muito grande. Eram tantos pássaros gigantes de ferro que chegavam a fazer sombras na terra. E as bolas de fogo voavam pelos céus, derrubando muitas daquelas aves de ferro. Sabes o que vês? Não, mas é terrível. Isto será uma guerra no futuro, que atingirá o Forte Velho, de onde começou toda a história dos moradores desta região, e estenderá até aos domínios dos índios caribenses, na Campina Grande, que travarão uma luta terrível contra os invasores aéreos. Por que me mostras essas cenas terríveis? Porque seus filhos estarão nela. Os avisos vêm antes de tudo o que acontece. As pessoas não percebem isto, mas tudo de importante tem um aviso antes, e esta guerra será muito grande. Senhor Van Soares,
Acorda, senhor. Nossa! Foi, soldado. Senhor, tem um barco chegando na Bahia. Devemos dar um alerta. Calma, soldado, espere. Dê um sinal de visita não identificada. Mande sinal para o Atalaia e o Forte de Santa Catarina também. A tensão era nítida e entre nós não havia paz. Era um barco holandês lotado de nobres e soldados feridos vindo do Recife, pois lá não havia mais segurança. O estado dos feridos era muito grave e assustou os soldados e oficiais. Alguns morriam em nossos braços enquanto eram retirados. A moral da tropa estava baixa e o inevitável se aproximava, a retirada. Eu estava preparando o espírito para deixar a farda e viver o amor que tinha talvez junto à Baía da Traição. Levamos muito tempo para acreditar no adeus. Depois que acredita, nós passamos por outra porção de tempo para nos recuperarmos dele. É uma dose que reúne em uma só aplicação todas as dores deste mundo e não a alma que não desmonte perante um adeus. Estávamos tristes e enfraquecidos pela dor da ideia de partir da terra, que tão penosamente lutamos por ela. Que dor em pensar a partida, deixando os potiguaras à mercê do inimigo que tão corajosamente combateu ao nosso lado. Que dor deixar um povo tão especial para trás. Senhor, o forte está fazendo o sinal para a reunião de todos os oficiais amanhã, pela manhã no Desejão. O que foi que houve, soldado? O coronel Rautin quer falar com todos os oficiais amanhã, senhor. Amanhã pela manhã, senhor, sobre as batalhas em Recife. É difícil acordar quando o sono é bom. E quando ele se acaba, só resta pesadelos terríveis. Mas não dá para andar em uma linha reta quando a vida nos oferece tantas curvas. Temos que ser forte como o jucá, uma planta típica da região que se destaca por sua flexibilidade quando pequena. Quando chegamos a dar várias voltas em um pé de jucá, sem que sua madeira quebre, depois que a soltamos, pouco a pouco ela vai voltando ao normal. O nosso espírito deve ser como a água que faz de flexibilidade a sua forma de sobreviver. Mesmo sendo manipulável, ninguém e nada suporta sua fúria, e sua força tudo destrói. Na minha mente, eu não queria admitir a rendição, mas lutaria até o fim se fosse necessário. Deixar estas terras seria o fim de um sonho e um prejuízo para a alma, já que estávamos apaixonados pela terra e pelo povo que amavelmente nos acolheu e até morreu por nós. Mercienne estava preocupada e tentava, com as poucas palavras que sabia do meu idioma, me alertar do que ela chamava de catástrofe. Mas ao perceber a sua preocupação, mais o seu semblante brilhava. Seus olhos, seu rosto, era para mim algo inspirativo. A felicidade, seu sentimento me habitava, e seu sentimento me habitava. A felicidade e a paz, que é tudo aquilo que o homem precisa para viver. As demais coisas são simplesmente as demais coisas. Tudo neste mundo que tem importância é feito ou produzido por um grupo de no mínimo 2 pessoas. A felicidade não seria diferente. Um filho só é feito com a união de 2 pessoas, os seres.
Uma semente só terá vida se houver a união entre a semente e a terra, acompanhada pelo ar. Tudo neste mundo que tem importância vem da união, vem do pluralismo. O fato é que o individualismo e o isolamento caminham para a aniquilação de quem vive só, para se morrer na solidão. Até Deus é pluralizado e parece na forma de Elohim. Um Deus único era 3 pessoas ou manifestações. Só somos apenas a metade do inteiro, em busca da outra metade para sermos um, para algo ser algo completo nesta vida. A felicidade sempre vem na forma pluralizada, nunca individual, egoísta. Precisamos fazer alguém feliz para sermos felizes também. É o incrível prazer do conceder e não somente do obter. No Forte de Santa Catarina, houve uma reunião comandada pelo coronel Houghton e todos os oficiais da região. Senhores oficiais, quero vos comunicar o grande declínio do nosso domínio no Brasil. Vassalos, principalmente no Recife, têm colocado nossas tropas e nós em situações, e muitas baixas houveram entre nós. Índios que nos apoiam tiveram grandes baixas, tanto nos combates quanto nos ataques dos vassalos a estes em suas aldeias. O governo dos 19 não está com condições de responder à altura a esses rebeldes. Mas existe uma ordem para uma grande esquadra vir nos socorrer a qualquer momento. Mas não podemos ficar à mercê do inimigo. Temos que nos preparar para o pior, para a retirada destas terras. Capitão Adrian, aqui está uma lista com nomes e endereços de nobres que moram na região e têm colaborado conosco desde que chegamos aqui nestas terras. Vamos buscá-los. E se eles quiserem, tragam eles para o forte em ritmo urgente. Leve os homens do tenente Van Soares e o próprio. Senhor, está declarando já a retirada? Não. Apenas uma prevenção para a mesma, se houver necessidade. E os nativos potiguaras, senhor? Como é que ficam se formos embora? Eu não tenho nada a ver com isso, Van Soares. Obedeço apenas ordens, o que você deverá obedecer também. Mas em caso de retirada, se quiseres ficar a defendê-los, fique. Senhor Houghton, derramamos o nosso suor e sangue por esta região. Merecemos respeito e as nossas decisões devem ser consideradas também. O povo potiguara devem ser protegidos, já que nos defenderam desde 1625, quando navios nossos bateram na Baía da Traição, nas guerras e nos trabalhos. Eles merecem que lutemos por esta região até a morte. Oficiais, façam o que eu ordenei. Depois nos reuniremos novamente aqui. Cada oficial deve proteger a família indicada na carta. Muitas delas desertaram dos portugueses, como fez Calabar, o alagoano que compreendeu a importância de nosso domínio e do domínio capitalismo que representamos. Calabar foi um grande herói desta nação, mas Matias da Cunha o prendeu e em Portugal ele foi morto, enforcado no tronco, cortado em pedaços. Esses vassalos são muito violentos e não poupam nada. Estão acompanhados da nação Tabajara e sem Calabar o nosso governo não podia conseguir novos adeptos índios devido às suas muitas línguas.
Estamos isolados e próximo do inimigo, na cidade de Nossa Senhora das Neves, que tem uma multidão de índios, tabajaras e caboclos e negros. Estamos em uma situação muito difícil, Capitão Adrian e Oficial Van Soares. Não estou relatando a retirada, apenas que tragam os nobres para o forte. Então nos preparamos para alguns dias de viagem para o interior. Junto com a nossa bagagem de guerra, levávamos o peso da saudade antecipada e da derrota em nossos sonhos. No dia da reunião, deixei a tropa em preparação e com minha barcaça fui até a Ilha da Restinga como se quisesse se despedir do meu amigo Frei Domingues. Mas ele não estava mais ali. Fiz a visita como se quisesse uma despedida à parte dele, dentro de mim. Ninguém passa por nossa vida e nos deixa só. Sempre deixará um pouco de si dentro da gente. Seria como se plantássemos uma planta em cima de nosso coração e de repente esta planta fosse arrancada, deixando parte de suas raízes dentro de nós e levando parte do nosso coração como terra em suas demais raízes. Somos possuídos por tudo que temos. Na Restinga, fui para minha casa no Forte Velho. Mesmo sendo de palha, era de ouro, pois tinha o brilho dourado da felicidade. Mercian estava apreensiva, pois havia muitos comentários entre o seu povo. Segundo seus gestos, ela queria que eu abandonasse de imediato o exército holandês e se fosse para a Baía da Traição com ela. Mas eu não era covarde de abandonar o meu povo, o meu capitão, sem terminar a minha causa. Aquela noite, apesar de ser tensão, foi prazerosa, pois o homem só descansará sua matéria nos braços de uma mulher que o ama. Como todos os dias, os pássaros me acordaram e Mercian me olhou com um olhar de satisfação por me ter em seus braços pardos, magrinhos e doces, com a doçura que só uma mulher que ama pode dar. Tchau, Mercian, meu grande amor. Eu te amo tanto. E sem você a minha vida deixa de ser vida e passa a ser uma simples e miséria existência, sem sentido e sem forma. Tchau, meu amor, tchau. Tchau, meu amor, se cuide. Beijei a sua testa, que era linda e bem feita. Era o lugar preferido de meus beijos e cheiros. Deixei o Forte Velho na minha barcaça rumo ao Forte de Santa Catarina. E no meio do rio encontrei um grupo de soldados que vinham me buscar, a mando do Capitão Adrian. Ô Soares, já é tarde. Muito tarde. Esqueceste da sua missão? Não, senhor, não. Eu não esqueci. Não, Bom Soares, não precisa se explicar. Pois eu queria ter um amor destes. Vamos seguir o nosso destino rumo ao interior. Partimos em um ritmo de urgência para o interior, e quando a ponte de madeira do Forte de Santa Catarina baixou, senti um arrepião estranho, e o som da porta ao fechar me deu medo, um mau sentimento. Saímos em meio à mata, e na praia do Jacaré cruzamos o rio Sanhamuá rumo ao sul-oeste.
Como eram grandes as distâncias e o calor era insuportável. Andamos muito e ficamos isolados de tudo. Acompanhado por índios jovens da nação potiguara, caminhávamos entre matas e rios, através de fazendas e engenhos, de aliados e simpatizantes. Ao chegarmos em uma das fazendas, os moradores nos receberam com muita alegria, nos deram água, alimento e hospedagem. Eles não quiseram sair conosco para o forte. Avisamos do perigo e notamos neles gratidão. Ao entardecer, fomos dormir e recebemos cobertores para nos proteger do frio da noite. E ao desenrolarmos os cobertores para dormirmos, caiu de dentro deles uma bandeira lusitana. Senhor Adrian, veja isto! Uma bandeira lusitana, nova, guardada entre os lençóis e nos dada por engano. João Soares, este povo parece ter bandeira própria. As demais são utilizadas apenas como apoio. A política humana é cheia de falsidade. E quem quiser trabalhar com o humano tem que saber lidar com a falsidade existente neles. De ambos os lados, dos dominadores aos dominados. Vamos embora, dormir na mata, senhor. Não, João Soares. Vamos ficar aqui, contaremos guarda que vá se revezar. Estamos cansados demais. Passamos a noite naquela fazenda e todos dormiram, até os sentinelas. Mistérios me visitaram no sonho daquela noite. Em meus sonhos, eu caminhava pela região de Lucena. Sobre o barro branco eu caminhava. Na minha caminhada, eu encontrava Mercian, que me acompanhou pelo caminho como se fôssemos para a igreja da guia. João Soares, espere, veja! Mercian segurou meu braço, enquanto uma nativa linda passava pouco à frente onde estávamos. Repentinamente, vieram dois homens brancos, um português e um espanhol, tentando aquela nativa para que concedesse a eles os seus prazeres sexuais. Ela os rejeitou e foi por eles agarrada impiedosamente. Na briga, a índia nua rasgou a face daqueles homens. Em meio a gritos e tapas, a índia era estrupada por aqueles homens de cruz nos peitos. Vou salvá-la daqueles brutos! Vou lá! Não! Espere, João Soares, e veja! Somos possuídos por tudo que temos. Aqueles homens serviciaram aquela índia e a deixaram meio morta de tanto maus tratos. Como em um sonho enigmático, a barriga daquela índia começou a crescer. Crescer e crescer. Em dores de parto ela gritava. Tendo seus olhos machucados e sua boca sangrando, em dores ela deu à luz e cansada desmaia, tendo a sua cria entre as pernas. A criança recém-nascida cresce como em uma magia em poucos instantes. Ela passa de criança para menina, moça e depois uma linda mulher, aparentando 19 anos. Linda com cabelos caídos sobre os seus seios viçosos, tendo um corpo escultural, olhos lindos e boca perfeita. Tudo nela era perfeito, no tocante à beleza e à harmonia. João Soares, sabe qual é o meu nome? Não, linda mulher, não sei. Meu nome é América. América é o meu nome.
Enquanto a moça linda chamada América dizia repetidamente o seu nome para mim, Merciano olhou para mim e disse: Poderá vir alguma coisa boa do mal? Poderá nascer uma linda criança de um estupro? Poderá? Senhor Soares, acorda! Vamos tomar café? Todos estão na mesa. A mesa daquela fazenda estava farta de tudo que um faminto poderia imaginar. Ao sentar-se à mesa com as filhas do fazendeiro e toda a sua família, percebi que a maior arma dos brasileiros mistos com nativos da terra era a sua simpatia. Aquelas donzelas olhavam para nós como se dissessem: nos leve, nos possua como mulheres suas, nos dê filhos. Se os dominadores holandeses tivessem promovido casamentos mistos no Brasil, não teríamos que nos retirar deste lugar tão lindo sob ameaças. Milhares de holandeses mistos com nativos seria uma força política incrível. Aquele coronel de terras lutaria até a morte por seus netos mistos. Mas às vezes, as nossas regras são as nossas maiores fraquezas. Soares, os olhares dessas lindas, e seus olhos pareciam nos engolir sedentamente. Talvez fosse a farda ou o nome, mas a verdade é que a melhor maneira de ter aliados existe a pena de morte para esta infração. Tem discórdia com o homem que não nos defenderá até a morte. Vamos, como a Bíblia diz, quem tem filhos verá quando o inimigo bater a sua porta. Vamos, e depois do almoço, com muita comida para as demais fazendas que faltou coragem de andar. Então ficamos para o almoço. Somos naquela fazenda. Tenente Soares, cadê o capitão Adrian? Não sei, vou à sua busca. Lugar. Na saída da casa grande, vi mulheres para fazer as suas necessidades. Estranhamente, a fila era uma festa que os nativos faziam. O amor em nossa presença não significasse boas notícias. Pode surgir de repente por todos os lugares uma ocasião mais inesperada. Capitão Adrian! Partimos daquela fazenda. Capitão Adrian! Todos viram. Capitão! Só restava a mata. Será que ele estava passando mal? Ao entrar no mato ao lado da fazenda, dei de frente com uma das filhas do fazendeiro. Ela estava toda descabelada e sua roupa colocada em desarmonia. Oficial, procura alguma coisa? A senhorita está passando mal? Não, oficial, estou muito bem. A senhorita viu o nosso capitão? Com os olhos brilhando e uma satisfação inexplicável, ela aponta para dentro da mata e sai como se estivesse querendo cantar e dançar ao mesmo tempo. Seus passos pareciam leves, como se não quisessem deixar pegadas. Entrei na mata e encontrei o capitão vestindo o seu uniforme. Soares, tudo que você está imaginando é verdade. Superior força tem uma mulher de pernas abertas do que um exército armado com o maior dos canhões. Cuidado, o senhor está de estômago cheio, capitão. Partimos daquela fazenda e todos vieram nos cumprimentar simpaticamente. E a cada aperto de mão éramos cativados pela simpatia daquela gente. Ela também estava lá e se despediu do capitão Adrian. E até as árvores nos encobrirem de seus olhos, ela balançava o lenço que ganhara dele em seus poucos encontros.
Às vezes, criamos regras como se fôssemos divinos. Que decepção quando descobrimos que não passamos de simples homens mortais, limitados e falíveis. Queremos ser divinos em nossos conceitos, mas fracassamos quando queremos colocá-los em prática. Divinos, só Deus. Basta a nós sermos simplesmente bons homens. Visitamos as aldeias e fazendas, avisando-as do perigo vassalo, mas os nativos pareciam não se preocuparem muito. Aquelas fazendas longínquas, mandando os moços avisarem a grande investida que estava havendo. Corremos toda a região avisando os aliados do perigo e uma possível e urgente reunião com o coronel Houghton no forte de Santa Catarina. E nossos avisos deixávamos a impressão que queríamos homens para lutarem contra um possível ataque. Voltamos ao nosso lar com a mesma esperança de todo viajante, que é tornar aos braços de seu amor e ao lugar de seu descanso. No caminho, percebi que o amor tinha visitado o coração de nosso capitão, e os sintomas são desatenção dos fatos normais, cantarolar canções há muito esquecidas e olhar para os amigos com a cara de estar vivendo um incrível sonho. Ao chegarmos na região da Praia do Jacaré, um caboclo local nos saiu em desespero. Senhores, eles já foram! Eles já foram! Eles quem? Os holandeses, senhor! Todos se foram rapidamente, deixaram tudo para trás, até as suas roupas. Chegou alguns feridos do Recife e falou que as tropas holandesas tinham sido massacradas na região dos Guararapes e a rendição foi assinada. Eles se desesperaram e fugiram nos barcos que chegaram de Recife, e os que estavam aqui também foram, senhor. Fugiram! Fujam, que a cidade de Nossa Senhora das Neves já foi avisada. E do Recife está vindo uma tropa, mais ou menos de 800 homens, senhor. O coronel Francisco Figueroa está vindo com esses 800 homens. Fujam, amigos. Tem alguém no forte? Sim, senhor. Veio uma pequena tropa de 80 homens da região de Nossa Senhora das Neves. Veio um nobre dos lusitanos com eles. Acho que é um capitão, senhor. Estamos com 30 homens, senhor, e a maioria dos nativos potiguaras inexperiente. Meus troços e dinheiro estão na minha sala, e eu não aceito esta retirada covarde. Senhor, o que vamos fazer? Vamos pegar o canhão da defesa externa e atacá-los, enquanto eles não sabem manipular os canhões do forte. Pegue o canhão com rodas e coloque em carga máxima e vamos retirar as nossas coisas. Depois fugiremos, se assim se fizer necessário. Poderemos tomar o forte e chamar os potiguaras para guardá-lo conosco, enquanto enviarei carta ao governo holandês. Então pegamos o canhão, que era utilizado para combate externo e que ficava escondido fora do forte. Arrastamos o pesado canhão pela rua da igreja, visando chegar junto ao forte. Mas enquanto levávamos o canhão em ritmo acelerado, fomos surpreendidos por uma multidão de soldados e índios tabajaras dispostos a lutar. Notamos que nos olhos deles havia medo, mas um nobre branco os guiava. Ele estava vestido com aquelas roupas nobres com colarinho até o pescoço. Não sabemos o que está havendo, mas nós não vamos permitir esse domínio. Bora, simbora! Temos que retirar nossos pertences do forte. Vamos, vamos, vamos! Traga o canhão! Capitão
Capitão Adra, senhor! Olha, eles não tomaram totalmente o forte, mas possuem um grande número de nativos com eles. São muitos, senhor. Ora, tá com medo, Van Soares? Eu morrerei se preciso for, mas tirarei os meus pertences enterrados lá no forte. Vamos, não tenha medo! Coragem, homem! Fogo! Enquanto o Capitão Adrian e sua tropa avançavam rumo à fortaleza de Santa Catarina, uma grande multidão armada, constituída na sua maioria de índios tabajaras, com alguns oficiais portugueses, saíram ao seu encontro, dispostos a lutar. Possivelmente esta tropa ilusitana tinha vindo da cidade da Nossa Senhora das Neves do Forte, Templo de Santo Antônio, assim que souberam da rendição dos holandeses em Recife. Mas o capitão tinha todos os seus pertences enterrados em uma sala do forte e não iria abrir mão de levá-los consigo. Senhor, são muitos! Ora, Adria, como lhe falei, não precisam ter medo. Atirem neles com o canhão, atirem agora! Fogo! Fogo! A turba, armada de foices e arma de fogo, se aproximava tendo em frente um ilusitano como líder. A tropa holandesa preparava o canhão, enquanto as duas tropas se analisam e vagarosamente se aproximam. Atira agora! Mas enquanto os soldados acertam a mira, o que assusta a tropa adversária era o fogo que é colocado na cavidade superior e traseira do canhão, que não fazia que todo o canhão explodisse. O fogo era colocado, mas o fogo saía pela culatra, sem disparar toda a pólvora existente no interior de todo o canhão. Porém, mesmo com todo esse problema, o tamanho e a possibilidade dele ser acionado mantinham a marcha do inimigo ilusitano vagarosa e cuidadosa. Do lado sul da rua da antiga igreja estavam os holandeses, e vindo do lado norte os ilusitanos, dispostos a defenderem o forte abandonado. Eu disse fogo na culatra, fogo! Agora, enquanto eles estão longe, fogo! O que está acontecendo? Por que essa demora? O que está acontecendo aí? Enquanto o imediato do Capitão Adrian gritava com os soldados embaraçados com o canhão, o seu grande amor, a Índia Potiguara, ao qual ele chamava de Mercier, chegou alvoroçada, segurando em seu braço direito, o chamando a fugir daquele confronto. Ele não sabia falar direito a sua língua tupi, mas entendia perfeitamente o que ela queria. Ela estava em pânico e queria que ele desertasse, evitando aquele confronto, pois a guerra estava perdida. Meu amor, vamos embora, essa guerra está perdida! Não, Mercê, não sou um covarde! Não vou abandonar meu capitão! Tem que ficar aqui! Vamos embora, essa guerra está perdida e eles são muitos! Vamos embora! Eu não posso ir, por favor, vá embora! Não fique aqui é muito perigoso! Vamos embora, essa guerra está perdida! Sai daqui, Mercê! Vai embora, por favor! Vamos, essa guerra está perdida! Vamos! Aqui é perigoso demais, você não pode ficar aqui, não atrapalhe! A Índia insistia para que Van Soares abandonasse aquele confronto e, quase em desespero, puxava o seu braço. Na frente de todos, a tensão aumentava. Os lusitanos confiantes se aproximavam, com a moral de vencedores, como se declarassem abertamente que não tinham medo. Agarrada ao braço de seu soldado branco, que tanto amava, a Índia Mercier chorava e as lágrimas caíam em sua linda boca morena, querendo salvar o seu amor estrangeiro.
está acontecendo aí? Manda essa nativa embora e me prepare para o confronto! Aqui não é tempo de brincadeira, manda ele embora! Prepare as armas para o confronto! A guerra vai começar, todo mundo preparado! Por favor, Mercê, não tenho tempo, vai embora! A guerra já começou, nós estamos aqui em confronto, vai embora! As armas foram apontadas enquanto alguns soldados ainda tentavam fazer o canhão disparar. Sobre o grito de Van Soares, que insistia no uso do canhão, até para igualar as forças que para os holandeses estava muito desigual. A munição não era o suficiente para derrubar nem um quarto daquela turba, e insistir naquele combate era algo quase suicida. Com a turba que vinha da direção norte para o sul, os olhares se cruzavam e o capitão ordenava a retirada da Índia Mercier, mas ela se agarrava ao seu amor desesperadamente. Eu não saio daqui sem você, meu amor. Eu não saio mesmo. Eu não saio daqui. Vambora. Vamos comigo. Vambora. Ô, Mercier, eu não sou covarde. Eu não posso deixar o meu capitão. A guerra já começou. Vai embora. Os combatentes se prepararam e no ar já começava a ter um cheiro de morte. A turba raivosa se aproximava a uma distância perigosa. E Van Soares já não ouve mais os desesperados chamados de sua amada Índia. O líder lusitano, à frente dos tabajaras e caboclos que trazia, puxou a sua arma da cintura e apontou em direção aos holandeses, e dá o primeiro tiro. O som daquele tiro parecia o eco do inferno. E repentinamente a Índia Mercier caiu segurando o braço de Van Soares. Enquanto os tiros estouraram de ambos os lados, em meio às fumaças e pólvora, Van Soares socorre a sua amada que definha. Mercier, fala comigo, por favor, Mercier! Van Soares ficou a roupa. Eu te amo muito, meu amor. Mercier, por favor, Mercier, acorda, levanta! Mercier, pelo amor de Deus, acorda! Mercier! Com seus olhos pretos, Mercier olhava profundamente para o seu amado branco, o homem que mais amara em toda a sua vida, como se quisera guardar a última imagem da vida. Mercier gravava cada expressão enquanto Van Soares chorava profundamente, agarrado ao seu corpo pequenino e delicado de nativa. Mercier, a Índia amada, morre nos braços do seu grande amor, e como se quisesse permanecer o observando, manteve os olhos abertos mesmo depois do último suspiro. Mercier! Enquanto desesperado Van Soares de Goa segurava o corpo de sua amada em lágrimas, as duas turbas se enfrentam à distância como tiros, como se os dois grupos estivessem em uma espécie de observação respeitosa. O grito de Van Soares ecoou mais alto do que os tiros que estavam sendo disparados.
a mata, os bichos e as pedras ouviram o som do desespero, que assustou até os irados combatentes. Van Soares repousa delicadamente o corpo de sua amada índia cor de canela e puxa sua espada em um punhal que recebera de seu pai. E em uma loucura repentina levanta-se e parte em direção ao oficial lusitano, cego a tudo e a todos, em um ato de plena insanidade, sem se preocupar se haveria vida depois daquela maratona. Seus amigos, sem saber o que deveriam fazer, o acompanharam, atirando e recebendo a devida resposta da parte dos lusitanos. A ira de Van Soares parecia ter contaminado a todos. Todos os holandeses, acompanhados por índios potiguaras, avançam sobre a grande turba em sua frente, mesmo esta sendo 3 vezes superior em números. Desesperados, os holandeses correm em busca do inimigo, como se quisessem vingar a vida da belíssima Mercienne. Em seus semblantes havia ódio e sede de vingança. Os lusitanos ficaram até admirados com tal atitude repentina e espontânea. Atacar! Vamos! Pega eles, vamos lá! Vamos! Tendo à frente Van Soares de Goa, os soldados holandeses correm como se estivessem numa maratona da morte, e o medo da morte não mais havia. Soldados cruzam a frente do oficial lusitano, mas a espada e o punhal de Van Soares Goa abre caminho de sangue e carne. Ele queria o assassino de seu amor, mesmo que fosse preciso morrer. Van Soares derruba 1, 2 e em frente ao lusitano recebe um tiro, do qual só sente o calor e o cheiro de pólvora no ar. E não o impede de saltar literalmente dezenas de vezes, mesmo depois dele não mais demonstrar nenhuma condição de vida. Ah, seu miserável, você matou meu grande amor! Toma! Você matou meu grande amor! Enquanto o desesperado Van Soares desfere golpes, os soldados holandeses lutam no meio da multidão de nativos tabajaras. O vingador holandês permanece sobre o corpo do oficial português, enquanto a sua vista vai escurecendo. Um grupo de aproximadamente 12 soldados holandeses correm no meio da mata, próximo à praia do Jacaré, buscando barcos para atravessarem o rio Sanhanguá, em direção ao Forte Velho, onde eles poderiam se dirigir à Baía da Traição, aonde a multidão de nativos potiguaras os protegeriam. Eles carregavam um oficial sobre uma maca improvisada, com paus e cipós. Soldados, corram! Vamos! Eles estão vindo atrás de nós! Vamos! O desespero era grande e os homens se atolavam no mangue, mas não soltavam o seu oficial ferido, que era Van Soares. Com seu ombro ferido, o oficial holandês vai acordando, mediante as batidas dos galhos de matos por onde os soldados passavam, em uma corrida desesperada. Vamos, corram por suas vidas! O que foi que aconteceu? Você é um herói, Van Soares. Você matou o capitão português em frente de sua tropa. Você é um herói. Mas você foi ferido no ombro e o capitão Adrian morreu no combate.
Perdemos a batalha, Van Soares, mas você é um bravo oficial. Não se mexa muito, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Vamos que vamos, vamos pessoal, vamos! Cadê Mercier? Cadê Mercier, meu grande amor? Cadê? Morreu nos seus braços, Van Soares, morreu nos seus braços. E não tivemos tempo de recolher o seu corpo. Eu também morri. Falta apenas o meu corpo. A minha alma não mais existe. Ela morreu com Mercier. Enquanto os soldados carregavam a maca com Van Soares de Goa, ele imaginava o que vivera desde o dia em que saiu de Amsterdã rumo às terras dominadas. A grande glória de sua chegada naquela região onde todos soldavam os navios. Que saudade, fiquei tanto tempo preso só pensando em ti. Ai, que saudade, meu amor, que saudade! Meu amor! Mercier! Van Soares, meu amor! Mercier! Van Soares! Oh, meu amor, Mercier, como eu te amo. Oh, meu amor, Van Soares, meu eterno amor, Van Soares, eu te amo. Meu amor. Mercier, meu amor, como eu te amo. Mercier! Mercier, meu amor! Van Soares! Eu te amo. Cenário proibido para o amor, um brilho intenso ilumina o nosso olhar. Seu jeito delicado de nativa, um sorriso precioso a me encantar. Em meio à guerra surge o amor, as pedras surge a flor. Índia Potiguara, Índia Potiguara, Índia Potiguara. Tão belo, tão perfeito, tão real. Cada segundo ao teu lado é sem igual. Maravilhosamente me ilumina seu sorriso precioso a me encantar. Em meio à guerra surge o amor, em meio às pedras surge a flor. Índia Potiguara, Índia Potiguara, Índia Potiguara. Em meio à guerra surge o amor, em meio às pedras surge a flor. Índia Potiguara, Índia Potiguara, Índia